e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e mega sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto Três Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 14h, mais 41 minutos. Olá, muito boa tarde para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, equipe Futebol Interior reunida, pronta e preparada para mais uma história, mais uma página que será escrita no futebol de Campinas.
é o derby de número 203. Futebol Interior. Domingo 8 de maio, Dia das Mães. Parabéns para você, mamãe, que está entre a gente. Parabéns para você, as mamães que já partiram e que viraram estrelinha. Que a gente tenha um domingo de festa, que a gente tenha um domingo de excelente futebol, que a gente tenha um domingo de amor, de paz e de alegria, assim como exige o dia 8 de maio de 2022, o dia consagrado a todas as mamães do mundo. 14h, mais 42 minutos, a partir de agora abertos os microfones dos canais Futebol Interior para a melhor cobertura de Guarani e Ponte Preta, o grande derby da cidade de Campinas, o derby de número 203. Vai dar bugre, vai dar macaca, será que dá empate? Em que você aposta? Participe com a gente aqui nos canais Futebol Interior, mande a sua mensagem na nossa live do Facebook, também no YouTube, canais Futebol Interior e também Futebol FI. Mande também a sua mensagem através do nosso WhatsApp 199-8989-3526. Você é muito bem-vindo e você é muito bem-vinda aos canais Futebol Interior. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance. A coordenação de esportes aqui nos canais Futebol Interior de Carlos Corsato. Comando executivo é de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Você vai curtir o derby do número 203 na narração do nosso Já Era Marcelo Corsato, com os comentários do nosso presidente Wagner Ferreira, reportagens pelo Guarani de Albert Cavalcante e pela Ponte Preta de Wendel Coral. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi, que desde já agradece o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, em especial a você, torcedor da Macaca, uma grande tarde e noite de esportes, junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Por aqui nós falamos em nome de Bet Champs. Vem jogar na Bet Champs, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza Duradal, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. 14h, mais 45 minutos. E para começar a girar, as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva nos canais Futebol Interior. E ele está lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, jogo mandante do Guarani, o primeiro e principal destaque do Bugre. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, Albert Cavalcante. Albert Cavalcante. Boa tarde, Claudinei Corsi, a bancada dos canais Futebol Interior e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. O Guarani será comandado hoje pelo auxiliar fixo do clube, o Benhur Moreira, que está como técnico interino após a saída de Daniel Paulista. Benhur não teve muito tempo para trabalhar com o elenco alviverde. A principal dúvida gira em torno do volante Rodrigo Andrade. Ainda em recuperação de dores no joelho, forçaram sua substituição no intervalo do jogo contra o Náutico. Ele não participou da preparação, reduzindo as chances de disputar o derby. No seu lugar, Eduardo Persson é o favorito, enquanto o Índio corre por fora. E ele, hein?
Giovinco Augusto, ou simplesmente Giovanni Augusto, desfalques nos 2 últimos jogos, primeiro por suspensão, depois por precaução devido ao incômodo muscular, volta e fica à disposição do Guarani. Claudinei Cosse. Legal, este repórter Albert Cavalcante, que vai acompanhar tudo do Guarani, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, inclusive a entrevista coletiva do interino Benhur Pereira, né, que hoje vai comandar o time do Bugre. E do outro lado, agora o destaque do visitante é o Brinco. Chegando o destaque da Macaca, na voz dele, Wendel Coral. Olá, Wendel, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. O primeiro e principal destaque da Ponte Preta, diz aí o Wendel. Tudo bem, Claudinei Corsi, boa tarde pra você, um grande abraço a todos que nos acompanham aqui no Futebol Interior. Pois é, né, o 203º capítulo aí da história do derby campineiro entre Guarani e Ponte Preta, hoje no Brinco de Ouro da Princesa. Macaca que vem bem embalada, venceu na última rodada a equipe do Brusque jogando no Majestoso pelo placar de 2-0. Semana cheia de treinos para o técnico Hélio dos Anjos, que vai fazer o seu primeiro derby da história, mas claro, um treinador muito experiente em clássicos e que vai levar aí toda a sua bagagem para os jogadores da Ponte. Com relação ao time, a base da equipe titular vai ser mantida pelo 4º jogo consecutivo. Apenas uma alteração deve ser confirmada de forma oficial. O lateral esquerdo, Arthur, com uma lesão muscular na coxa direita, está vetado pelo departamento médico. O jovem Jean Carlos, que já atuou no Clássico Campineiro, deve fazer aí mais um jogo como titular na Associação Atlética Ponte Preta. O restante do time é o mesmo e, claro, a esperança de gols é o atacante Luca, o artilheiro da Ponte na temporada. São 15 jogos e 8 gols marcados, Claudinei. Legal, o Wendel Coral acompanhando tudo da Ponte Preta neste derby número 203 aqui nos canais Futebol Interior. E escalado para esse jogo para comentar a partida, o derby de número 203, o nosso presidente Wagner Ferreira. Olá, Wagner Ferreira, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. A sua expectativa para mais uma página que será escrita no Futebol de Campinas. Boa tarde, Vagnão. Boa tarde, Claudinei Cosse, grande abraço a você, ao Marcelo Corsato aqui ao meu lado, ao Wendel Coral, um garoto que eu tenho acompanhado nas páginas do Correio Popular, lá na equipe do Ângelo Barioni, ele mais o Júlio Nascimento. Bom trabalho, viu, Wendel? Tô gostando demais. Obrigado. Felipe lá comandando o painel eletrônico. E você que está nos acompanhando aqui pelos canais Futebol Interior. Mais um clássico na nossa carreira de profissional da Crônica Esportiva Campineira. E as duas equipes entram, cada uma numa situação diferente no derby de hoje. A Ponte Preta é embalada, como disse o Wendel, embalada pelos resultados positivos e pelo time que encaixou nas mãos do Hélio dos Anjos. Porque no começo do campeonato ninguém confiava nem no trabalho do Hélio e nem na equipe da Ponte. Agora, a manutenção pelo 3º jogo, o 4º jogo consecutivo da equipe, traz uma base, traz um conjunto para o time da Ponte. E esse é o trunfo que a Ponte tem para conseguir um bom resultado no derby. Ao passo que o Guarani está em ebulição, muitos ou metade da torcida favorável à saída do Daniel Paulista, a outra metade descontente e um técnico interino que evidentemente está acompanhando o trabalho, sabe tudo que ocorre nos bastidores do Guarani. Aliás, os bastidores do Guarani é que estão em efervescência. E nas mãos da diretoria, essa bucha toda. Se o Guarani tem um resultado positivo no derby, todos os louros para a diretoria que acertou na demissão do Daniel Paulista antes do clássico. Se perder, evidentemente vai ter que segurar o rojão e aguentar a pressão que vai acontecer por uma atitude tomada. Para mim, eu acho que até é correta, em função dos bastidores internos do Guarani. Já que o grupo não estava aceitando muito o Daniel Paulista, então, como a diretoria não quer perder o derby e quer vencer, tratou de trocar o treinador antes do Clássico Campineiro. Legal, Wagner Ferreira vai acompanhar e comentar o jogo aqui dos canais Futebol Interior. Eu pergunto para você mais uma vez, torcedor da Guarani, da Ponte Preta, da empate, mande o seu palpite na nossa live do Facebook também, nos nossos canais do YouTube Futebol FI, Futebol Interior. Participe com a gente, mande o seu abraço e a gente vai colocar aqui no ar do Futebol Interior. 2 da tarde, mais 51 minutos. Ô Wagner Ferreira, manda um abraço pro Albert Cavalcante, que você não mandou, e ele vai ficar chateado, Wagner. Já disse várias vezes para ele, você faz falta aqui na bancada. Mas de qualquer maneira, como a escala é para trabalho em loco, um abraço a você, Albert, bom trabalho aí. Ah, que bom, viu, que você lembrou da minha pessoa, viu? Eu estava aqui já entristecido. Um abraço a todos aí. Eu tinha certeza disso, por isso que eu pedi o abraço do Wagner Ferreira. Tá certo, Marcelo Corsato? Certíssimo.
Tá muito bem, 2 da tarde, mais 51 minutos no ar, a jornada esportiva para o derby número 203, Canais Futebol Interior. E você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado a você também que nos acompanha através do portal Araraquara News, que vai estar com a gente nessa jornada esportiva, também a Rádio Futebol Interior, comando do Thiago Lopes de Faria, ligada com a gente aqui no Mato Grosso do Sul, e a W Esportes na cidade de Ribeirão Preto, Ribeirão fazendo festa para o comercial que foi para a Série A2 do Campeonato Paulista. Parabéns aí ao Bafo, ao Leão do Norte, o comercial. W Esportes Ribeirão Preto, com a gente também que tem o comando do nosso amigo Rochinha, 2h52. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Nos canais Futebol Interior. Deixa eu dar uma passadinha aqui pela Série B do Campeonato Brasileiro, a 6ª rodada, né? Nós já tivemos aí, durante a semana, Novo Horizontino 2, Ituano 1. O Vasco da Gama, o Vascão da Colina, venceu o CSA 1-0. Operário 2, Criciúma 0. Sport do Recife 2, Tombense 0. Vila Nova 2, Náutico 0. E o Brusque empatou com o Chapecoense 0-0. Bahia 4, Londrina 0. CRB e Sampaio Correia vão jogar amanhã às 20 horas. Teremos daqui a pouquinho Guarani e Ponte Preta. Teremos também às 4 da tarde um grande jogo em Cruzeiro e Grêmio. Na classificação geral, os 4 melhores no momento: Bahia, Sport, Grêmio e Cruzeiro. A Ponte Preta aparece na 10ª colocação e o Guarani abre a zona de rebaixamento em 17º com apenas 5 pontos ganhos. 2 da tarde, mais 56 minutos. Eu quero mais um destaque do Guarani com você, Albert Cavalcante. Com 5 pontos e com a combinação de resultados, o Guarani aparece dentro da zona de rebaixamento. Portanto, uma das missões do técnico interino Ben-Hur, além de mandar a crise para o lado, vencer o derby 203,
é afastar a equipe da zona da degola. Em relação a também o Júlio César, né? Outro que também deixou o campo com dores no joelho nos aflitos, a tendência é que ele reúna condições de atuar. E acabamos de ouvir também um burburinho que Ronaldo Alves pode não participar da equipe e Leandro Castan pode estar entre os titulares, viu, Claudinei Cossi? Tá certo, aproveitando, Albert Cavalcante, dá um panorama da chegada do torcedor aí no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Albert. Há 20 minutos, né, os torcedores do Guarani fizeram aquele corredor verde para receber a torcida, uma bela festa, né, aos redores do estádio Brinco de Ouro da Princesa, quando vão chegando os torcedores, né? Aqui devagarzinho vão chegando os torcedores com as suas famílias, né? Hoje, lembrando, né, quem é o sócio e torcedor, as mamães não pagam. Então, assim, tem tudo para ser com casa cheia hoje, viu, Claudinei Cossi? Legal, eu quero mais um destaque da Ponte Preta, repórter Wendel Coral. Ponte Preta que esteve hospedada no Hotel Comfort Alphaville. A delegação saiu às 14 horas do hotel, chegou aproximadamente 25 minutos no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mantendo aí o rodízio dos goleiros do banco de reservas. Igor Vinhas não foi relacionado, Luan Ribeiro vai estar no banco de reservas, o suplente do Kaique França, Léo Santos, Wesley Fecim continuam entregues ao departamento médico. Matheus Anjos está relacionado, mas vai começar a partida no banco de reservas. E como falamos do Arthur, vetado pelo departamento médico, deve ir o Jean Carlos. E quem hoje está relacionado pela primeira vez desde que chegou na Ponte Preta é o atacante Matheus Alessandro, que já passou pelo Fluminense e disputou o último Campeonato Carioca pelo Boa Vista. Macaca que tenta aí quebrar esse jejum assim de derbys, não vence o Guarani já há 3 jogos. A última vitória da Macaca sobre o Brusque foi no dia 5 de maio do ano passado, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. 3-1 para Macaca, 2 gols de Moisés, 1 de pênalti de Paulo Sérgio. De lá para cá, 2 derrotas e o empate, Ney. Tá certo, às 2h58 eu quero agora também um destaque, uma expectativa do nosso narrador, o nosso Já Era. Tem emoção na ponta da chuteira. Ô Marcelo Corsato, seja muito bem-vindo, um grande abraço para você e a sua expectativa para mais um derby na cidade de Campinas, Marcelão. Abraço, Ney. Boa tarde para você, para os colegas que vão fazer a jornada esportiva com a gente, também para o internauta torcedor que está acompanhando os canais de Futebol Interior. Expectativa de um bom jogo pegado, né, como é a Série B, porque se não correr na Série B não vai conseguir nada na Série B, então tem que correr, tem que se dedicar, é isso que Ponte Preta e Guarani tem que fazer no jogo de hoje. O Wendel Coral falou antes de começar a transmissão, derby é derby e vice-versa, e é verdade, né? São, se eu não estou enganado, 69 vitórias do Guarani na história, 66 da Ponte, 66 empates. São 3 gols a mais que o Guarani tem no confronto todo, nesses 202 jogos até aqui, né? E vamos hoje fazer o jogo de número 203 na história do derby. Quer dizer, tudo dá o sentido de que vai ser bem equilibrado e eu acho que isso vai se mostrar dentro do campo também. Eu creio que no final do jogo a gente vai estar analisando o empate, viu, Claudinei? Tá certo, tá aí então já a expectativa do Marcelo Corsato para o empate. Com gols ou sem gols, Marcelo? Com gols. Muito bem. Um para cada lado. Vamos aguardar então, e lembrando dentro dessa sua cronologia aí, viu, o Marcelo Corsato, que este é o 3º derby que cai num Dia das Mães. Tivemos um derby no Dia das Mães no dia 13 de maio de 73, com 16 mil torcedores no Brinco de Ouro, e o Guarani venceu 2-0. Aliás, no Majestoso, o Guarani venceu 2-0 com gols de Mingo e Alfredo. Tivemos um segundo derby também no Dia das Mães, no dia 8 de maio de 94, com 12 mil pagantes. No Brinco de Ouro, o Guarani vencia por 2-0 e o jogo já estava indo para o final. Nos acréscimos, a Ponte empatou 2-2. Para o Guarani, marcaram o Ronaldo e o Fernando. E para a Ponte, sabe quem marcou, Marcelo? Macedo. Pedro Luiz e Renato Pé Murcho. Renato Pé Murcho, que jogou na Ponte Preta depois que voltou do Japão. Verdade. Aliás, muito pouca gente se lembra, né, de Renato Morungaba na Ponte Preta. Né? Ele jogou alguns jogos só porque ele teve contusão quando ele chegou, Exatamente. Né? E, né, por ironia do destino, né, ele que havia sido campeão em 78 no Guarani,
fez o segundo gol de empate da Ponte Preta nesse derby no Dia das Mães, no dia 8 de maio. Então, nós estamos indo hoje para o terceiro derby em Dia das Mães a ser jogado, viu, Marcelo? E no domingo, 4 da tarde, se eu não estou enganado, o último derby foi no dia 21 de outubro de 2001. Então, e é muito legal isso, né? Um derby. Pena que caiu no Dia das Mães, né? Que atrapalha um pouquinho realmente aquele almoço ou jantar do Dia das Mães, né? Mas, de qualquer maneira, é um derby consciente, né? Domingo, 4 da tarde, que é, como você disse, uma coisa difícil de se ver, né? Verdade, 20 e quase 21 anos, né? Pois é. Que naquela oportunidade o jogo foi no Brinco, 1-1. Gol da Ponte foi do Macedo, o gol do Guarani, eu acho que foi o Sangalete que fez. Sangalete, passe do Fumagalli. Que coisa incrível, hein? Tá aí, 3-2 aqui, Jornada Esportiva. Vamos com a participação, como sempre acontece, de Arthur Eugênio Matias, trazendo histórias, hoje, evidentemente, do grande derby campineiro. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos aproveitar esse confronto entre Ponte Preta e Guarani para lembrar da fase de ouro do futebol de Campinas. Década de 1970, 1971 até 1980. E vamos aqui, no futebol interior, fazer uma seleção de jogadores que atuaram em Campinas, no Guarani e na Ponte Preta, na década fantástica que Campinas era a capital do futebol. E eu formei um time impactante. Lógico que vai ter polêmica, mas vamos à minha seleção. Carlos, Mauro, Oscar, Amaral e Miranda, Chicão, Dicá e Zenon, Lúcio, Careca e Ziza. O técnico não poderia ser outro, Carlos Alberto Silva. Mas em 1971 até 1980, Campinas teve jogadores fantásticos. Nunca mais, na história da vida, nunca mais Campinas terá uma década tão maravilhosa como a década de 1970. Vamos declinar escalação, posição por posição, a seleção campineira da década de 1970? No gol, Carlos. Acredito inquestionável a escolha de Carlos como goleiro da seleção dos anos 70 aqui no futebol interior. Carlos disputou 3 Copas do Mundo, foi um dos melhores goleiros de todos os tempos do futebol brasileiro. Só que era pé frio, né? Difícil ser campeão com Carlos no gol. Os torcedores mais antigos do Guarani vão lembrar de Tobias e até mesmo de Neneca. Ponte Preta também teve Valdir Pérez, mas Carlos foi melhor que todos eles. Na lateral direita, Mauro Campos, o falecido Mauro, também inquestionável. Poderia o torcedor da Ponte Preta falar de Jair Pisserni, mas Mauro foi muito mais jogador. A dupla de zaga de Copa do Mundo, Oscar e Amaral. E tivemos outros grandes zagueiros à época no futebol de Campinas, como Juninho, como Polozzi. Na lateral esquerda, a primeira polêmica. Miranda. Poderia ser também Odilei ou até mesmo Bezerra. Bezerra teve mais sucesso como quarto zagueiro no São Paulo, mas foi um ótimo lateral esquerdo no Guarani. Odilei, um importante jogador da Ponte Preta. Na minha avaliação, Miranda era mais completo. Tanto é que Miranda depois jogou em outras grandes equipes, como Atlético Mineiro, como Botafogo do Rio de Janeiro, enquanto que Odilei limitou-se apenas a equipes intermediárias. O meio-campo da seleção campineira é um meio-campo fantástico. Chicão, Dicá e Zenon. O torcedor da Ponte Preta talvez nem lembre, mas está aí uma foto de Chicão no time da Ponte Preta. Nesta foto, Chicão é o quarto em pé. Produção, frisa o Chicão no time da Ponte Preta em 1973. Teríamos aí também, pela Ponte Preta, 2 outros volantes de primeira classe, Teodoro e Vanderlei Paiva. No Guarani, Zé Carlos, o campeão brasileiro, e Flamarion. Mas na minha visão,
o mais importante foi Chicão. De cá, na meia esquerda, o torcedor do Guarani pode até questionar. Vamos colocar o Zenon e o Renato. Mas não se pode fazer uma seleção da década de 1970 em Campinas sem indicar o maior, o mais importante jogador da história da Ponte Preta. Aliás, a revista Placar fez uma seleção campineira. Olha a foto da seleção campineira da revista Placar, e a polêmica foi justamente a não colocação de Dicá. A seleção campineira em 1978, 79, da revista Placar. Foto tirada no Hotel Vila Rica. Em pé, Carlos, Oscar, Mauro, Polozzi, Zé Carlos e Odilei. Agachados, Lúcio, Renato, Careca, Zenon e Tuta. Completando o meio-campo, provavelmente o maior jogador do Guarani de todos os tempos, Zenon, campeão no Guarani, campeão no Corinthians, convocado para a seleção brasileira. No ataque, Lúcio, Careca e Ziza. Lúcio, na minha opinião, também é inquestionável. Capitão, campeão brasileiro com o Guarani, foi importante, mas o Lúcio era um jogador maravilhoso. Como em outras homenagens aqui no futebol interior, eu já defini, o Lúcio jogava bem em equipe intermediária. Bem no Guarani, bem na Ponte Preta, mas quando ele ia vestir camisa de time grande, ele sucumbia. Foi assim no Palmeiras e foi assim no Flamengo. Centroavante não poderia ser outro, né? Careca. Torcedor da Ponte Preta vai falar de Manfrini. Manfrini foi importante, mas Careca não só é um dos melhores centroavantes da história de Campinas, talvez o número 1, como também do mundo. Outro dia eu fiz uma brincadeira aqui dizendo que André Catimba era melhor que Careca, mas foi apenas uma brincadeira. Careca vai estar em qualquer seleção que se formar em Campinas. E na ponta esquerda, Ziza, que pelo Guarani foi convocado para a seleção brasileira, chegou ao Guarani vindo do Juventus. O torcedor da Ponte Preta pode reclamar do Tuta, mas o Ziza foi muito mais jogador do que Tuta e do que Bozó, campeão brasileiro em 78. E um outro ponto esquerda que merece as homenagens é Mingo, que jogou também no Guarani. Técnico, o campeão brasileiro. O mito, Carlos Alberto Silva, o maior ídolo da minha geração de torcedores do Guarani. Década fantástica, década maravilhosa. Olha uma foto da revista Placar. Simplesmente 3 jogadores do Guarani, um jogador da Ponte e o técnico Carlos Alberto Silva na seleção brasileira da Manchete Esportiva em 1978. Na foto, Leão, Oscar, Amaral, Falcão, Miranda, Zé Maria e o técnico Carlos Alberto. Agachados, Careca, Zico, Palinha, Paulo César Carpegiani e Zenon. Ano fantástico, o anos 70. Anos maravilhosos. Campinas com grandes jogadores, com grandes treinadores. A Ponte Preta teve Oswaldo Brandão, Rubens Minelli, Jorge Vieira, Armando Renganeschi, que também trabalhou no Guarani. O Guarani teve Tim, Diede Lameiro, Paulo Emílio, Paulo Amaral, Daltro Menezes, além dos treinadores domésticos e muito competentes Zé Duarte e Cilinho. Que time maravilhoso, não? Que fantástico este selecionado Guarani e Ponte Preta. A maioria passando pela seleção brasileira. Em 1978, por exemplo, 3 jogadores da Ponte Preta estavam na Copa do Mundo, Carlos, Oscar e Polozzi, e mais 3 tinham jogado em Campinas, Valdir Pérez, Chicão e Amaral. Olha o que era o futebol de Campinas à época. Infelizmente hoje o futebol de Campinas é um futebol de segunda classe. Aqui no futebol interior, com muita polêmica, eu tenho certeza que os mais antigos vão querer questionar algumas posições, mas a minha seleção campineira da década de 1970, Carlos,
Mauro, Oscar Amaral e Miranda, Chicão de Caizenon, Lúcio, Careca e Ziza, Carlos Alberto Silva de técnico. Quer debater mais assunto comigo, com toda a equipe do Futebol Interior? Aqui, ó, são as formas de contato com o Futebol Interior. Eu falo de um jogador antigo, da história de um treinador, de um confronto, sempre aqui no Futebol Interior. Legal, 3 da tarde, mais 12 minutos. Muito obrigado, Arthur Eugênio, falando, né, dos tempos áureos do futebol de Campinas, o qual nós tínhamos uma seleção que se deu ao luxo de deixar o mestre de cá de fora. 3:12, Albert, o Guarani está definido, manda pro ar aí no pique do rádio, Albert. É o técnico do... Não, o Guarani do técnico Benhur Interino Moreira vem definido e escalado assim: Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor e Ronaldo Alves. Matheus Pereira, Leandro Vilela, Eduardo Persson e Giovanni Augusto. Bruno José, Júlio César e Nicolás Careca, Claudinei Corsi. Legal, e a macaca também já está definida, não é isso, Wendel Coral? Naquele time que falamos no início da jornada, Claudinei Corsi, a ponte do técnico Hélio dos Anjos, que vai entrar em campo no derby de número 203 com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Jean Carlos. Felipe Amaral, Leonaldo, Ramon Carvalho no ataque. E Chaporã, Luca e Danilo Gomes. Legal, tá aí pra você, torcedor, pra você, Romualdo aí de São Paulo, que está acompanhando a Rádio Futebol Interior em São Paulo. Tem mais WhatsApp chegando aqui, o Rodinei Prestes de Marmeleiro, no sudoeste do Paraná, torcedor do Guarani acompanhando a transmissão. Vamos, Bugre Esmeraldino. Olha, faz tempo que eu não via isso, hein? Bugre Esmeraldino. Tá aí então, um abraço para o Rodinei Prestes em Marmeleiro, lá no sudoeste do Paraná. Faça como eles, mande o seu WhatsApp, tá aí na tela para você, 19989-3526, 19989-3526. Ô Marcelo Corsato, quer dar uma passadinha aí pelo Facebook? Será que nós já temos ouvintes aí mandando mensagem no Facebook do canal Futebol Interior, Marcelo? Ah, tinha, viu, Ney? É que eu saí, né? Mas provavelmente... E entrou. Então, às vezes fica, às vezes não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mas dá uma passadinha aí. Isso, é claro que agradecendo todo mundo que está sempre junto com a gente, mandando mensagem aqui para os canais Futebol Interior. Pode continuar a mandar a sua mensagem para cá, sabe? Porque é o seguinte, ó, a gente gosta demais da participação do internauta e do ouvinte. Deixa eu ver aqui, ó. O Rubens Alves diz que o Guarani ganha por 2-1. Tá mandando parabéns para todas as mamães do Brasil. Aliás, um beijo para todas as mães torcedoras de futebol. Aliás, as mães em geral, né? Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá sempre na torcida para a vitória da Macaca. Obrigado, um abraço para você. Manda também um especial Dia das Mães. E tem a Aparecida Celso. Esse derby é nosso, vamos que vamos pra cima delas. Ponte Preta, meu amor. Tá dizendo aqui Aparecida Celso. Provavelmente, né, Ney? É aquele Facebook compartilhado. Esposa, esposo, eu acho. Deve ser, né? Tô entendendo assim. Você né? deve ter um assim, viu, Marcelo? Tô pensando em fazer Marcelo ou Jaqueline. Eu acho melhor não. Eu acho que eu vou seguir seu conselho. Legal, deixa eu dar uma passadinha aqui no YouTube Futebol Interior, mandando um abraço. O Carlos Lemos Matozinho tá em todas, hein? Ele tá no Facebook, ele tá no YouTube. Ele diz aqui parabéns a todos os Dias das Mães, em especial comemorando o dia de hoje. O José Roberto Xavier, boa tarde, amigo Marcelo Corsato, grande já era. Boa tarde. Derby equilibradíssimo, deve ser um jogaço, 2-2, abraço a todos. Olha, realmente, 2-2. O Lucas Souza, nosso narrador aqui, que diz aqui, já cheguei no YouTube, e ele insiste, viu, Marcelo? Ele diz aqui, a melhor equipe de transmissão esportiva do Brasil. É a opinião dele, a gente tem que respeitar. Tem que respeitar, é lógico, né? Tá aí então, a rapaziada participando com a gente aqui, mande a sua mensagem e vamos que vamos. 3h16 agora nos canais Futebol Interior, Jornada Esportiva, e nós vamos começar a desfilar aqui os nossos convidados, né? Primeiro nós vamos com a participação aqui de um convidado importante do Guarani Futebol Clube, que falou durante a semana, foi poupado aí do jogo contra o Náutico. Estou falando aqui do Giovanni Augusto. Para os mais íntimos como o Albert, né, o Giovinco Augusto.
ele participa com a gente aqui, falando da sua ausência nas 2 últimas partidas. É verdade, infelizmente acabei ficando de fora de 2 jogos, né? Um por suspensão e o outro pelo desgaste físico, né? Pelo acúmulo de jogos que eu tive esse ano, né? Pelo calendário brasileiro. Mas agora estou muito feliz de estar de volta, 100% recuperado e pronto para novamente poder tentar ajudar a equipe do Guarani a conquistar os objetivos. Legal. E sobre o derby especificamente, hein? O que disse o Giovanni Augusto? É um jogo diferente, né? Um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Um jogo no qual mexe com todo mundo, né? De Campinas, né? Do porteiro até o cara lá da serra, lá no mais alto lugar de Campinas, né? Então é um jogo totalmente diferente. Um jogo onde todo mundo quer ser protagonista, né? Fico feliz de ter conseguido uma vitória nesse jogo tão especial e espero novamente, junto com os meus companheiros, a gente estar numa tarde inspirada e novamente, se Deus quiser, fazer mais um grande jogo e consequentemente sair com a vitória. Então acredito que a gente está preparado para a gente fazer mais um grande jogo. Legal, e também, né, o assunto da semana, a demissão do Daniel Paulista, o Giovanni Augusto falou sobre o técnico interino do Guarani hoje, o Benhur Pereira, que vai ficar no banco. Fala aí, Giovo. É um cara fenomenal que está aí no dia a dia com a gente, já tem tempo, né? É um cara muito estudioso, sabe muito de futebol, a gente já conversava bastante antes, né? Então é um cara que já é da casa, a gente está acostumado com o BU. Espero que ele possa ter sua primeira vitória aí. E a vida é assim, né? Reservou para ele aí um grande clássico, o derby, né? Então espero que a gente possa vencer para dar de presente pro BU essa vitória, que com certeza vai ser a primeira de muitos na carreira dele. Legal, tá aí Wagner Ferreira, o Giovanni Augusto falando, é reforço importante para o Guarani nesse derby, Wagner? Ficou de fora duas partidas do Guarani, uma delas por suspensão e a outra por, segundo consta, né, foi poupado para o Clássico. E volta numa posição carente no Guarani, ele não tem um meio armador como o Giovanni Augusto. Já foi tentado lá o Marcinho, não resolveu, e o Giovanni é realmente o dono da camisa 10. Ele volta com esperança de fazer gols, como ele já havia feito no derby passado, e o Guarani... Ele tem nele um dos jogadores mais experientes, 32 anos. O Ronaldo Alves é o outro, 32. Os outros são uma idade mais baixa, o que faz com que o Guarani tenha uma média de idade de 27 anos nessa partida, contra 24 da Ponte. Então, o time mais cascudo do time do Guarani, contra o time mais leve do time da Ponte Preta. Legal, 3 da tarde, mais 19 minutos. E aproveitando aqui o noticiário do Guarani, vamos trazer imagens da chegada do Bugre aí, o chamado corredor verde do Guarani. Roda aí, Felipe. Tá aí, ó, Wagner Ferreira, chegando o ônibus do Guarani. Parece que uma frequência menor já de torcedores, né, Wagner? Será? Reflexo da campanha? A gente comentava aqui, né, em off, que realmente é o time que faz a torcida comparecer ao estádio. Se a campanha não é boa, se há problemas internos de diretoria, com relacionamento com jogadores, o torcedor também sente isso. E não vai. É verdade que hoje é dia das mães, né? Muita gente comemorando em casa com seus familiares. Mas, evidentemente, que um domingo, 16 horas, horário propício para o futebol, esperava-se uma torcida maior. É uma pena que é uma torcida única, né? A torcida do Guarani. E um detalhe, né, Wagner? Afastaram também o torcedor ali, né? Pelo que a gente vê nas imagens aí, o torcedor, até o último derby pelo menos, ficava junto, vinha junto com o ônibus, né? E agora colocaram ali aquelas, como é que chama? Aquelas grades, né? Para deixar o torcedor um pouco mais distante também, por isso talvez um pouco mais fria a chegada também, né, Wagner? O corredor verde, né? E do lado da ponte, o corredor alvinegro. É assim mesmo. A torcida, nunca você pode esperar bem do torcedor. Dá uma ajeitadinha no seu microfone aí, Wagner. Ok? Vamos lá. Há os torcedores violentos, há os torcedores que apenas comemoram. Então, pelo sim, pelo não, é bom realmente tomar certas precauções e evitar que o povo chegue muito perto da delegação. Legal, 3 da tarde, mais 21 minutos. Já às 4 da tarde a bola rola, Canais Futebol Interior. O nosso já era Marcelo Corsato vai transmitir as emoções do derby número 203 aqui nos Canais Futebol Interior, com comentários de Wagner Ferreira, reportagem de Albert Cavalcante e o Wendel Coral. O Wendel que traz agora um convidado também pelos lados da Macaca, diz aí o Wendel. E uma das peças fundamentais aí do time do técnico Hélio dos Anjos, o volante Leonaldi, cria das categorias de base da Macaca, é titular da Ponte desde a temporada passada e agora fala aqui nos microfones do Futebol Interior.
Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Léo, quais os pontos fortes você aponta no adversário e que devem ser anulados pela Ponte para conquistar um resultado positivo no derby? Bom, nós temos que pensar no adversário, com certeza, mas temos que entrar em campo, imprimir nosso ritmo, nosso jogo, nós estamos treinando e botando em prática o que nós fizemos também no último jogo contra o Brusque, que é importante tecnicamente como fisicamente, e buscar a vitória. Nos últimos 6 derbys, a Ponte perdeu na rodada anterior ao Clássico, tanto no Paulista como na Série B. E dessa vez vocês venceram o Brusque, jogando bem e conseguiram mudar o astral da equipe. Que diferença isso pode fazer domingo? Bom, o Clássico é um jogo à parte, né? Não tem o que falar, mas claro que uma vitória no jogo antes do Clássico dá uma confiança e dá uma moral a mais para chegar lá e fazer nosso jogo. Wendel Coral. Léo, o Giovanni Augusto é um dos principais jogadores e também é artilheiro do Guarani com 5 gols marcados na temporada. Para você, que é volante, como tem sido a conversa e os treinos com o técnico Hélio dos Anjos para tentar neutralizar as ações do jogador adversário, que pode mudar no seu posicionamento? Obrigado. Bom, nós estamos treinando para jogar contra o rival, não só contra um jogador. E é como eu disse na pergunta anterior, nós temos que pensar no nosso jogo e imprimir nosso ritmo. Tá aí, Claudinei Corse, esse volante Leonal, de 20 anos de idade, para ele pensar no jogo da Ponte, imprimir o jogo próprio, para depois, quem sabe, comemorar o resultado após o derby de número 203. Ô, Wagner Ferreira, eu vi uma entrevista até antiga do Renato Permucho, né, Renato Morungaba, que ele dizia realmente que o jogador ele tem que focar no jogo em si e esquecer um pouco a questão do derby, né, porque senão ele pode se atrapalhar e pode não render aquilo que ele rende normalmente num outro jogo normal. Pelo que você ouviu aí do Leonaldo, você entende que ele está mais preocupado realmente com o jogo ou com o derby, Wagner? Bem, hoje é muito comum, né, o torcedor dizer, ou o jogador dizer, qualquer elemento dizer que é jogo a jogo. Então vamos focar em cada jogo. Evidentemente que o clássico vai ser, realmente aqui tá difícil a coisa. O clássico vai ser com um outro foco, né? E no caso, o menino aí, o Leonaldo, com 20 anos, ele que veio do Taubaté para a base da Ponte, é uma joia que a Ponte Preta tem, não só para a sua equipe, como também para o futuro da Ponte, em termos financeiros, inclusive para a negociação do jogador. Então, ele realmente muito centrado, né? Ele mais o Felipe Amaral são as joias que a Ponte tem aí para a sequência do campeonato. E é a juventude da Ponte contra uma certa experiência do lado do Guarani. Legal, e aproveitando também o momento da Ponte Preta, o Wendel Coral, temos imagens aí da saída da ponte do hotel, é isso, Wendel? Exatamente, a saída dos jogadores da Ponte Preta lá do Hotel Comfort Alphaville, onde costumeiramente a Macaca fica concentrada para os derbys, né, e para os jogos também que acontecem no estádio Moisés Zucarelli. Então a gente vai acompanhando, né, a saída dos jogadores, que já aconteceu, claro, como nós falamos, os jogadores da Ponte, a delegação toda já está no Brinco de Ouro da Princesa. Então os jogadores passaram ali, o técnico Hélio dos Anjos, toda a comissão ali da Ponte Preta também. Então a festa, como de praxe, o torcedor foi marcar presença lá no Hotel Ponte Pretano para dar aquela última força, né? Ontem no estádio Moisés Zucarelli, um treino aberto, a torcida, uma boa movimentação, né? Alguns torcedores estiveram presentes por lá e hoje também, agora há pouco, lá no Alphaville, a galera dando aquele último abraço, aquela última boa sorte para os jogadores, para o elenco da Ponte Preta, ali passando também o Nenê Santana, que é o auxiliar técnico do clube, passou também o Luiz Fabiano, enfim, Macaca já pronta, concentrada para enfrentar o Guarani daqui a pouquinho, Claudinei. Legal, Wagner Ferreira, e essa questão dos treinadores, hein? De um lado o Benhur, né, interino, primeira vez que vai dirigir o time numa partida oficial, inclusive num derby, e o Hélio dos Anjos também estreando aí em derby, Wagner Ferreira. Dá uma mexidinha aí, Wagner. Ainda com relação à presença do torcedor, vocês se lembram que há um tempo atrás aí esse mesmo grupo estava pressionando os jogadores da Ponte na porta dos vestiários. Então, como disse o Marcelo aqui, o time é que faz o torcedor. A fase é boa, vem de resultado positivo, então vamos apoiar. Então aí a vibração da torcida da Ponte junto com os jogadores. Marcelo?
O Wagner falou e realmente é isso. A gente não precisa ir muito tempo atrás, não. Há um mês atrás, essa cena aí era impossível, viu? Porque o que os caras fizeram no Campeonato Paulista, né? O torcedor da Ponte Preta tava por aqui. Agora, eles estão fazendo alguma coisa melhor, estão mostrando mais raça, mais vontade. É claro que mudou o time, né? Mas estão mostrando mais vontade. E isso anima o torcedor, porque cerca de um mês atrás, perto ali do rebaixamento, depois que foi consumado o rebaixamento, isso aí era impossível. Série B, se não arrastar o bumbum no chão, não vai conseguir ponto. Bem, com relação à pergunta, Claudinei Costa, o Hélio dos Anjos é um treinador de 64 anos, uma raposa velha no futebol brasileiro, sabe tudo de divisões inferiores e tem como experiência, né, pela primeira vez, o Clássico Campineiro. Ele sabe os atalhos, é um treinador experiente. Contra um Benhur, que tem 44 anos, é um pouco mais jovem, inclusive faz 45 agora no dia 12 de maio, o Benhur Moreira. No meu dia. É verdade, Claudinei. Então aí, dia 12 de maio, o Benhur comemora 45 anos, ele que é o treinador interino, mas sabe tudo, porque era auxiliar técnico direto do Daniel Paulista. E tá aí desde 2020, né, Wagner? Com relação a treinadores, eu não vejo assim muita vantagem. Evidentemente que quem conhece mais o time do Guarani é o Benhur do que o Hélio dos Anjos conhece o elenco da Ponte Preta. Legal, 3 da tarde, mais 27 minutos, 3h27. A gente vai para um rápido intervalo, abraçando aqui o Carlos Alberto Cassanges. Boa tarde, mandando aqui no nosso YouTube Futebol Interior. E a gente pede para você participar com a gente aqui através da nossa live no Facebook e também através dos nossos canais no Futebol Interior no YouTube, Futebol Interior e Futebol FI, também através do nosso WhatsApp 98989-3526. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho.
Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! 3 da tarde, mais 32 minutos. Canais Futebol Interior no derby número 203. 4 da tarde, a bola rola no Brinco de Ouro da Princesa e você confere tudo aqui com o nosso Já Era Marcelo Corsato. Mandando um abraço para a rapaziada lá da região de Araraquara, que está acompanhando através do portal Araraquara News. Também para o Mato Grosso do Sul, Rádio Futebol na Canela, que tem o comando de Thiago Lopes de Faria, e W Esportes de Ribeirão Preto, com o comando do Rochinha. Mais participações aqui na nossa jornada esportiva. Vamos ouvir agora o presidente do Guarani, que falou, né, nessa semana conturbada no Brinco de Ouro da Princesa, né, depois do anúncio da saída do técnico Daniel Paulista. O presidente veio para uma coletiva e ele começou falando sobre a troca de treinador exatamente na semana do derby. Na verdade, nunca existe um momento apropriado para se fazer a troca de treinador. É sempre uma situação delicada, ou é véspera de jogo, ou o time já está preparado para um outro jogo. A gente avalia sempre o poder de reação da equipe. E o Conselho de Administração entendeu que era o momento adequado, e aí sim a gente faz essa troca nesse momento. Tá muito bem. Na segunda questão que foi feita, o Moisés falou a respeito do Benhur e acabou falando também de outros treinadores que passaram pelo Guarani. A gente avalia toda a situação, né? A gente confia muito no trabalho do nosso auxiliar técnico, do Benhur. O Guarani, nos últimos anos, vem lançando auxiliares técnicos com capacidade no mercado. Foi assim com o Humberto Louser, foi assim com o Carpini. E a gente torce aí para que a gente consiga uma sequência positiva com o Benhur. Vamos dar total apoio para ele. Confiamos no trabalho dele. Então, no derby, a gente já vai com o Benhur ao banco de reserva. Legal, Moisés. E diz pra gente aí, pro torcedor do Guarani em especial, né? Como foi a decisão da demissão do Daniel Paulista? Todo mundo concordou? Foi de comum acordo? Como é que foi decidido isso? Existe uma harmonia dentro do conselho gestor. Eu sempre defendi a longevidade dos treinadores. Foi assim com o Carpini, que completou 1 ano. Foi assim com o Daniel. Esse é o trabalho dos gestores. Dar condição para o treinador que a gente aposta, que a gente confia e busca fazer o trabalho mais longo possível. É só com continuidade que a gente vai mudar de patamar. Então, foi em harmonia, todo o conselho gestor na mesma linha. A gente acredita muito no elenco do Guarani, a gente sabe cada atleta que a gente contratou aqui, então a gente sabe o potencial que essa equipe tem. E a partir do momento que a gente vem de uma sequência muito grande no ano, oscilando, e a gente não mantém uma regularidade, é o momento da troca. Então é esse o conceito do Conselho Gestor. Muito bem, Wagner Ferreira. Aí a participação do Ricardo Moisés durante a semana, né, depois da demissão do técnico Daniel Paulista, que todo mundo esperava, mas que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque, na verdade, ninguém esperava que fosse na semana do derby. Fala aí, Vagnão. Eu acho que eles agiram corretamente. Dá uma mexidinha aí. Eu acho que eles agiram corretamente. Porque a intenção é vencer o clássico. E não era garantia vencer o clássico com a presença do Daniel Paulista. Haja vista o racha que, segundo consta, havia entre os jogadores e a comissão técnica. Como o presidente acabou de dizer aí, que eles confiam nos jogadores, evidentemente que não confia no treinador, tendo que, pelo elenco que tem, o Daniel não está conseguindo tirar mais nada desse time. Por isso a troca no momento antes do clássico. Muita gente torceu o nariz, que não era o momento,
Mas eu acho que se quer ganhar o clássico e não tem confiança no treinador, vamos trocar, por que não? E bota um auxiliar que já está há muito tempo no cargo e tem condições aí, conhece o elenco, já faz algumas mudanças. Vejam que hoje já joga o Persson, não joga o Rodrigo Andrade, não sei se essa... Tem um comunicado aqui do departamento médico, né? Aquela velha história, né? Acharam uma contusão pro Rodrigo Andrade. E começa com o Persson, não está errado não, tá correto. Eu até esperava que o Lucão voltasse ao jogo, à titularidade, mas é um time praticamente o mesmo do Daniel Paulista. Só deve mudar um pouquinho de mentalidade, um pouquinho de postura e um pouquinho de filosofia de jogo. Legal, tá aí então Wagner Ferreira falando sobre a entrevista coletiva concedida pelo presidente do CA do Guarani, o Ricardo Moisés. 3h37 no embalo. Agora vamos com mais uma participação aqui de convidados pelos lados da Ponte Preta. Pois não, Wendel Coral? Agora o atacante Luca, né? O principal jogador da Ponte aí na temporada de 2022. São 15 jogos até aqui com 8 gols marcados. O Luca fala no microfone do FM. Wendel Coral, o quão importante é poder vencer o clássico para a sua relação pessoal com o clube, haja vista que sempre que possível, você declara a felicidade que é jogar na Macaca. Cara, meus filhos, principalmente meu menino, né, que gosta de futebol muito, apesar de ser pequenininho, mas ele gosta da Ponte Preta, ele sabe o hino da Ponte Preta, ele sabe o grito da torcida, então ver eles felizes, pra mim é gratificante, né? E a questão, cara, do derby, é um campeonato diferente, joguei apenas um, não fui feliz, mas domingo aí a gente vê o que vai acontecer, a gente tá nos preparando aí da melhor maneira possível para que quem comemore dessa vez seja a gente. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. A Ponte marcou 13 gols na temporada e você sozinho já fez 8. Na sua opinião, qual o fator para essa louca dependência do ataque da Ponte? Ah, cara, eu não creio muito nisso não. Até porque por onde eu tô jogando hoje, né, de referência ali na frente, preciso muito dos meus companheiros para fazer os gols, né. Eu creio que não tem nenhum gol meu aí que talvez eu possa ter feito uma jogada tão individual. Então, sempre precisando de todo mundo, isso que, sem dúvida nenhuma, se eu não tivesse eles para fazer os gols, acho que não conseguiria, até porque o futebol hoje está muito coletivo, está muito dinâmico, todo mundo precisa de todo mundo. Então, talvez essa palavra aí deixe aí para vocês na imprensa, mas eu prefiro dar mérito para todo mundo aí, porque eu recebi grandes passes para fazer gols, então isso que me deixa feliz. Daí, Claudinei Corcêcio, Luca, camisa 10 da Ponte Preta, capitão alvinegro também, não concorda com o termo Luca dependência, mas os números mostram isso, né? Quando o Luca faz gols, a Ponte Preta pelo menos empata o jogo. A única vez que o Luca balançou as redes que a Ponte Preta perdeu foi naquele jogo contra o São Paulo. Quinta rodada do Campeonato Paulista, a Ponte saiu na frente com um gol de pênalti do Luca, depois levou a virada ali com o erro também do Moisés Ribeiro, 2-1 pro São Paulo, mas estatisticamente falando, quando o Luca balança as redes, resultado positivo para a Ponte, Ney. Legal, 3h40, Wagner Ferreira, você ouviu aí a entrevista então do Luca, também é uma peça importante para a Ponte Preta no derby, né, Wagner? Ponte, questionavelmente, o jogador mais experiente, inclusive, tem 32 anos e ninguém no elenco da Ponte tem essa idade. O próximo, o mais que se aproxima é o Norberto com 31 anos, o Fábio Santos também com 31. E o Luca, portanto, é o mais velho, aí, no caso, 32 anos. Ele que, no atual campeonato, a Ponte marcou 3 gols, ele fez 2. E no retrospecto, 8 já na temporada. Então, não há como negar. É o principal jogador da Ponte e que pode levar a Ponte a resultados positivos a partir do derby de hoje. O Wagner, a gente pode dizer que pelos lados do Guarani, então, Giovanni Augusto e pelos lados da Ponte Preta, Lucas. São os jogadores mais importantes nas suas equipes nesse derby? Exatamente, é o que nós temos aqui. Inclusive o Luca, né, com 32 anos, tem 1,78 m. Olha o Giovanni Augusto, tem 1,77 m com a mesma idade, 32 anos. São jogadores mais experientes. Só que no Guarani tem mais alguém, né? Tem o Ronaldo Alves também com 32 e na Ponte Preta, como eu disse, né, o Luca e o Norberto. Legal, 3 da tarde, mais 41 minutos, uma passadinha em estádio Brinco de Ouro da Princesa. Situação de momento por aí, Albert Cavalcante.
os jogadores das duas equipes fazendo aquela sonora vaia, lógico, obviamente, para os jogadores da Ponte Preta, que fizeram aqui o aquecimento perto aqui do símbolo do Guarani. Fora isso, os jogadores do Guarani continuam no gramado fazendo aquecimento, os jogadores da Ponte Preta já desceram, já foram, né, para o vestiário, lembrando, né, que o Ben-Hur, né, não é o único técnico interino que dirigiu o Guarani, né, há 36 anos atrás. Em 1986, o Guarani disputou um derby, né, com o técnico interino. Esse enfrentado pela primeira fase do Campeonato Paulista no dia 20 de julho de 1986, e o Guarani tinha jogadores conhecidos no futebol nacional, como Wilson Gotardo, Mauro Silva, Neto Emair, e esse derby terminou em 1-1, viu, Cordinei Costa? Legal, 3h42, deixa eu colocar umas imagens aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Arthur Eugênio está lá, mandou pra gente aqui, né, uma panorâmica, agora por volta de 3h30 da tarde. O público ainda, evidentemente, pequeno, ali nas vitalícias um pouco maior, né? Lá no tobogã. É aquela história, né, Wagner Ferreira? Vocês estavam dizendo aí que o público vai de acordo com a atuação da equipe, né, Wagner? O Guarani, até o presente momento, não inspirou, digamos assim, o torcedor, né? O público maior tem se verificado no período noturno. E eu não sei porquê. Hoje, que é o dia do futebol, domingo, né? É evidente que é o Dia das Mães, um dia todo especial. Acho que até que pisaram na bola, marcar o derby para esse domingo especial, Dia das Mães. Mas de qualquer maneira é o que temos para hoje. O torcedor não está acreditando muito no time, muito embora seja um clássico. Mas pelas imagens que nós estamos vendo aí, vamos ter aí um público aí do que no máximo 5 mil torcedores. É ridículo, né, para um clássico como Ponte Preta e Guarani. Legal, 3 da tarde, mais 43 minutos, 3h43. O Albert dá um repeteco aí no pique do rádio do time do Guarani que entra em campo, Albert. O Guarani, o técnico Ben-Hur Moreira, vem definido escalado assim: Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor e Ronaldo Alves e Matheus Pereira, Leandro Vilela, Eduardo Persson, Giovanni Augusto, Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca. Legal, no pique do rádio, a Ponte Preta, como é que joga o Wendel Coral? Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Jean Carlos, Felipe Amaral, Leonaldo, Ramon Carvalho, Echaporã, Luca e Danilo Gomes. Legal, mandando um abraço aqui para torcedores do Guarani, o Renato Maldoné na nossa sintonia, também o Admir Adame, o Paulinho Marques e também o Júnior Braga e o doutor Sandro Nunes, todos eles torcendo por vitória do Guarani, pelos lados da Ponte Preta, abraçando aqui o meu amigo Wagner Sotelo Armani, o Sarambé, também o Ednei Melo, curtindo a nossa transmissão, o Douglas Marcondes, gerentão do Hotel Vitória, o Cidinho, gerentão da De Pascoal lá na Imperatriz Leopoldina, e meu amigo Tadeu Ferreira também ligado aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. 3h44, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Legal, 3 da tarde, mais 47 minutos, 3h47. Situação de momento no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Albert Cavalcante, melhorou o público por aí ou ainda não, Albert? A torcida vem chegando lentamente, vem chegando devagarzinho, né? Mas ali, não vi todos do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aqui, né, no estádio Brinco da Princesa, ali perto do tobogã, ali tem uma fila de torcedores chegando. Pode ser que mude esse panorama, viu, Claudinei Costa? Porque, assim, está esfriando aí, 24 graus agora. Ali a turma está meio ressabiada com o time, mas os torcedores vão chegando, viu, Claudinei Costa? Legal. E a pergunta que fica, o Albert Cavalcante, você levou o Japona hoje para o campo? Repita. Você levou o Japona para o campo hoje por causa do frio? Levei, Claudinei Costa, graças a Deus eu levei, porque senão eu trouxe, né? Porque senão estaria, né, passando um belo de um frio, viu, Claudinei Costa? Tá muito bem, fala, Wagner Ferreira. O Albert estava dizendo aí que ele viu o encerramento do aquecimento da Ponte, né? Isso me lembra de um derby em 2003, onde a Ponte ganhou do Guarani por 3-1, aqueles 3 gols do Rirena. E o Beto Zini, que era o presidente na época, numa cortesia toda especial, mandou pintar o vestiário da Ponte, né? A pintura, beleza. Mas foi na véspera do jogo, então ficou um cheiro insuportável de tinta lá dentro. A Ponte não pôde usar o vestiário, teve que usar os corredores para fazer o aquecimento. E quando o time vai para o campo, cadeado fechado. Tem um portão ali do túnel que sobe, né, para o gramado, cadeado fechado. Os caras com pé de cabra lá estouraram o cadeado e entraram na marra. Então são uma das curiosidades, né, desse clássico campineiro. E tem outra também, né? Eu falei de 2001, que foi o último jogo no domingo, 4 da tarde. E esse jogo terminou 1-1. E a TV tinha dado um troféu pro time que ganhasse o derby naquela oportunidade. E aí? Ficou 1-1. Aí resolveram contar os escanteios e deram o troféu pra Ponte. Só que diz a lenda que quem teve mais escanteios foi o Guarani. E na época o diretor de futebol era o Neto. Aí, o que a IPTV fez? Mandou fazer outro troféu para entregar pro Guarani. O Neto falou, não quero, eu quero aquele que tá com a Ponte. Eu não sei que fim virou essa história, cara. Mas contaram errado os escanteios, deram o troféu pra Ponte. Na verdade é aquela coisa bem organizada, né? Bem muito, certinho, né? Muito. Você primeiro vê o que vai acontecer para depois ver o que você vai fazer, né? Cara, que negócio. Aí eu falei, eu lembrei disso, porque eu falei agora e ele falou disso daí, eu falei, lembrei desse fato que aconteceu. Mas, pô, até num troféu dado por uma TV teve confusão, Tem cara. problema. A turma encontra, né? Deixa eu abraçar aqui mais torcedores do Guarani com a gente aqui nessa jornada esportiva. A Cidinha Adame está com a gente aqui. A Maria Oliveira, lá do Padre Anchieta. Também o Roger Augusto, lá em Ubatuba. A Marilda Franco, aqui em Campinas. A Elza Pavan. Todo mundo torcendo pelo Bugre. Pelos lados da Ponte Preta, meu amigo Renê Milani Júnior, que recentemente perdeu a mamãe dele. Hoje deve estar realmente bem triste, mas a gente sabe, né, Renê, que era necessário e que foi feito à vontade dele. Então, isso é que é importante. Também o Júlio César Vieira, diretor administrativo da PESEC, com a gente. O chefe Ungarete, lá do Confraria de La Vitória. E também quem mais aqui com a gente? O Zé Afonso Bittencourt. A Silvana Sandoval, curtindo aqui também a nossa transmissão. Esses todos torcendo pela Ponte Preta. Uma enquete rapidinha aqui. Começando com você aí no Brinco, Albert Cavalcante. Quanto vai ser o derby, Albert? Quem ganha, quem perde ou quem empata? Hoje vai ser 2-0 pro Guarani. Legal, Wendel Coral, repórter da Ponte Preta, para você, resultado do derby. 1-1.
Para você, Marcelo Corsato, que vai narrar a partida aqui nos canais Futebol Interior. Com o coração, 1-0 para Ponte. Com a razão, empate 1-1. Com qual você vai ficar? Razão, 1-1. Legal. Wagner Ferreira, para você, resultado do derby. Eu acompanhei a maioria. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, muito embora o empate sirva muito melhor para a Ponte do que para o Guarani, que a Ponte pode até conseguir, no jogo de hoje, conseguir chegar no G4. E o Guarani, com 1 ponto, pouca coisa vai ajudar, porque está na zona de rebaixamento. Então a vitória interessa para o Guarani. Então um empate vai servir para a Ponte, para o Guarani não serve. Mas, de qualquer maneira, analisando aqui friamente, eu acho que vai dar 1-1. Tá muito bem, tá aí para você então, torcedor dos canais Futebol Interior que está acompanhando a gente pela nossa live no Facebook. Tem pessoal aí no Facebook, quer dar uma registrada rápida aí, Marcelo? Tem, pessoal que tá mandando mensagem aqui, o Jean APP diz que vai ser 3-1 Nega Véia, Fábio Castro Macaca aqui de Minas Gerais, abraço pra você, o Jorge Ramos, o Thiago Ventura, deixa eu ver quem mais aqui, o José Roberto Moraes, o Ricardo Dantas diz que o Guarani vence por 2-0, a Renatinha Dalgalo já chegou com a gente, deixa eu mandar um abraço, você está ouvindo, mas passou por uma cirurgia recentemente aí, o nosso amigo Batata tá se recuperando, ele que mora lá na região de Rio Preto. Um abraço pro grande Batata e boa recuperação pra você, viu, companheiro? Legal, tá aí a rapaziada participando também através do nosso Facebook. Você pode mandar mensagem também através do nosso WhatsApp, 989893526. Tem aqui o Douglas Pereira, que falou que vai dar empate 1-1 no nosso WhatsApp. O Zé Roberto Prestes, da Vila 31 de Março, falou que vai dar 0-0, não tem gol para ninguém aqui nesse derby. E tem também a Maria Eleonora, da Vila Rica, participando com a gente aqui também, dizendo que a Ponte vai vencer 2-1. Com relação à rivalidade, né, Claudinei Costa, você percebe que os torcedores da Ponte, quando mencionam que a Ponte vai jogar no Brinco de Ouro, bom, nós vamos jogar lá embaixo. E pelo lado do Guarani é a mesma coisa, né? O Guarani vai jogar no Majestor, nós vamos jogar lá em cima. E dificilmente no placar você vê escrito na Ponte Guarani. E lá no Guarani você vê Ponte Preta. No máximo a APP ou então visitante. Pois é. Tá aí, Jornada Esportiva. Diga, Marcelo. Só por curiosidade, a gente estava analisando aqui, né? Temos a Bet Champs como patrocinadora da nossa jornada, né? E o Wendel entende mais sobre esse negócio de jogo. Muito. Então vamos lá, Wendel. Vitória do Guarani tá pagando quanto? 2,5. Empate? 2,90. Vitória da Ponte? 4,50. Então nas casas de apostas, o Guarani é favorito. Não, o Guarani é favorito, sim, verdade. Favorito. Guarani a Ponte paga mais. A Ponte paga mais, tá a certo. Ponte é zebra, o Guarani é favorito. Isso quer dizer, Claudinei Corsi, que se o nosso amigo ouvinte jogar na Bet Champs R$1.000 isso, na vitória da Ponte Preta e a Ponte Preta ganhar, ele vai ganhar 4.500. Aí você tirou 1.000 que apostou, vai ganhar 3.500 livre. É um bom dinheiro, né? Tá muito bem. E lembrando que e na Bet Champs, você que ainda não jogou, não entrou, entra, faz o seu cadastro e você vai ter um voucher de R$20 gratuito para você apostar na Bet Champs, parceiraça aqui do futebol interior. E durante a semana eu lembro para você de Campinas e região que nós temos a Shimozono Mega Sorte Loterias com todas as loterias da Caixa para você fazer a sua aposta. 3,54, Albert Cavalcante, Guarani está ok, Albert? Definido e escalado. Legal, o Wendel Coral, a Ponte Preta está ok? Sim. A arbitragem está ok, Albert? Sim. 3,54 para a Prone Alimentos. Em 30 segundos você confere a ficha técnica completa para Guarani e Ponte Preta. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico interino Benhur Moreira vem definido e escalado assim. Maurício Kozlinski, o goleiro, camisa número 30. Diogo Matheus, lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão. João Vitor, o 28, e Ronaldo Alves, o 22. Na lateral esquerda, Matheus Pereira, camisa número 16.
Os homens do meio-campo do Bugrão: Leandro Vilela, 31, Eduardo Persson, o camisa número 8, e ele, o cérebro pensante, Giovinco Augusto, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão: Bruno José, o 17, Júlio César, o 7, e o Nicolas Careca, camisa número 11. Repeteco do Guarani: Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira. Leandro Vilela, Eduardo Persson, Giovanni Augusto, Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca. Caso o técnico interino Benhur Moreira quiser deixar na equipe, ele tem no banco de reservas Rafael Martins, Lucas Ramon, Hernando, Derlan, Eliel, Índio, Silas, Madson, Marcinho, Iago, Ronald e Lucão do Break. Legal, Guarani que vem de empate com o Náutico no último dia 3 de maio, 1-1 nos aflitos em Recife. 5 jogos com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 3 gols e sofreu 5. 5 pontos somados, ocupa a 17ª colocação, com aproveitamento até aqui de 33,3%. Artilheiros: Diogo Matheus, Matheus Pereira e Bruno José com 1 gol cada. Próximo jogo do Bugre, dia 14 de maio, domingo, sábado, às 16 horas, contra Tombense no estádio Soares Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais. Futebol Interior. E do outro lado, a Ponte Preta já definida, escalada pelo técnico Hélio dos Anjos, que hoje manda a campo para o clássico campineiro, goleiro Kaique França, número 12. Na lateral direita, o número 2 é Norberto. A dupla de zaga, mais uma vez formada pelo número 3, Thiago Oliveira, e o 27, Fábio Sanches. Fechando o sistema defensivo da Alvinegra, na lateral esquerda, 26 é Jean Carlos. Meio de campo, 19, Felipe Amaral. 5, Leonaldi, 40, Ramon Carvalho. No ataque, Ponte Pretano, 29 é Chaporã, 10, o capitão da equipe é Luca, e o número 9, Danilo Gomes. Repeteco da Ponte Preta do técnico Hélio dos Anjos: Kaique França, 12, Norberto, 2, Thiago Oliveira, 3, Fábio Sanches, 27, Jean Carlos, 26, Felipe Amaral, 19, Leonaldi, 5, Ramon Carvalho, 40, e Chaporã, 29, Luca, 10, Danilo Gomes, 9. No banco, à disposição do treinador, tem Luan Ribeiro, Fabrício, Moisés Ribeiro, Bernardo, Ramires Albertino, Douglas Santos, Matheus Alessandro, Igor Formiga, Gabriel Venâncio, o Alisson, Wesley Fraga e também o Matheus Anjos. Legal esta Ponte Preta que vem de vitória sobre o Brusque no último dia 30 de abril, 2-0 no Majestoso. 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 3 gols marcados e 3 sofridos, 7 pontos ganhos, ocupa a 10ª colocação, com até aqui 46,7% de aproveitamento. O artilheiro é o Luca com 2 gols. Próximo jogo na Macaca, na sexta-feira, dia 13 de maio, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é o experiente Luiz Flávio de Oliveira. Ele é de São Paulo, é o trio arbitragem de São Paulo, ele é árbitro FIFA, ele que faz a estreia em derby, ele nunca apitou um derby na carreira. E os auxiliares, Daniel Luiz Marques e também Danilo Paulo Zioli, e no VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, também, ele é árbitro FIFA. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 3h59, quase tudo pronto no Brinco de Ouro da Princesa. Mais uma página será escrita no futebol de Campinas. É o derby de 203. Wagner, rapidinho. Luiz Flávio de Oliveira, boa indicação, Wagner? É, ele que foi, né, o irmão dele já havia apitado aquele jogo famoso das 105 faltas, 0-0 no Majestoso, técnico Carlos Alberto Silva do Guarani, enfim, essa história todo mundo conhece. Hoje está bem indicado também. Bom árbitro, Flávio de Oliveira. Legal, eu fico por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora, assumindo o comando da jornada esportiva dos canais Futebol Interior para o Derby 203, vem ele! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Costa.
Salve, salve, internauta, torcedor ligado, conectado nos canais Futebol Interior pro Derby 203. A bola vai rolar, brinco de ouro da Princesa, tarde de domingo, dia das mães. Posse de bola no primeiro tempo, o primeiro tapa na bola é do Nicolas Careca, do Guarani. O Guarani jogando à direita do seu aparelho, a ponte à esquerda. Apita o árbitro. Tem bola rolando nos canais Futebol Interior, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu e você e eu, toda a equipe dos canais Futebol Interior ao meu lado, Wagner Ferreira, Claudinei Corte, Wendel Coral, Albert Cavalcante, o nosso samurai, o Felipe na técnica da Rádio F. Vamos que vamos! A Ponte Preta todo de uniforme na cor preta e o time do Guarani com a camisa verde, meia na cor verde e o calção na cor branca. É posse de bola pro time do Guarani, a Ponte recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque aqui, na sequência Bruno José, Chaporã, chegou, fez a falta, o árbitro vai parar, marcar não, é lateral, deu lateral pra Ponte, lado esquerdo, posse de bola ali pro Jean Carlos fazer a batida. Rádio Futebol Interior no Derby 203. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Ponte no ataque, bola com o Luca de cabeça, devolveu, tocou pro Echaporã, chega a zaga, tira, mas o árbitro vai marcar falta, hein? O árbitro chega, marca a falta ali pra cima do Echaporã, tá parado o jogo, lateral do Guarani chegou no carrinho, o árbitro marcou, viu, Wendel? Falta cometida pelo Diogo Matheus, lateral direito da equipe do Guarani, falta forte, pra cima ali do Echaporã, no tornozelo esquerdo do atacante Ponte Pretano, primeira bola parada a favor da Macaca, logo no primeiro minuto de jogo, 0-0, Marcelo. Muito bem, lembrando que tivemos uma troca aí na arbitragem, né, eu peguei essa escala de árbitros bem no começo da semana, e tava a Neuza Inês Bach como assistente número 1, mas foi trocada pelo Daniel Luiz Marques, de São Paulo. Falta para Ponte Preta, 1:40 desse primeiro tempo, bola. Meu Deus do céu. Quem que foi que fez isso, hein? Jesus amado, Wendel Coral. Pois é, pegou mal demais. Eu vou confirmar, mas aparentemente o Echaporã. Já te confirmo, de qualquer forma, a gente foi capaz ali de ouvir, né? A torcida pugrina fazendo aquela euforia com a cobrança de falta mal batida ali pela Ponte Preta, perdeu a primeira oportunidade da partida. Rapaz, que cobrança de falta ridícula do jogador da Ponte Preta. E o Guarani também não ficou muito atrás não, o Kozlinski, hein? Foi repor a bola ali, deu errado pro Nicolas Careca, que não chegou, é lateral, posse de bola pra Ponte, aqui na intermediária defensiva, lado direito, o Norberto deu pra Luca, chega a zaga, tira com o Júlio César, ex-Ponte Preta, Persson tá na briga, a bola volta, sobra com o Norberto, chega Giovanni Augusto, número 10 do Guarani no carrinho, faz a proteção, a bola se perde e vai embora. É lateral, posse de bola pro time do Guarani, na verdade pro time da Ponte, o árbitro tá marcando pro ataque, então posse pra Ponte no ataque, vai Norberto pra reposição, comecinho do Derby 203, soltou a bola pra Luca, devolveu fraco pro Norberto, aí o Norberto bateu na bola, chegou, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola pro time do Guarani, campo de defesa lado esquerdo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Muito bem, o Wendel Coral já vai trazer informação da Neuza, porque ela não está como auxiliar. Vem Ponte, campo de ataque pela esquerda, Jean, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Mete a cabeça na bola ali o Matheus Pereira, pra tirar, porque aqui pelo lado direito a bola vinha pro Danilo Gomes. Lateral, posse de bola pro time da Ponte, Norberto, fez golaço no último jogo, na vitória da Ponte sobre o Brusque. Vai pra bola, a cobrança de lateral, ameaçou tocar curto pro Leonaldi. Não, vai jogar dentro da grande área. É o lateral barra escanteio, chuveirou com as mãos ali na boca do gol, sobe a zaga com Ronaldo Alves, tira, aí o Persson joga pro alto, ela caiu, voltou, sobrou pra Ponte, vai o Felipe, fez a finta, ganhou da marcação, tocou pra Echaporã, meia esquerda de costas pra marcação, solta a bola pra Jean Carlos, deu a bola ali pro jogador da Ponte Preta, que é o Ramon, recua, começa no campo de defesa pra Fábio, o Sanches, toca a bola pro Thiago, vem Thiago Oliveira, Nicolas Careca, pau nele, falta. Ele ia pro campo de ataque ali, o zagueirão da Ponte, Nicolas Careca chegou, fez a falta, tá parado o jogo. Derby é aqui na Rádio F. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ponte no campo de ataque, perde a bola, vem o time do Guarani, Giovanni Augusto tocou para Bruno José, é bom de bola, é perigoso, o Careca tá pedindo no comando, ele tocou para Júlio César, bateu pro gol, ela passa. Vai embora com o desvio, quase na primeira pontada do Guarani, o Bugre vai pra rede, é escanteio pro Guarani pela direita, Albert. É jogada de velocidade com ele, né, Giovinco Augusto achando pela ponta direita ali, o Bruno José, ele fez o cruzamento pra trás,
Dentro da grande área estava ele, Júlio César, que bateu firme, bateu forte. O vizinho da zaga da Ponte. Escanteio pelo lado direito. Gilvinco Augusto na bola. Thiago Oliveira fez o corte, a bola se perde e vai embora. Então é escanteio, o primeiro do jogo para o time do Guarani. Lado direito vai para a bola o capitão do Guarani, Giovanni Augusto. Perna direita autorizado, chuveirou na boca do gol. Sobe a zaga, tira a bola, volta, sobra para o time do Guarani. Matheus Pereira chegou ali, pediu fotógrafo, não deu. Júlio César cruzou na boca do gol. Fábio Sanches pra jogar de cabeça, pra mandar a bola pela última linha. Marcelo. Outro escanteio pro time do Guarani no mesmo lado, pelo lado direito. Vai, Ney. Abraçando a rapaziada lá em Portugal, na cidade de Viseu, ouvindo a sua transmissão. Aníbal, Arlindo, a Rose e a Cristina. Escanteio pro Guarani, bola pra dentro da grande área, afasta o goleiro, a bola voltou, sobrou pra Júlio César, queimou pro gol, pra fora do gol. Desvio, me parece, no goleiro. E tem uma treta lá do Kaique com o jogador do Guarani. Foi o Kaique, rapaz. Buscou essa porque tinha endereço. É escanteio, Albert. Troca o lado aí. Milagre, milagre, a bola batida fora dentro da grande área, ali Júlio César bateu com a perna direita, a bola foi para a direção do gol, Kaique França fez o milagre, escanteio pelo lado esquerdo, lá vem o Bugrão. Matheus Pereira vai para a bola, 16 no costado, quase 6 minutos passados do primeiro tempo, o Guarani tá no sufoco, quer o primeiro gol do jogo, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, Kaique, voltou, sobrou, a bola dentro da grande área, vai pintar o gol, bateu, já era, mas não tá valendo. Não tá valendo porque subiu ali a bandeira do auxiliar número 2, o Daniel Paulo Zioli. É claro que temos VAR, né? E se o gol for confirmado, o narrador vai soltar o já era de novo. Mas a primeiro momento, o lance está impugnado. Hein, Albert? É, o cruzamento, mais uma vez, escanteio venenoso no lado direito, ali a cabeçada do Nicolas Careca. A bola acabou sobrando para ele, né? O Vilela, ele só teve o trabalho de empurrar das redes. Mas ali, o bandeirinha, o Daniel Paulo Zioli ergueu a bandeirinha e marcado o impedimento, mas que lance para o Guarani, hein? É, na verdade, quem estava impedido era o Bruno José na hora do cruzamento ali, né? Então, portanto, o gol é invalidado. O Leandro Vilela não estava impedido, mas o Bruno José, depois da defesa do goleiro da Ponte na cabeçada que veio ali na pequena área, acabou sendo flagrado em impedimento. Portanto, lance impugnado com menos de 7 minutos desse primeiro tempo. Segue 0-0 no Brinco de Ouro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços. Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Campeonato Brasileiro para você, Série B, Derby 2203, Série B 2022. Você ligado aqui no microfone dos canais Futebol Interior. 0-0, Guarani e Ponte Preta. Zap no ar, vai, Ney. É isso, boa tarde, sou o Matheus da Vila Padre Anchieta e hoje o Derby vai dar Ponte, confiança total. Abraço para todos, Corsato. Muito bem, pessoal que está participando, 989-8935-26 é o nosso WhatsApp, fique à vontade para você participar. Guarani vinha de novo para o campeonato aqui, a bola se perde, vai embora, a bola alongada ali, ninguém foi, é posse de bola para o time da Ponte Preta, tiro de meta para o goleirão Kaique, que já fez alguns milagres no jogo, fazer a reposição. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Ponte Preta tem posse de bola aqui no campo de defesa, tem dificuldade para sair jogando, perdeu, recupera o time do Guarani, Nicolas Careca tocou pro Persson, devolveu, enfiou na frente, pro Nicolas, queimou pro gol, bateu, espalma o goleiro! Rapaz, olha o Kaique França trabalhando de novo. O Guarani é melhor no jogo. Nicolas Careca queimou pro gol. Por pouco, muito pouco, o Guarani não vai pra rede. É escanteio, Albert. É, vai se tornando o nome da partida, Kaique França. Mais uma vez, a zaga da Ponte acabou dormindo, cochilando. Ali o Nicolas Careca recebeu pelo lado esquerdo em profundidade. Bateu firme, bateu forte. O goleirão fez a defesa. Lá vem o Bugrão. De novo escanteio. Giovanni Augusto chuveirou na boca do gol. Vem o toque de cabeça. A bola vai caindo aqui de novo para Giovanni Augusto. Dominou, evitou a saída, linha de fundo. Cruzou rasteirinho na boca do gol. Leonaldi mete o pé na bola para aliviar o perigo da Ponte Preta. A bola voltou, sobrou na intermediária. Persson perdeu, deu bote. Danilo Gomes ganhou a Ponte na recuperação. Luca corre aqui pela direita, lá pelo lado esquerdo. Tá correndo também o Echaporã. Bico esquerdo na grande área, puxou para a perna direita, fez o corte. Bateu pro gol, desviou na zaga, voltou, sobrou o Leonaldi. Deixa ela passar para Norberto. Dominou daí que ele fez o gol contra o Brusque. Solta a bola na frente. Bruno José bate na bola
tira. Bola volta, sobra com o Matheus Pereira, bate no Marcelo. Norberto, vai embora. Sentiu. É posse de bola lateral pro time do Guarani aqui no campo de defesa. Primeiro, o Wendel. Um detalhe interessante, né? Após a terceira defesa, com 8 minutos de jogo ali do Kaique França, foi possível já observar o técnico ali dos Anjos muito bravo, irritado com o início de jogo da Ponte Preta, inclusive conversando com o seu auxiliar também, seu filho Guilherme dos Anjos. Sua informação, Alberti. É o Eduardo Persson, né? Está aí no pedido de atendimento médico. Ele que deu um passe ali pro Nicolas Careca bater firme, bater forte. O Kaique França fazer a defesa. No contra-ataque da Ponte Preta acabou torcendo o pé, mas já está de volta. Que chance, que susto para o Guarani. YouTube. Mandando abraço para o Franco Francisco ligado na nossa transmissão. Marco Antônio Pereira da Silva, lá em Roma, na Itália, torcendo para a Ponte Preta. O Carlos Antônio manda um vai Corinthians aqui. Maringá, Paraná e Bugrão. Vai Guarani, Luiz Fernando. O Hélio Elias em São João da Boa Vista, São Paulo. Aqui é Ponte Preta 2-0, rapaziada. Participando, hein, ô Marcelo? No WhatsApp, no YouTube, no Facebook, por todo lugar, só dá Canais Futebol Interior. Valeu, Futebol Interior no Facebook, no YouTube também, Futebol Interior, Futebol IFI. Manda lá sua mensagem pra gente, compartilha a nossa transmissão. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. No balanço das horas, tudo pode mudar. 11 minutos passados, primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. No brinco, Guarani, Ponte, Guarani, 0-0, Ney. Placar ao vivo, Futebol Interior em andamento, Cruzeiro e Grêmio 0-0. Às 8 da noite, amanhã, tem CRB e Sampaio Correia. Marcelo Corsato. Bota o capacete que lá vem pedrada, aqui vem Ponte, campo de ataque pelo lado direito, Danilo Gomes dominou, saiu com bola e tudo, hein? Saiu com bola e tudo, Danilo Gomes. Aí não teve jeito. O árbitro marcou impedimento. Foi impedimento, né, o Albert? O Albert não, o Wendel. Eu fiquei com a impressão que ele deu, na verdade, o toque ali com o braço. No domínio ali com o braço esquerdo. Agora ele já mudou, marcou lateral. Agora nem ele sabe que ele marca. Mas de qualquer forma, né, a intenção ali da virada de jogo da esquerda para a direita com o Jean Carlos foi uma boa tentativa, mas não teve êxito em formação para Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro. Rapidinho, o que pegou com a Neuza, que não tá auxiliando hoje aí? Ela teve um problema na garganta, né? Durante a semana, Ô, ela dó, foi tadinha. realizar, né, um jogo ali, vou até pegar pela Sul-Americana, Metropolitanos e Montevidéu Wanderers. Então ela precisou ser substituída porque quando voltou ao Brasil, estava aí com um quadro clínico aí de dor de garganta, então foi trocada aí da escala pelo Daniel Luiz Marques. Tá explicado, Corsato? Tá explicado. Boa recuperação pra Neuza. Você Inês preferia Bach. a Neuza, Marcelo? Ah, ia ficar mais bonito o derby, né? E ela é competente, não é só porque ela é mulher e bonita, não. Ela é competente, sim. Aliás, eu vou até perguntar pro meu comentarista, que vai falar desses primeiros movimentos de jogo, mas dessa arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira, que é um árbitro experiente. Eu gostei da arbitragem, pelo menos da escalação do árbitro. Fale do jogo e do árbitro também, mais uma vez que você já falou na nossa abertura de trabalho. Rapidamente falando da Neuza, né? Ela tem 37 anos, é catarinense, mas está apitando pela Federação de São Paulo. Ela mora em Jundiaí e divide apartamento com Edna Alves. As duas estão escaladas pela FIFA para o Mundial do Catar. Luiz Flávio, segurança para o derby, sim, inegavelmente. Com relação ao jogo, o Guarani está mais intenso no jogo, essa é a grande realidade. Vejam que com 12 minutos desse primeiro tempo, o Guarani já teve 4 escanteios a seu favor, o goleiro já fazendo algumas boas defesas e a Ponte ainda não se encontrou no jogo. Evidente, o Guarani é o dono da casa, é o mandante, está mostrando o seu cartão de visita. Esse Wagner Ferreira, comentarista dos canais Futebol Interior, Rádio FI, no Derby 203. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Ponte vinha pro campo de ataque pela esquerda com o Jean Carlos, chegou o Júlio César, fez a falta no lateral que hoje substitui o Arthur. Posse de bola pra Ponte no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você pode mandar sua mensagem, a gente gosta demais da sua participação na nossa arquibancada virtual. Facebook Futebol Interior, compartilha a nossa transmissão. Lá no YouTube também, canais Futebol Interior, procura a gente lá, Futebol Interior, Futebol FI. Enfim, fique à vontade, use e abuse. Tem um WhatsApp que tá na tela, 98989-3526. Manda aí o seu recado, o seu valor. Aqui vem o time do Guarani, campo de ataque pela direita, bola com Giovanni Augusto. Antes dele, Fábio Sanches. Chega, tira, mete o pé na bola, lateral, campo de ataque. Bola pelo lado direito, favorece o time do Guarani. Derby é na Rádio FI.
Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Seja muito bem-vindo, tamo junto e misturado aqui no microfone dos canais Futebol Interior. A Ponte recupera a posse de bola aqui do campo de defesa, vem pro campo de ataque, bola enfiada no comando pra Luca. Chega pra cima dele a marcação do zagueirão, que não quis saber de conversa lá o João Vitor, não. O zagueiro do Guarani meteu o pé na bola, tirou dali, a bola se perde e vai embora. Lateral, campo de ataque, lado esquerdo favorece a Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Aqui vem Ponte, campo de ataque pela esquerda, Chaporã, chuveirou na boca do gol, afasta a zaga do Guarani, tira, briga, Bruno José, chega na dividida, Leonaldi, sai do gol com Slinski, deu um soco na bola, a bola voltou, sobrou aqui do lado direito, perna esquerda, vai Danilo Gomes, tocou pro Naldi, cruzou na boca do gol, bate no rosto do Persson, que tá caído dentro da grande área. Tomou um pé do ouvido ali o jogador da equipe do Guarani. A bola se perde e vai embora. Escanteio pra Ponte, Coral. Certamente deve ter doído, né? Ali pro Eduardo Persson, uma boa troca de passes ali entre a Ponte Preta e o Leonaldi. Ali tá a tentativa de cruzamento, tá sentindo até agora, né? Deve estar com o seu ouvido ali zunindo, mas fato é que a Ponte Preta tem o primeiro escanteio lá pela ponta direita a ser cobrado, Danilo Gomes da bola. Chegando dentro da grande área os dois zagueiros da Ponte Preta, Thiago Oliveira, Fábio Sanches. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Você tá ligado nos canais Futebol Interior. E a Ponte vai mudar. Rapaz, o que pegou lá, hein, Coral? Fábio Sanches, ali por alguma lesão, a gente vai checar. Vai embora o 27 da Ponte para a entrada de Fabrício, o número 4. Então uma mudança já no sistema defensivo da Ponte com 15 minutos de jogo. Foi embora o Fábio Sanches, 27. O Fabrício Dornelas, número 4, já em campo. E aí, meu comentarista Wagner Ferreira, sai Fábio Sanches. A preocupação, né, com relação ao Fabrício, que é tido por muitos como um jogador lento. E ele que vinha sendo um jogador que dava tranquilidade ali. Inclusive deixando o Thiago Oliveira jogar bem mais à vontade. Agora, com essa alteração aí, complica um pouquinho para a defesa da Ponte. Vamos ver se o Fabrício desmente todo esse retrospecto. Fabrício, que é ex-Guarani, escanteia a bola para dentro da grande área, afasta a zaga do Guarani, tira, a bola volta, sobra do comando aqui do lado esquerdo para a Ponte, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte, aí o Guarani recupera com o Giovani domina pelo lado direito com a perna esquerda, devolve, solta a bola, toca aqui no campo de ataque, bola com o Matheus Pereira, empurrou o Danilo Gomes, a bola se perde, vai embora, mas o árbitro marcou falta para cima do Danilo Gomes. Derby é na Rádio FI. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Wilson Correia, Lula dos Santos, Fábio Castro, Renato Bueno, Felipe Faria, Jorge Ramos, tá todo mundo acompanhando a gente aqui no Facebook. Manda lá sua mensagem também, Futebol Interior, compartilha a nossa transmissão, manda pra mais gente, pra quem são seus amigos aí nas redes sociais, no YouTube também, compartilha lá a nossa transmissão, mete o joinha, se inscreve no canal, Futebol Interior, tamo junto e misturado. Posse de bola, campo de defesa, favorece o time do Guarani, bola aqui pelo lado esquerdo, Guarani, como eu disse, defendendo o gol que fica à direita do seu aparelho, neste primeiro tempo. A Ponte Preta, consequentemente, defendendo o gol que fica à esquerda. Posse de bola para o time do Guarani aqui no campo de defesa. A Ponte faz a pressão. Jogadores da Ponte Preta chegam ali na proteção ali para cima da defesa do Guarani. A bola volta, sobra para a Ponte. Echaporã bateu na bola, bate na bola o jogador do Guarani. A bola bate no Echaporã, vai embora. É lateral, posse de bola, campo de defesa lado direito. Favorece o time do Guarani. Derby é na Rádio FI. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Seja muito bem-vindo, tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho, vamos que vamos com os canais Futebol Interior no Derby 203. Você ligado, 18 minutos e meio passados deste primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 pra Ponte Preta. O Guarani vai tocando bola aqui no campo de defesa. A bola, nossa, que bola recuada essa, hein, queridão? Leandro Vilela tocou ali pro João Vitor dentro da grande área, a bola tava saindo para evitar o escanteio, ele teve que se virar e tirou, a bola sai pra lateral lá, hein, Wendel? E pela segunda vez, né, o zagueiro João Vitor não quis saber de brincadeira, afastou o perigo, a Ponte segue no campo de ataque 0-0, Corsato. Ponte tá no campo de ataque pelo lado esquerdo, bola com o Echaporã, chega, bate na bola, zaga da equipe do Guarani, a bola volta, sobra do campo de defesa para Dornelis, trabalhando pela primeira vez o Fabrício, a bola caiu, sobrou aqui pro Jean Carlos bateu pro Echaporã, chega antes dele, bate na bola Diogo Matheus, a bola se perde, vai embora, lateral pra Ponte, que segue no ataque, 19 minutos passados do primeiro tempo, tá 0 pra Ponte, 0 pro Guarani, 0 pro Guarani, 0 pra Ponte, Marcelo. Lateral, bola jogada pra dentro da grande área, afasta a zaga do Guarani, tira, cai aqui no campo de
defesa pro Thiago Lopes da Macaca. Fala, Ney! Tem um WhatsApp aqui, mas não tem o nome da pessoa. Não, tem sim, Derli, de Campinas. Ele ou ela, né, perguntou aqui, por que não deram uma Neusaldina para a Neuza? Nossa senhora! Meu Deus, lateral, posse de bola lá do esquerdo pro time da Ponte Preta, vai pra bola Giancarlo jogou essa bola aqui pro Luca vai pra cima da marcação dele, João Vitor, pau nele, falta, tá parado o jogo, falta pro time da Ponte Preta, aqui pela meia esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. A Ponte não quer ficar com a bola não, deu a bola pro time do Guarani. O Guarani só que devolveu pra Ponte, também não quer ficar com a bola. A Ponte recupera, vem com o comando aqui, bola com o Leonaldo, chega a zaga, tira. A bola cai na intermediária pro Felipe Amaral, agora mais a defesa ainda pro Thiago Lopes. Zap no ar, vai, Ney. Da Giovana Catusso, de 14 anos. Estou na sintonia com o meu pai, o Júlio César, desejando pra gente aqui boa jornada. Muito obrigado, viu, Giovana Catusso? Um abração pra você. Ponte no ataque, Danilo Gomes aos trancos e barrancos, perna direita, bateu pro gol, bate na zaga da equipe do Guarani, tira dali Ronaldo Alves, podia ter tocado, hein, ô queridão, a bola voltou pra Norberto, deu pro Naldi, daí Leonaldi, bateu pro gol, ela passa, vai embora. Na verdade era o Amaral que tava lá, o Felipe Amaral queimou de perna direita, ela passou, foi embora, foi fominha também o Amaral, aliás, em duas jogadas, o Danilo Gomes na primeira e o Amaral na segunda, os dois foram fominhas. Demais, Corsato, tinha que ali ter tocado, né? Era mais fácil e até mais plausível o jogador ter tocado do que arriscar o arremate. A Ponte, então, que tentou 2 finalizações consecutivas. A bola foi pra fora, sem perigo. 0-0, o tiro de meta já cobrado. Kozlinski todo de vermelho. Tá parecendo um tomate, o Kozlinski. O goleiro da Ponte tá parecendo uma laranja. O Kaique França tá todo de laranja. Vem pra bola. O Carequinha, Calvo, Bruno José pro time do Guarani na direita. Diogo Matheus cruzou na boca do gol. Passa por todo mundo, volta, sobra. Do lado esquerdo, da direita pra esquerda, Matheus Pereira. Não avisaram que tinha ladrão. Chega Danilo Gomes e afasta o perigo pro time da Ponte Preta. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. No cronômetro, 21 minutos e 40 passados, primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. No brinco, Guarani Ponte, 0-0, Claudinei Corsi. Legal, lembrando que ontem pela Série A3, o Comercial de Ribeirão empatou com a Votuporanguense e está na Série A2 do ano que vem do Campeonato Paulista. E o Noroeste também venceu 2-0 e é mais um novo integrante da Série A2 do Campeonato Paulista. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe de esportes dos canais Futebol Interior. Guarani tem um escanteio lá pela direita. Tá ventando. Tá ventando no brinco de ouro da princesa, só que o vento é contra o ataque, hein? Giovani vai pra bola. Chuveirou, aberto na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte Preta, tira. Rebote sobrou pra Matheus Pereira do time do Guarani. Lateral esquerdo, toca a bola pra Júlio César. Perna direita, jogou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, tira. Com o Thiago Lopes. Agora Oliveira. A bola volta, sobra aqui na intermediária defensiva para Júlio César de cabeça, deixa pro Persson, aí ele joga a bola perna direita para ninguém, a esmo, a bola fica nas mãos do goleirão da Ponte, o Kaique, que fica com ela. Meu comentarista Wagner Ferreira, passamos da metade do primeiro tempo, fala do jogo aí, Wagner. A Ponte tenta equilibrar o jogo, o Guarani vinha mandando na partida, principalmente explorando o lado direito, entendendo que o Jean Carlos é um canal ali por onde o Guarani pode atacar, realmente. Pelo lado direito, o Guarani encontrou as melhores facilidades. E a Ponte já vai equilibrando o jogo, já teve um chute do Amaral aí que passou perto. Vem Ponte, pela esquerda, Echaporã cruzou, a zaga tirou, a bola voltou, sobrou, vem o toque de cabeça, ela se perde e vai embora. Norberto tava lá, Luca também, jogador do Guarani caído na pequena área. Rapaz, tem sangue pra todo lado, hein, ô Coral? No jogo de cabeça do Norberto com o Luca, ali no bate-rebate, saiu mal demais o goleiro Maurício Kozlinski, e na tentativa ali de cabeceio, não se entenderam muito bem o Norberto, número 2, com o Luca da Ponte, camisa 10. O Norberto tá sangrando. E eu fiquei com a sensação de que o corte no supercílio do Luca também, Marcelo. Muito bem, então deu ruim aí para 2 jogadores da Ponte. Tem o do Guarani caído também. O jogo tá parado. A Ponte Preta teve uma chance aqui, mas... rapaz, os dois mesmo, hein? Norberto e Luca. Feia, viu? Não dá pra marcar pênalti porque foi um batendo a cabeça com o outro ali, né? E os dois estão sendo atendidos pelo departamento médico da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Lembrando que aos 16 minutos, né, Wagner Ferreira, o Fábio Santos já saiu contundido. Se tiver que mexer, mais uma vez, o Hélio dos Anjos vai perdendo trocas aí. Vai dar ruim pra Ponte nesse jeito, né? Perdendo 16 minutos, perde o seu principal jogador de defesa. E agora, 2 jogadores importantes, o lateral direito, né, o Norberto, que vem subindo de produção, fez um golaço no último jogo, e o Luca, né, que evidentemente não pode sair. Marcelo. E já tem 2 jogadores da Ponte ali no trabalho de aquecimento. Igor, Formiga e Bernardo. Fala, Ney. Só frisando que no clássico está acontecendo também lá em Goiânia, Atlético Goianiense e Goiás. O Goiás está vencendo 1-0. O gol aos 46 segundos através do Elvis. Muito bem, Elvis não morreu, ele fez gol pro Goiás. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja muito bem-vindo. Você tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho, vamos juntos. Jogadores da Ponte Preta fazendo o trabalho de aquecimento por lá, quem sabe vamos ter mexida de novo na macaca. Vai, Coral! O detalhe é que o Luca tá se contorcendo muito ali no chão, evidentemente muitas dores. Acredito que não vai dar pro camisa 10 Ponte Pretano. O Norberto aparentemente ali com uma situação mais já encaminhada, já colocou aquela touca também de proteção, aquela touca de nadador. Mas o principal jogador da Ponte se contorcendo no chão, não sei não, hein? O Norberto vem de frente, né? O Luca, ele ia fazer a cabeçada, mas ele vira o rosto. Então, claro, quem tem mais força é o Norberto, né? Os dois foram para a mesma bola. E de frente estava o Norberto. De lado estava o Luca. E parece que realmente do lado lateral, né, do rosto do Luca, mais sensível, acabou sentindo mais. Rapaz, deu ruim aí pros 2 jogadores da Ponte. André Sampaio, Maria Aparecida Adame. Obrigado a todo mundo que tá aqui no Facebook. Vamos bombar aqui no Facebook, lá no YouTube. O Claudinei tá acompanhando as 2 lives, tanto no Futebol FI como no Futebol Interior. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. 26 minutos e 40 passados deste primeiro tempo. É derby. E o placar do jogo é esse. No Brincão de Ouro da Princesa, 6ª rodada. Guarani e Ponte empatam 0-0. E aí, Ney, dá uma passada no placar ao vivo do Futebol Interior. Legal, vou falando da Série A do Campeonato Brasileiro. Estão jogando Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. Tá 0-0 no primeiro tempo. E lá em Goiás, o Atlético de Goiás vai perdendo para o Goiás por 1-0. Marcelo Corsato. Aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. O Norberto já tá ali com aquela touca de nadador. O Luca também, mas repito, tá se contorcendo muito ali, sentindo muitas dores. O número 10 da Ponte Preta. A ver, já se levantou ali, se vai ter condições de permanecer. Eu não sei não, hein? E ele não vai poder nem entrar em campo, porque a camisa vai trocar a camisa. Vai ter que trocar a camisa. O Norberto, eu não sei se vai sair ou não, parece que não, né? Mas se o Norberto e o Luca ficarem fora, a Ponte nesse momento com 9 no gramado. O Guarani já coloca a bola em jogo. Mais ou menos aí uns 4, 5 minutos, hein? Que eu acionei o comentarista. Quase metade do primeiro tempo, estamos com quase 28, então vamos ter um bom número de acréscimo aí neste primeiro tempo. Posse de bola para o time do Guarani, que no campo de defesa vai dominando por ali, o jogador que é o Diogo Matheus, solta a bola no campo de defesa para João Vitor. Ronaldo Alves está pedindo, ele viu, tocou para ele, Ronaldo Alves, o 22, anda a equipe do Guarani, vira o jogo da esquerda lá para a direita, tentava chegar no Bruno José, ex-jogador do Cruzeiro, a bola fica para o time da Ponte Preta, chega na recuperação, Jean Carlos, tocou para o Echaporã, perdeu, Bruno José deu o bote, tocou para o Careca, chega a zaga, tira a bola, volta, sobra de novo pro Guarani, ganha na recuperação, o time do Guarani com o Nicolas Careca, deu a bola pro jogador que é o Diogo Matheus, fica com ela, Leandro Vilela também trabalhou nessa jogada, Giovanni Augusto fez gol no último derby, vitória do Guarani no Campeonato Paulista 3-0, domina o capitão da equipe do Guarani, Leonaldo tá na marcação, a bola volta, sobra pelo lado esquerdo, vai trabalhando com o Matheus Pereira, solta a bola aqui na quarta zaga, defensiva do Guarani, bola com o Ronaldo Alves, já deu de primeira, tocou pro seu companheiro de zaga, barbudo, cabelo na régua número 1, ali o jogador que é o João Vitor, dominou, João Vitor ou João Victor, como queiram, posse de bola para o time do Guarani, enfiada na frente, lado esquerdo, bola para Júlio César, pôs no peito, tocou na frente, eu achei que ele bateu com a mão na bola, hein? Voltou. Mas o árbitro não viu, então é lateral para o time do Guarani, informação? Luca já em campo.
Guarani no ataque pela esquerda. Vem cruzamento na boca do gol. Passou, sobrou do lado direito. O Diogo Matheus vai pintar o gol. Trava a zaga da Ponte. Tira, sobra. Bruno José, linha de fundo. Demais ali o tapa que ele deu na bola. Aí a bola acabou se perdendo, foi embora. Foi com muita sede ao pote. Não é não, Albert Cavalcante? O cruzamento primeiro do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, que na hora que os jogadores da Ponte Preta estavam sendo atendidos, ele estava levando um papinho com o Benhur. Assim ele fez o cruzamento da esquerda para a direita. Ali o Diogo Matheus, ele foi travado. Ali a bola sobrou para o Bruno José, que acabou esticando muita bola. Segue, Ponte Preta 0, Guarani também 0. Posse de bola pro time da Ponte Preta, recupera, é o Ramon, ganhou, o jogador do Guarani ficou caído, ele vem pela meia esquerda, solta a bola do lado esquerdo pra Echaporã, devolveu, tocou pro Ramon, linha de fundo, opa, a bola foi embora, hein, mas o jogador do Guarani tava nele, e vão brigar os dois ali, nem o Ramon quis o pênalti, na verdade, né, aí o João Vitor foi lá, tá todo mundo pra cima do árbitro da partida ali, achando que o jogador da Ponte tentou cavar um pênalti, mas tem jogador do Guarani caído na origem do lance, né, Wendel? O Leandro Vilela, ele tá reclamando ali uma cotovelada do Ramon Carvalho, 40 da Ponte Preta ali com seu braço esquerdo, realmente pegou ali no maxilar, né, na boca do volante da equipe do Guarani. O árbitro da partida, Luiz Flávio de Oliveira, mandou seguir, mas tá até agora sentindo bastante. Acertou, né, mas achei lance de jogo, mas se sai o gol, acho que o gol ia ser anulado. Vai, Clau. No Zap, desculpe. Boa tarde, parabéns a todos pela transmissão do derby, estou na audiência pelo YouTube, direto do Mato Grosso do Sul, torcendo pela vitória da Macaca. Parabéns pela transmissão, meu amigo Marco Pedreiro, plantador de soja lá no Mato Grosso, viu, Marcelo? Tá, nós, tá com a bala, hein, E o jogo tá parado, é claro que a gente sabe que na Série B tem VAR, né? Então se tiver algum lance aí que o VAR entenda que precisa chamar o árbitro, vai te chamar. E não foi o que aconteceu, porque a bola tá ali pra batida do tiro de meta do goleiro do Guarani, o Kozlinski. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Bora participar aqui no Facebook, Futebol Interior. Abraço pro Aparecido Alves da Silva, também pra Rosângela Forte, o André Sampaio. Obrigado a todo mundo que tá junto com a gente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Já tem um intervalo, FI no comando do Claudinei Corsi. Ponte Preta tem posse de bola aqui no campo de ataque pela direita, Leonaldi soltou na frente, era pro Danilo Gomes, Luca tava lá também, chega a zaga, tira. Chegou o Matheus Pereira, meteu o pé esquerdo na bola, tirou lateral pra Ponte. Lado direito, dois jogadores da Ponte com a touca de nadador, né? O Norberto e o Luca. O Luca tá lá, camisa nova, sem sangue, capitão da Ponte. Tocou pra ele, pro Norberto, os dois trabalhando. A bola aqui pelo lado direito, chega o capitão do Guarani, Giovanni Augusto. Tira, mete o pé na bola, é outro lateral pro time da Ponte Preta. Vão analisar lá a situação do Luca, hein? Se tiver saindo sangue, meu filho, não dá. Tem que sair. Tá saindo sangue, né, Wendel? E ele já se lamenta, porque ele sabe que não vai dar pra continuar em campo, né? Por isso que ele já sai ali fazendo sinal de negativo com a cabeça, mais uma vez. O artilheiro da Ponte sabe ali que dificilmente vai ter essa condição de permanecer dentro das quatro linhas. Nós falamos isso desde o início da jogada, né? A ver a gravidade ali, vê-lo também se contorcendo no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Situação bem delicada do atacante da Macaca, que agora vai passar mais uma vez para o atendimento médico. Vamos ver, porque tinha jogador da Ponte no trabalho de aquecimento, o Bernardo parece que não tá mais, né? Mas vamos aguardar aí para ver como vai ser a situação do Lucas. Se sair, será o segundo que sai por problemas, né? O Fábio Sanches, contusão, e o Luca aí, um encontrão com o seu companheiro Norberto, tem ali no seu rosto, perto do seu olho ali, sangue, não pode jogar, não tem jeito. E se sujou a camisa, vai ter que sair de novo, viu, queridão? Por enquanto não sujou a camisa de novo, não. Mas ele balança a cabeça, acho que não vai dar mesmo, hein, Wendel? Voltou, né? Fez ali um novo curativo, tá sem sangue agora. Evidentemente, no intervalo, ele vai passar por uma nova avaliação. Vamos ficar de olho na situação do Luca, não tá fácil. E ele voltou, o Benhur não gostou, Léo. Falou pro Luiz Flávio, você deixou o cara voltar com o time deles no ataque. Posse de bola pra Ponte, a bola com o Norberto, jogou na frente, era pro Danilo Gomes, sobe. A zaga da equipe do Guarani tira, cai, sobra com o Amaral. Ih, rapaz, deu passe errado. Bruno José dominou, contra-golpe, tocou pro Nicolas Careca. O Luiz Flávio deu uma força ali pra zaga da Ponte, deu uma atrapalhada no Careca. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte pelo lado esquerdo. Echaporã ganhou. Falta
Falta pra Ponte. Já tinha sido no primeiro lance, né? Ele deixou seguir. Aí no segundo, Bruno José disse que não, balança a cabeça. Jogo tá parado, posse de bola pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Vem com a gente nas redes sociais Futebol Interior, Facebook, YouTube, Futebol Interior. Manda sua mensagem na nossa arquibancada virtual. A gente gosta demais da sua participação. Ponte tinha posse de bola, já perdeu. Recupera o time do Guarani. Falta no Vilela, hein? Falta no Vilela, chegou pra cima dele ali, me parece o Ramon. Jogo tá parado, Luiz Flávio de Oliveira conversa com o jogador da Ponte. É falta, campo intermediário ofensivo, favorece o time do Guarani pela direita. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital Futebol Interior marcando pra você 35 minutos passados o primeiro tempo. Eu conto pra você, no Derby 203 tá tudo igual, ninguém é de ninguém, Ney, 0-0. Legal, e o Cruzeiro sai na frente no clássico contra o Grêmio. Cruzeiro 1, Grêmio 0. E amanhã, às 8 da noite, teremos CRB e Sampaio Correia. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Jogo truncado, vem Ponte, campo de ataque, bola com Danilo Gomes. Chega, faz a falta, Nicolas Careca. Tá parado o jogo. Antes até do meu comentarista, fala, Wendel. Um jogo truncado, né? Muitas faltas aí para 35 minutos de partida. Hora da Ponte Preta, hora também do Guarani. Enfim, tá um jogo bem pegado. É um jogo bem travado, né, meu comentarista Wagner Ferreira? Depois da contusão dos dois jogadores da Ponte, o Norberto e o Luca, o jogo deu uma queda, deu uma esfriada, porque o Guarani estava com posse de bola e procurando jogar, e a Ponte se defendendo. Mas aí esfriou, os ânimos se esfriaram, o jogador, o juiz está muito bem no jogo, acompanhando bem a partida, não deixando os jogadores, inclusive lance para cartão amarelo, ele vai lá, tenta conversar primeiro antes de aplicar o cartão. Está muito bem no jogo o árbitro, Guarani um pouquinho melhor com posse de bola e a Ponte Preta equilibrando o derby. Tá um jogo interessante. Jéssica Fernando, Madá Ribeiro, todo mundo com a gente. O Norberto saiu de novo. E não vai ter camisa desse jeito. É que a camisa tá sangrando ali, tá com sangue na verdade, né? Na parte de trás, ali também na parte da gola, e voltou a sangrar o Norberto. Rapaz. Se eu sou o Hélio dos Anjos, ou Wagner Ferreira, eu tiro os dois, hein? Eu tiro os dois, porque isso aí uma hora vai dar um B.O. aí, hein? Porque vai ficar com o jogador a menos em campo, vai dar ruim, hein? Vai trocar de novo. Haja camisa, hein? O problema é um número, né? Talvez então, tenha outras camisas, mas não com o mesmo número. E aí faz o quê? Faz uma fita crepe, pega uma fita crepe e improvisa um número lá, já vi muito isso. Caiu. Quem? Persson, Eduardo Persson está no chão, o Carrinho Maca vai entrando, né, Preocupa quando o técnico interino Benhur Moreira chama o Giovinco Augusto para levar o Lero. Ele não está gostando de alguma coisa, esbravejando muito com o sistema defensivo. Quando ali o Persson vai ser levado, ele levanta, ele quer atendimento, não quer, ele vai ter que sentar, vai ter que sair fora. Mas ali está reclamando alguma coisa no tornozelo, viu, Marcelo? Quem é o 98, Albert? Vai entrar aí, hein? O camisa do 98 vai entrando o Madison. O Madison, camisa número 98, vai entrando no lugar do Eduardo Persson. Então, Persson, camisa número 8, foi embora e entrou o Madison, camisa número 98. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Reinaldo Belê tá com a gente também, obrigado a todo mundo que tá participando, mandando mensagem. Norberto de camisa nova, outra camisa, é a terceira dele no jogo. Recuperou o passe de bola, perdeu na sequência, ganha o time do Guarani, mas o Norberto ganhou na boa, o árbitro disse que foi falta. Danilo Gomes que fez a falta, segundo o árbitro. E aí, meu comentarista Wagner Ferreira, sai o Persson também contundido para a entrada do Madison, a primeira no Guarani. Bem, o Persson estava jogando muito recuado aí nesse jogo do Guarani. Ele que, evidentemente, joga sempre com um pouquinho mais de liberdade para pisar na área, até chegar e bater para gol. Hoje estava jogando um pouco recuado e esperando, evidentemente, que a Ponte fosse dar mais calor. Infelizmente teve já no lance anterior, ele estava puxando a perna. Então realmente teve que ser substituído pelo Madison. Eu acho que o Guarani perde com essa alteração. Perde o Guarani, segundo Wagner Ferreira, comentarista dos canais Futebol Interior. Derby 203 é aqui na Rádio FI.
Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Guarani no ataque, pela esquerda, Júlio César, pra lá, pra cá, chega Danilo Gomes, mete o pé na bola, tira. Bola que foi alongada antes, ali pro Bruno José, quase, se ele domina, ele ia ficar cara a cara, frente a frente com o Kaique França, que já trabalhou muito no começo do jogo. Lateral, posse de bola, lado esquerdo, favorece o time do Guarani. Nicolas Caleca, foi falta no Nicolas, hein? Foi falta no Nicolas, o árbitro não viu, a bola voltou, sobrou, caiu na pequena área, sai do gol, Kaique França. Pra pegar o goleiro da Ponte Preta, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. YouTube, Futebol Interior, se inscreva no nosso canal. Mandar um abraço aqui pra galera da W Esportes com a gente também. Um abraço pro Rochinha. O comercial, o ano que vem estará na Série A2. O ano que vem tem Ponte Preta e Comercial na 2. Um abraço pra galera da Rádio Futebol na Canela. Pessoal que tá acompanhando a gente também, retransmitindo o nosso som. E o pessoal do portal Araraquara News. Tá todo mundo com a gente nesta tarde no Derby 203. Por enquanto tá tudo igual, 0-0. 40 minutos passados do primeiro tempo. A Ponte Preta recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque, tá trabalhando pelo lado esquerdo. Echaporã vai pra cima da marcação, pra lá, pra cá. Bico esquerdo da grande área, tocou pro Jean Carlos. Cruzamento na boca do gol. Chega por baixo. Faz o corte, João Vitor. Cruzamento do Jean Carlos tinha endereço, hein? Ele procurava o Luca dentro da grande área. Guarani tinha posse de bola, perdeu, recupera. A Ponte Preta, bola com o Ramon pela meia esquerda. Tocou para Jean Carlos, linha de fundo, cruzou na boca do gol, no peito do Diogo. Explodiu no peito do jogador do Guarani, foi embora, escanteio pra Ponte, Coral. Ponte vai gostando mais da partida agora, Marcelo. A jogada da Macaca toda construída pela ponta esquerda, na tentativa de um novo cruzamento do jovem Jean Carlos. Afasta o perigo Diogo Matheus. É escanteio pra Macaca, o segundo da partida, o primeiro lá pela ponta esquerda. A Ponte Preta tem escanteio, vai pra bola. Ali me parece o Danilo Gomes, é ele. Na bola, dentro da grande área, Thiago Oliveira. O Danilo pede pra... Echaporã, não é o Danilo não. Echaporã que vai pra ela. Echaporã que tem uma atadura. Ali no braço esquerdo, tem um problema no dedo. Cruzamento, rasteirinho na boca do gol, afasta, a zaga tira 3 vezes pra tirar de vez ali. Quem completou foi o Júlio César de cabeça. Procurava o Bruno José, que é o mais adiantado do Guarani. A bola sobrou pra Ponte Preta, pra Norberto. Carrega de novo pro campo de ataque pela direita. Ih, rapaz, perdeu, recupera o Guarani. Chega Fabrício, olha o Fabrício, rapaz. Que tranquilidade, fez o giro, a finta pra cima do Júlio César. Sai jogando pra Ponte, deu pra Amaral. Amaral tocou pra Ramon, fez a finta, fez o giro pra cima da marcação. Pode até bater pro gol, bateu, chega, a zaga tira, afasta. Ela cai na intermediária, Diogo Matheus dá um bico na bola, subiu, voltou, caiu no gramado aqui o jogador do Guarani. Leonardo na dividida, o árbitro disse que tá valendo tudo isso. Aí foi pra bola, Felipe Amaral, tá desatento, hein, Felipe? Acorda, Felipe. Perdeu, recupera o time do Guarani. Giovanni Augusto é bom de bola, o 10, capitão do Guarani. Soltou bola na esquerda para Bruno José. Cortou, fez a finta, o primeiro, o segundo. Vai bater pro gol, bateu travado, voltou. Júlio César bate na bola, a zaga da Ponte. Jean Carlos estava lá. Bruno José, quando ele fez a segunda finta, se ele bate, ia complicar para a Ponte. A bola voltou, sobrou para o time do Guarani. Aí o Luca deu um bico na bola para trás. Deu um bico na bola para trás, sobrou aqui para o campo de defesa para a Ponte. Norberto, alonga o passe, pede a movimentação dos companheiros. Danilo não foi. Aí chega por ali o Matheus Pereira. E recua essa bola para Kozlinski, goleirão da equipe do Guarani. Tem dificuldade por ali, hein? A Ponte faz a pressão. Ele tem que jogar a bola aqui do lado esquerdo para o Matheus Pereira, dá um bico na bola. Joga na frente. A bola sobrou para Norberto. Norberto deu a bola para Felipe. Felipe soltou, devolveu para Norberto. Lado direito, vai para cima da marcação ali do Matheus Pereira. Para lá, para cá, faz o giro, faz o corte, encosta na marcação. Jogador do Guarani sobra para Danilo. Chuveirou na boca do gol. Subiu o Echaporã muito alto. Ela foi embora, tiro de meta. Vamos lá. E tem YouTube no ar, vai, Ney. É isso, Futebol Interior. Mandando um abraço aqui pro César Sartori. Tá com a gente aqui. O Diego Castro. Torcida única é uma vergonha. O Jefferson Garcia Bispo. Meu cunhado é Guarani, mas hoje é Ponte. César Sartori diz que o cunhado dele não é nada. O Carlos Ferreira, vai Ponte. E o pessoal lá de Maringá diz que a Ponte Preta tá fraca, o Guarani também, mas que o Guarani no segundo tempo, ele cai muito de produção e aí a Ponte pode vencer, disse o Luiz Fernando. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Manda abraço pro nosso repórter feliz André Luiz, que tá acompanhando a nossa transmissão. Abraço pra você, Andrezão. Bom domingo pra você aí. O Sandro Nunes. Boa tarde, equipe Nota 1000. Não dá pra ficar com Nicolas Careca. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Agora o Norberto chegou, fez a falta pra cima do Bruno José. Tá parado o jogo, falta, posse de bola, campo de ataque. Pela meia esquerda favorece o time do Guarani. 44 minutos passados do primeiro tempo. Pelas minhas contas aqui, pelo menos 5 minutos de acréscimo, hein? Porque o jogo ficou parado um tempão. Falta pro Guarani. Atenção, Giovanni Augusto Suverão na boca do gol. Passa por todo mundo. Ele procurava o João Vitor. A bola subiu, foi embora. Marcelo. Tiro de meta pro goleiro da Ponte fazer a batida. Vai, Coral. Arrisco em 4 minutos. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Meu comentarista Wagner Ferreira, finalzinho desse primeiro tempo, fala do jogo, segue 0-0. Caiu muito, né, o ritmo do jogo. O Guarani começou com tudo no primeiro tempo, criou 2 chances, a Ponte respondeu, teve uma com o Amaral chutando de fora. Fora isso, a Ponte não criou grandes oportunidades. E nem o Guarani, porque o jogo acabou ficando equilibrado. Agora, o internauta aí acabou dizendo que no segundo tempo o Guarani costuma pregar. Realmente, o histórico é esse. O Guarani joga um primeiro tempo razoável e no segundo cai. E a Ponte pode tirar proveito disso, porque tem um time mais jovem, um time mais de velocidade, pode tirar proveito disso. O internauta tem razão. Mais 7. Rapaz, vamos até 52, tem jogo e atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. No balanço das horas tudo pode mudar. 45 minutos e meio passados deste primeiro tempo. No brinco, derby, 0 Ponte, 0 Guarani, 0 Guarani, 0 Ponte, Ney. Placar ao vivo, Futebol Interior, focalizando a Série C do Campeonato Brasileiro em andamento. Atlético do Ceará 1, Figueirense também 1. Às 5 da tarde tem ABC do Rio Grande do Norte e Volta Redonda do Rio de Janeiro. Marcelo Cossato. Se a lenda for mais interessante que o fato real, fique com a lenda. Aqui, Canais Futebol Interior, nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Marcelo, O Jorge Ramos acertou, 7 minutos de acréscimo. Fala, Ney! como é que é o negócio da lenda aí? Cara, o dono dessa frase é o Arthur Eugênio. Se a lenda for mais interessante que o fato real, fique com a lenda. Olha a Ponte, campo de ataque pela direita, Norberto, jogador do Guarani caído no gramado, bola pelo lado direito para Danilo Gomes, linha de fundo, saiu Danilo, avisa o Danilo, Wendel, que passa daquela linha ali, não vale mais, não pode jogar mais, viu? O Danilo ele tem força de vontade, né, tem determinação, é focado, falta um pouco de feeling, né, ali pro atacante Ponte Preta, é muito jovem. A tentativa foi boa, mas a bola saiu pela linha de fundo. Interessante, né, o Coral. O Danilo Gomes, ele é canhoto. Sim. Ele tá jogando aberto aqui pela direita. Sim. Não fica com a dificuldade que ele teve agora. Fica penso, né? Fica penso. O Sérgio Braz tá dando uma cornetada aqui. O Guarani tem que aprender a jogar com o meio mais próximo. Tá jogando muito longe, meio perdido. Acorda, Guarani. E o Ivan Oliveira manda um vamos lá, macaca. Canais Futebol Interior Futebol aqui. Interior. Nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Seja muito bem-vindo, Futebol Interior, no YouTube, Facebook, compartilhe a nossa transmissão, dá um joinha lá, fique à vontade, use e abuse, a Ponte vem pro campo de ataque, recupera a posse de bola, Luca, no carrinho chegou a zaga, tirou, Luca ficou caído, hein? Luca ficou caído, o árbitro não deu falta, a bola tá com o Kozlinski, deu pro Ronaldo Alves, jogador da Ponte tá caído, o árbitro não parou o jogo não, segue lá pelota, ou a Ponte para ou o árbitro não vai parar não, aí fizeram a falta pra cima do Giovanni Augusto. O Luca tá caído lá no campo de ataque pelo lado esquerdo, o Coral. E isso pra causar a briga no jogo é rapidinho, né? Porque os jogadores do Guarani não colocaram a bola pra fora. O Hélio dos Anjos completamente bravo e irritado com a situação. Depois os atletas ponte-pretanos tiveram que chegar um pouco mais forte no Giovanni Augusto. Ele não gostou, a falta foi marcada na intermediária do gramado. E agora sim, Luiz Flávio de Oliveira vai consultar a situação do Luca. Ora é cabeça, ora também é tornozelo. Que fase do camisa 10 da Ponte, hein, Wagner? Vai terminar todo o jogo todo arrebentado. Outro, né? Tá apanhando mais que bengala de cego, né? O coitado teve esse problema na cabeça, tem agora uma contusão.
Tá difícil pro Luca, muito embora não esteja bem tecnicamente no jogo. Não apareceu no jogo ainda o Luca. Pode até pintar aí uma alteração com vantagem para a Ponte. 48 minutos e 40 passados deste primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Já tá recuperado o Luca, por isso o jogo recomeça. Câmara ataque pelo lado esquerdo do time do Guarani. Bola com o Matheus Pereira, recua, toca a bola para Ronaldo Alves. Domina aqui na intermediária, passa errado, dá um toque na bola ali. O Felipe tocou pro Leonaldo, tentou chegar na bola, não chegou. A bola era pro Luca. Ronaldo Alves recupera, deixa para Madison. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Futebol Interior no Facebook, no YouTube, Futebol Interior, manda lá sua mensagem. Tem também o nosso WhatsApp, tá na tela para você participar. Fique à vontade, use e abuse. 49 minutos e meio passados deste primeiro tempo no Derby 203, por enquanto 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Seja muito bem-vindo. A Ponte recupera a posse de bola, finalzinho deste primeiro tempo. Já estamos com quase 50. Danilo Gomes dominou pra cima da marcação. Tá parado o jogo. Giovanni Augusto, hein? Chegou fazendo a falta. Tinha 3 jogadores do Guarani em cima do jogador da Ponte e por isso o jogo tá parado, hein, ô Coral? Pois é, a falta do capitão Bogreno, né? O Giovanni Augusto pra cima do Danilo Gomes. Não tinha nenhuma opção ali pro jogador da Ponte acabar tocando a bola. Falta marcada, pode ser ali o último lance da primeira etapa. Vai todo mundo, inclusive os zagueiros lá pra área do goleirão Maurício Kozlinski. Marcelo. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja muito bem-vindo. É falta pro time da Ponte Preta, finalzinho de primeiro tempo. Por enquanto nada de já era, nem pro lado verde e branco, nem pro lado preto e branco de Campinas. Falta pro time da Ponte aqui pela meia direita. Tá lá o Ramon, tá lá também o Norberto. O Norberto levanta o braço direito, autorizado, um só na barreira. Chuveirou na boca do gol, sobe lá dentro da grande área, a zaga do Guarani tira. Echaporã pegou um rebote, tentou o tapa na bola ali, conseguiu, meio que sem querer, a bola sobrou pra Danilo Gomes. Recua, toca essa bola pra Norberto. Norberto mais atrás ainda pro goleiro Kaique. Domina com a perna esquerda, adiantou Kaique, quase que o Nicolas chega. Ele joga essa bola lá no campo de ataque pra subida ali do Luca. Sobe com ele o João Vitor, a bola cai. O rebote é da Ponte. Naldi bate na bola, ganha na verdade. Ali pro time da Ponte Preta, vem carregando. O Felipe solta a bola pra Danilo Gomes, trabalhando lado direito, perna esquerda pro Norberto. Passe muito fundo. E aí, na hora que ele foi pra bola, o Bruno José tomou a frente, ele empurrou, fez a falta. E o jogo tá parado, Wendel. A falta pra cima do Bruno José, né? Fez bem ali a cobertura, um passe um pouco mais comprido do que deveria ser do Danilo Gomes. Chegou bem ali o atacante da equipe do Guarani, falta marcada. Vai terminar daqui a pouquinho o primeiro tempo, 0 para o Bugre, 0 também para Macaca, Corsato. 30 segundos para o intervalo, F no comando de Claudinei Corsi. Para Bet Champions, Corujão, Autopeças, Ovo Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center, Brumas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. O Guarani tá no campo de ataque, tenta quem sabe fazer o gol aqui no finzinho deste primeiro tempo. Bola alongada na frente, não tá valendo mais nada. Tá impedido e o Norberto caiu de novo no gramado. Foi na trombada ali com o atacante da equipe do Guarani, salvo engano do Júlio César. A falta não foi marcada, só depois do impedimento na sequência da jogada que realmente estava. Mas o Norberto sentindo ali bastante. É outro também, né? Ora o Luca, ora o lateral direito da Ponte. Não tá fácil ali pros jogadores da Macaca. Ô Wagner, fosse eu treinador, eu tirava os dois já no intervalo pra voltar pro segundo tempo sem os tocas de natação aí. Falta pouco para terminar o primeiro tempo. No vestiário tudo se acerta, né? Tem condição, não tem? Vamos continuar, não vamos? Qual as vantagens de trocar agora? Evidentemente que os jogadores estão sofrendo realmente. O Norberto pela segunda vez cai, o Lucas pela terceira vez e termina o primeiro tempo. É isso, não há tempo para mais nada. Apita Luiz Flávio de Oliveira. São Paulo da FIFA, ponto final no primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa. Ninguém é de ninguém. Futebol Sexta rodada da Série B, Campeonato Brasileiro 2022. Guarani e Ponte Preta 0-0. Vem aí, Claudinei Corsi. 4 da tarde, mais 53 minutos, 4h53, o destaque direto, estádio Brinco de Ouro da Princesa, repórter Albert Cavalcante, o destaque do Bugre.
É derby de muita briga e pouca inspiração, jogo truncado, faltando muita criatividade para o Guarani. O Guarani que defende uma invencibilidade de 3 jogos no derby. O Guarani também que leva o melhor no retrospecto geral com 69 vitórias contra 66 da Ponte, além de 66 empates. O Guarani começou bem, mas olha... que jogo difícil. Aqui a torcida do Guarani, estamos aqui de baixo, aqui entre o tobogã, a torcida aqui, cada toque de bola errado do Guarani é uma chuva de vaias. O técnico interino Benhur, ali todas as paradas que tiveram ali, quando a oportunidade que ele tinha, ali chamar os jogadores do Guarani para poder posicionar o Guarani que vem jogando com pouca inspiração e pouca criatividade, viu, Claudinei Corsi? Legal, destaque pelos lados da Ponte Preta, repórter Wendel Coral. Que terminou o primeiro tempo com mais posse de bola, um pouquinho, é verdade, 51% contra 49% do Bugre, finalizações da Ponte 5, nenhuma em direção ao gol. Isso quer dizer que o goleiro Maurício Kozlinski não trabalhou na primeira etapa, jogadores todos já no vestiário. 0 para o Guarani, 0 para a Ponte, Ney. Legal, intervalo de jogo no Brinco de Ouro da Princesa, 0 para o Guarani, 0 para a Ponte Preta. Wagner Ferreira, o seu teaser, o seu destaque neste início de intervalo FI, Wagner. Olha, o Albert Cavalcante foi feliz, né? Um jogo de muita movimentação, mas pouca inspiração. Dos dois lados. O Guarani começou bem o jogo, explorando o lado direito do seu ataque, insistindo em cima do Jean Carlos, que não comprometeu, muita gente, né, torcendo o nariz, o garoto vai sentir pressão e tal, no derby não sentiu. O Guarani criou 2 chances, o goleiro apareceu, o goleiro da Ponte apareceu, tá lá para isso, fez belas defesas, o Guarani teve 5 escanteios contra 2 da Ponte. O jogo teve um problema de interseção, até 20 e poucos minutos, quando houve a contusão dos 2 jogadores da Ponte, do Luca e do Norberto, aí o jogo deu uma esfriada e ninguém mais criou nada. A Ponte, sim, deu uma ligeira melhorada no seu jogo, jogando pelas beiradas, alguns cruzamentos, mas também pouca inspiração. Então, para mim, Claudinei, justo esse 0-0 no primeiro tempo. Legal, justo 0-0 para o comentarista Wagner Ferreira, 4h56, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto
Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! 4 da tarde, mais 59 minutos, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no derby de número 203. Vai dando empate, 0 para o Guarani, 0 para a Ponte Preta. Wagner Ferreira, você disse que foi um resultado justo. Eu quero saber de você o melhor jogador em campo do Guarani nesse primeiro tempo, Wagner. Bem, o Guarani tentou jogar ali pelo lado direito do seu ataque e por ali estava o Bruno José. Ele criou as principais jogadas de ataque do Guarani. Para mim, o destaque do Bugre foi o Bruno José, camisa 17. Legal, pelos lados da Ponte Preta, o melhor da Macaca que mais tem incomodado o Guarani, Wagner? A Ponte priorizou um pouquinho a sua defesa, né? Não soltou muito o time nesse primeiro tempo. E, portanto, praticamente nenhuma chance de gol. Na minha anotação aqui, apenas um chute do Amaral a 21 minutos, inclusive de longe e para fora. Eu vou ficar aí com o Danilo Gomes, que eu, embora sendo canhoto, mas jogando aqui pela direita, deu um certo trabalho. Legal, Wagner. Em termos de substituição, 2 jogadores substituídos, né, machucados. Quem é que perdeu mais? O Guarani, que tirou o Percy e pôs o Madison, ou a Ponte Preta, que tirou o Fábio Sanches e colocou o Fabrício? Eu acho que foi o Guarani, porque ele perde um jogador de criação, enquanto que a Ponte é um jogador de defesa, contenção. Ali não há muito problema. Jogador também, muito embora o Fabrício, né, não seja da total confiança do torcedor ponte-pretano. Dizem que é muito lento, que é ex-jogador do Guarani e tal. O pessoal torce no nariz quando vê o nome de Fabrício no time. Mas a Ponte não sofreu. O Fabrício entrou, não mudou absolutamente nada, e o Guarani sim, perdeu um pouquinho de armação de jogada ali no meio campo, onde o Persson realmente era bem mais jogador do que o Madison. Legal, abraçando aqui o Júlio Santista, o Jefferson Garcia Bispo, lá de Pirassununga, São Paulo. Hoje a Ponte vai chorar. Sidney Alves Costa, parabéns pela transmissão, sou aqui de Barueri. Gosto do derby campineiro. Manda um abraço para a cidade de Barueri. Tá dado aí um abraço para toda Barueri. O Sidney Alves Costa, vamos Bugre. César Sartori de novo aqui participando com a gente. O Diego Castro, clássico, se joga com 2 torcidas, ele diz aqui, né? Carlos Ferreira, que jogo amarrado. O Marco Diademi. Bugre. O Vini 11, Ponte Macaca querida e sempre temida, rapaziada, participando com a gente aqui no Futebol Interior. No Futebol FIU, Jorge Luiz, Ponte 3-0. Quem mais aqui diz que torce para a Ponte, para o Vasco e para o Corinthians. Só Alvinegro. O Nelson Letrinta Júnior também torcendo para a Ponte. E Cauê Fuster, Guarani 3-1. Diz que em casa ganhar da Ponte é mais gostoso. 5 da tarde, 2 minutos. Rápido intervalo, a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. De volta às 5 da tarde, mais 5 minutos. Jornada esportiva, Canais Futebol Interior, Derby 203. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência, mandando mensagem no WhatsApp, no Futebol FI, no Futebol Interior, através da nossa live no Facebook, lá no YouTube. Marca os amigos lá, né? Dá aquela moral pra gente lá, acione o sininho, se inscreva, principalmente no Futebol FI. Estamos lá com 762 inscritos, vamos chegar aos 1.000 inscritos no Futebol FI. Mande a sua mensagem no Futebol Interior. É bem verdade que a gente já está batendo recordes, né? Mais de 15.600 inscritos. Mas assim mesmo, compartilhe, mande para os amigos, dá um like lá, vamos chegar nos 50 hoje aqui no joinha lá do Futebol Interior. O Marco Diademe, Bugre, o Vini 11 já falei aqui, Macaca Querida e Sempre Temida, o César Sartori já falei, a rapaziada com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Wagner Ferreira, você acredita que a gente deve ter mexidas aí já de cara para a volta das equipes, né, Vagnão? Olha, eu não sei se o Guarani vai mexer não, porque é um time que não comprometeu, né, segurou nos momentos que a Ponte tentou equilibrar a partida, criou algumas chances, mais do que a Ponte. Agora, pelo lado da Ponte, evidentemente são dois jogadores que saíram aí meio baleados, né? O lateral direito Norberto e o meia lá, o atacante, o Luca. Agora, vamos ver se os jogadores se recuperaram bem, no vestiário tem mais condições de tratamento. Eu acho que ninguém vai mexer não pro segundo tempo. Wagner, o Índio tá na reserva? O Índio tá no banco. E ele não entrou no lugar do Persson? Porque o Índio agora é um jogador. Não é mais o Daniel Paulista, você sabe, né? O Índio é um jogador de contenção. E agora Guarani também não é o Daniel Paulista, né? Esqueci, né? Não era necessária a presença do Índio, né? Tá muito bem. Panorama de momento aí no Brinco, Guarani voltando, Albert Cavalcante. A campo ali, né? Com as torcidas saudando. E Claudinei Corsi, você é um fanfarrão, hein? O Índio tá quietinho. O Índio tá quietinho no banco de reserva. Você vai falar do Índio. Vai que o Ben-Hur Moreira ouve você, hein? Vamos deixar quieto. Diga, Wendel. Mandar rapidamente aqui, antes que comece o segundo tempo, um abraço para quem está nos acompanhando. Agora não faz mais parte do jornalismo esportivo, da imprensa de Campinas, mas sempre que pode aqui nos acompanha o Lucas Rossafa, jornalista de muita competência, um amigo que tem. Um grande abraço aí pela audiência. Está aqui nos acompanhando. Rossafa, leva cada cacetada lá no grupo da Ponte Preta que ele tem, que ele perde até o rumo. Mas é assim mesmo, Lucas. É prego que se destaca, ganha martelada, né? Faz parte da vida, não é isso? 5 da tarde, mais 8 minutos. Wagner Ferreira, mais alguma colocação, Wagner? Eu gostei da arbitragem, né? O Luiz Flávio de Oliveira levou com muita tranquilidade esse derby. Costuma ser muito disputado, muita briga. No entanto, os jogadores se respeitaram. Foi uma briga diferente, né? Os jogadores se respeitaram. Teve feridos, mas não foi aquela guerra, né? Exatamente, os feridos do lado da Ponte foram entre eles mesmo. E jogador que caía no campo, o árbitro ia lá e tal. Não deu cartão amarelo nenhum. Então, muito tranquila a arbitragem. Legal, 5 da tarde, 8 minutos. Eu fico por aqui, volto no nosso fim de jogo para Guarani e Ponte Preta. E quem está de volta para todo o segundo tempo, de novo, é ele. Tem emoção,
chuteira, já era Marcelo Corsa. Muito bem, Claudinei Corsi apresentou para você o intervalo FI. Luiz Flávio de Oliveira estava lá no meio campo, agora está arredondando ali o seu equipamento do braço esquerdo, olha para o equipamento do braço direito, conversa com o auxiliar número 1, o Daniel Luiz Marques, o 2, o Daniel também, só que o Paulo Zioli vai conversar ali com o quarto árbitro também, que é o Thiago Luiz Scarascati. Tem uma resenha, a Ponte vai dar o primeiro toque na bola nesse segundo tempo. Guarani começou o jogo, a Ponte Preta agora no segundo tempo dá o primeiro toque na bola. Luca voltou com a touca de nadador, vai dar o primeiro tapa na bola, vai começar o segundo tempo no Derby 203. Você está aqui nos canais Futebol Interior. Obrigado você que está no YouTube, Futebol Interior e Futebol FI. Seja bem-vindo. Use e abuse, participe da nossa transmissão. Gosto muito, gosto demais da sua participação. Vamos começar o jogo, Juizão? Vamos começar o segundo tempo, você ligado, atenção, hein? Vai começar o segundo tempo aqui nos canais Futebol Interior. Apita um árbitro. Bola rolando de novo no tapete verde do Brinco de Ouro da Princesa. Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsa. Aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. Aqui, canais Futebol Interior. Nós vestimos a camisa Ponte Preta, veio pro campo de ataque. Chega a zaga, tira. Não bateu no jogador do Guarani. A bola se perde, vai embora. Portanto, é lateral. Posse de bola, comecinho de segundo tempo. Favorece o time do Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Thiago Oliveira sai do campo de defesa, vem pro campo de ataque. Pau nele, falta. Também tomou um pé do ouvido lá, hein? O zagueirão da Ponte está parado o jogo. O meu querido Wendel Coral, a Ponte não mexeu, né? Não, a Ponte Preta é a mesma da primeira etapa. Ali recebeu o contato do Madison, 98 ali pra cima do Thiago Oliveira. Levou o pé do ouvido. Ali na parte esquerda deve ter doído um pouco, mas tá tudo bem, tudo ok, aliás, com o zagueiro da Ponte. Vai recomeçar ali o jogo, posse de bola pro time da Ponte com o Leonardo. Pau nele, falta, não, o árbitro deu falta nele, do jogador da equipe do Guarani. Tá parado o jogo, comecinho de segundo tempo. E o Guarani pelos lados, verde e branco de Campinas. Futebol alteração aí, Albert Cavalcante. Não, o Guarani começa o segundo tempo como iniciou o primeiro tempo, viu, Marcelo? Beleza, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Matheus Pereira domina pro time do Guarani pelo lado esquerdo, chega a zaga da Ponte, mas com falta do Danilo Gomes. O Wagner Ferreira, o Guarani só a alteração do Madison no primeiro tempo para a saída do Persson, né? E o Fábio Sanches foi embora na Ponte para a entrada do Fabrício. Então no intervalo os treinadores não quiseram mexer. Eu também não vi a necessidade nenhuma de mexer, nem pro lado do Guarani, nem pelo lado da Ponte. Na Ponte talvez pelo aspecto físico, mas os jogadores suportaram bem, voltaram inteiros para o segundo tempo, então ninguém mexeu. Falta pro Guarani, bola pra dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte. Giovanni Augusto jogou lá no perigo, a bola voltou, sobrou o Diogo Matheus, solta a bola, toca aqui no campo de defesa, vai trabalhando. É o Bruno José, rapaz, tá aqui no campo de defesa. Ele que fica na recomposição, recuou pro Kozlinski, goleirão da equipe do Guarani, é o Maurício, perna direita, despacha a bola lá pro campo de ataque, no ataque deu certo, ligação, campo de defesa, campo de ataque. Giovanni Augusto ganhou, tocou pra Júlio César, bico esquerdo da grande área, perna direita, jogou na boca do gol, Norberto tirou, voltou pra ele de cabeça, tentou pro Nicolas, a bola volta, sobra pra Bruno José, pra cima dele do Ramon. O árbitro disse que não foi falta não. Segue o jogo, Júlio César, cruzamento na direita, na boca do gol. Pega o goleiro Kaique França, com tranquilidade, sai do gol pra fazer a defesa. Achei que teve falta no lance ali, o árbitro disse que não. Segue o jogo, canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ó, já vou lá no Facebook Futebol Interior, o Ney tá no YouTube, nas duas plataformas, Futebol Interior e Futebol FI, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você, em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Guarani em campo com Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Ronaldo Alves, Matheus Pereira, Leandro Vilela, o Madison que entrou no lugar do Persson e o Giovanni Augusto, Bruno José, Nicolas Careca e Júlio César. A Ponte com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fabrício Dornelas e também o Jean Carlos, que o Fabrício entrou no lugar do Fábio Sanches. O Amaral, Leonaldi e Ramon, que estava sentindo agora há pouco uma entrada ali, e Chaporã, Luca e Danilo Gomes. Esse é o time da Ponte em campo no Derby 203. Rádio FI no Derby 203. Bebidas Poti.
o puro sabor da vida. Seja muito bem-vindo, tamo junto e misturado aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Manda mensagem lá no Facebook Futebol Interior, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha também lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, fique à vontade, use e abuse. É só procurar Futebol Interior. Guarani estava no ataque, a Ponte recupera, vem pro contra-ataque com o Jean Carlos. Pela esquerda, Bruno José tá na marcação, deu um tapa, boa bola pra Echaporã. Leonaldo recebe, pode bater pro gol, perna esquerda, bateu, bate na zaga. No Ronaldo Alves, voltou, sobrou, briga a Ponte com o Lounge. Tocou a bola para Ramon pela meia esquerda. A marcação por ali do jogador da equipe do Guarani. Ele se vira, toca a bola na esquerda para Jean Carlos. Cruzou na boca do gol. Sobe de cabeça João Vitor. Para tirar dali o zagueiro da equipe do Guarani. A bola voltou, sobrou Nicolas Careca. Fabrício. Rapaz, que jogada feia. Parecia aquelas tentativas em luta de você jogar o adversário no chão, né? Vale tudo. Olha, faz de tudo pra colocar puxa a camisa daqui, outro puxa a camisa dali. Difícil saber quem fez a falta, mas ele deu pro time verde, deu pro Guarani. Então tá parado o jogo campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Guarani tem posse de bola na intermediária ofensiva. Júlio César briga com o Felipe, o Amaral. Pra lá, pra cá, Júlio César ganhou, escorregou, a bola volta, sobra pro time da Ponte Preta. Ganha, sai Thiago Oliveira. Dá um tapa na bola na direita pra Danilo Gomes, com defeito, mas conseguiu recuperar o Danilo. Domina com a perna esquerda, trabalha pelo lado direito. Vai pra cima da marcação, puxou. Perna esquerda, boa bola pra Norberto dentro da grande área. Cruzou na boca do gol, no peito. No peito do Diogo Matheus. A bola volta, sobra pra Naldi. Ganhou da marcação, Madison fez a falta, hein? Mas a Ponte levou vantagem, levava. Chegou Danilo Gomes. Não foi falta não, juizão? Achei que foi falta, hein? Ele não deu. Melhor pro Guarani. Júlio César ganha. Chega Leonardo, dá o bote. A bola volta, sobra e bate no Júlio César. O Luiz Flávio de Oliveira tem hora que ele se complica, né? Porque quando é falta, tem que marcar. Ele Detalhe, não marcou. Vai. Norberto ficou completamente livre, né? Na boa jogada do Danilo Gomes lá pela ponta direita. Um cruzamento forte. A zaga do Guarani conseguiu afastar. Informação para a Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Seja muito bem-vindo, você que tá junto com a gente no Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, Futebol FI, manda lá sua mensagem. Você que tá no YouTube, ou então você que vai nos curtir no YouTube, de repente tá pelo canal de áudio e vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, dá um joinha na transmissão, compartilha com os seus Futebol amigos. Interior. A gente gosta demais, muito da sua participação. A Vivi Vicente tá aqui. Rapaz, tô vendo o Matheus Anjos se aquecer lá, pelo amor de Deus. Vivi Vicente, bora nega véia. Rodrigo Brugneira, boa tarde, segundo tempo é Ponte Preta. Deixa eu ver quem mais, o Francisco de Paula tá com a gente, Júnior Braga, boa tarde, transmissão nota 1000, Sérgio Braz, tá junto com a gente também, obrigado, viu? Seja bem-vindo, Sérgio. E o jogo é picado, rapaz. É falta aqui, falta ali. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. O Sérgio Braz, mais ou menos isso que eu penso também, viu? Um abraço pra você, queridão. Obrigado por acompanhar a gente. Seja muito bem-vindo. Continue mandando a sua mensagem, fique à vontade. Olha o Guarani, posse de bola pra Júlio César, tocou pro Matheus, é o Pereira. Norberto tá na marcação, perna esquerda, cruzou na boca do gol, aberto demais. Bola vai cair, caiu fora essa bola, hein? O árbitro disse que não. Diogo Matheus dominou, chegou, bateu na bola por ali o jogador da Ponte. A bola bate por último no Diogo Matheus. Achei que errou duas vezes o Bandeira. Forçado. Primeiro a bola tinha saído, ele não deu. E depois, quem bateu por último, na minha visão, foi o jogador da Ponte. Ele deu lateral pra Ponte. Vai, Coral. Você falou do Matheus Anjos, mas todos os atletas ali do banco de reservas da Ponte já em processo de aquecimento. Daqui a pouco tem mudanças. E agora o Nicolas Careca ganhou a frente ali do jogador da Ponte. Foi aterrado, pau nele, falta. E pintou cartão, pintou amarelinho da terra. Albert Cavalcante, primeiro cartão do jogo e falta pra cima do Nicolas Careca, perigosa, hein? Falta perigosa ali quando o camisa número 19 da Ponte Preta, o Amaral, leva o cartão amarelo. Falta perigosa, recebeu o Nicolas Careca, ele que recebeu já vários impões na partida. Agora ele recebeu a falta no lugar certo, né? Perto do bico da grande área. Falta perigosa para o Bugão. E o Felipe Amaral, portanto, toma o primeiro cartão do jogo com 8 minutos. Primeiro cartão do jogo. E o Dornelas foi lá conversar com o Nicolas Careca. Tá tendo uma disputa boa ali, né? De peso pesado. Dos dois ali. Pesos pesados. Exatamente. São dois grandes, né? Dois grandões aí.
Você apostaria em quem, Marcelo? Ah, rapaz, é difícil, hein? Eu acho que eu vou ficar em cima do muro, velho. Ficar em cima do muro porque a briga é boa. São 4 na barreira, tá todo mundo protegendo ali a área de lazer. Pouquinho à frente ali da grande área da Ponte Preta. Kaique tava agachado, de cox, no poste esquerdo. Agora já tá no meio do gol. Pega bem na bola o Diogo Matheus. O Giovanni Augusto também, mas é o Matheus que vai nela. Perna direita, direto pro gol! Espalma o goleiro! Caiu no cantinho, Kaique. Pra mim tava fora, mas ele foi nela. É escanteio pro Guarani, Albert. É, Diogo Matheus. Falta venenosa no canto esquerdo do goleiro Kaique França, que fez a defesa, mandou a bola para o escanteio. Lá vem Bugrão na bola. Giovanni Augusto, tá com o rosto todo vermelho, Giovanni Augusto. Perna direita, chuveirou na boca do gol. Sobe 2 jogadores da Ponte, tirando de cabeça. Um deles era o Norberto, o outro o Ramon. A bola voltou, sobrou para Diogo Matheus. Soltou a bola aqui do lado esquerdo pro Matheus Pereira. Tem que correr porque senão vai sair. O Danilo tá nela. Aí ele joga a bola na frente melhor pro time do Guarani. Ganha a posse de bola, vem por ali o time bugrino, bate na bola. O Vilela. Ele queria a falta, que eu achei que o jogador da Ponte fez, o árbitro não deu, a bola se perde e vai embora, é lateral. E atenção, torcedor, tá na hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. No balanço das horas tudo pode mudar, 10 minutos passado o segundo tempo. E o placar do jogo é esse. Ah, no brinco, eu conto pra você, 0 Guarani, 0 Ponte Preta. E aí, Claudinei Corsi, o que você me conta? Eu te conto que na Série A o Palmeiras segue empatando com o Fluminense e o Cruzeiro na Série B segue vencendo a equipe do Grêmio 1-0. Marcelo Corsato. Você e toda a equipe Canais Futebol Interior. Os Canais Futebol Interior que tem o comando da dupla dinâmica. O Batman e o Robin de Campinas, Arthur Eugênio, Elcio Paiola. Guarani vinha pro campo de ataque, chega Felipe. Mete o pé na bola, tira a bola, se perde e vai embora. O Arthur tá tenso, tá lá no brinco de ouro da princesa. É lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo. Favorece o time do Guarani, vai pra bola, Matheus Pereira. Jogou a bola na frente, a zaga da Ponte tirou, a bola voltou, sobrou pro time do Guarani. Tentou chegar na bola o Madison. Melhor pra Macaca, Leonaldo morde, ganha, toca pra Ramon. Na direita pra Norberto, estufa o peito. Engata a quinta, vem pro campo de ataque, tocou pro Danilo Gomes, falta. Achei que ele não ia marcar falta, hein? Mas o Bandeira tava lá pertinho e dedou, hein, ô Coral? E cartão amarelo também agora para o Leandro Vilela, pela falta ali pra cima do Danilo Gomes. Segundo cartãozinho do jogo, primeiro para jogadores bugrinos. O 31, Leandro Vilela, vai jogar pendurado a partir de agora, Marcelo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Vilela que veio do Operário pro time do Guarani, aliás, no Operário que tá jogando o Ricardinho, né? Que fez história no Guarani. Ricardinho é volante titular do Operário. Levanta o braço ali, direito o Ramon. O Norberto tá na bola, o Ramon bote com a perna esquerda. Vai pra bola, Ramon, perna canhota, chuveirou, direto na boca do gol, nas mãos do Kozlinski. Sai do gol pra fazer a defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. Futebol WhatsApp Interior. 971007031. O árbitro ia deixar o jogo seguir, depois ele desistiu, aí falou que vai seguir o jogo, e agora ele tá levantando um cartão lá pro Norberto. Cartão amarelo por Norberto, alguma coisa aconteceu lá, viu, Coral? Pois é, agora o Norberto também recebe cartão amarelo, não estava pendurado. Jogadores da Ponte ali pendurado, né? O Alisson, também o Danilo Gomes, além do técnico Hélio dos Anjos. Portanto, o Norberto vai poder jogar a próxima partida, pelo menos por enquanto. E o Amaral agora fica pendurado já pro próximo jogo. César Augusto tá com a gente. Eu quero a palavra do meu comentarista daqui a pouco, porque a Ponte recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque aqui pelo lado direito, bola com o Leonaldo. Fez o pivô, fez a finta, tocou na direita pra Norberto, mais na ponta ainda pro Danilo, ganhou da marcação do Júlio César, puxou pra perna esquerda, toca a bola, é pro Leonaldo, bate pro gol! Mandou lá no Majestoso, hein? Mandou lá no Majestoso. Essa bola, se duvidar, vai passar o Majestoso, hein, ô Coral? Deve estar caindo agora lá pra irritação ali muito forte, né? Veemente do técnico Hélio dos Anjos, não gostou nem um pouco da jogada a tiro de meta sem pressa para o Kozlinski. 0-0, Marcelo Corsato. Meu comentarista Wagner Ferreira, o nosso presidente, 13 minutos passados do segundo tempo e o jogo, Wagner. O derby tá deixando a desejar sob o aspecto técnico, né? Muito truncado, muito aglomerado, muita falta, jogo de muita marcação.
A Ponte também está encontrando muita dificuldade. Olha o Guarani. Campo de ataque pela esquerda. Será que tem o primeiro? Já era do jogo. Bola com Giovanni Augusto. Tocou para Matheus Pereira. Cruzou na cavadinha na boca do gol. Vem o toque de cabeça. Sobe a zaga da Ponte, tira. Cai com o Giovanni Augusto. Dominou. É habilidoso. Bom jogador. Tocou pro Madison. Jogou na frente. Lado direito. É pro Matheus. Chega com ele o Giancarlo. Ele não consegue cortar o cruzamento na boca do gol. Fabrício. Mete a cabeça na bola, tira. Aí chega na bola, é Chaporã, Bruno José deixa sair, a bola se perde, vai embora. É lateral, posse de bola pro time verde. Antes do Wagner completar, fala, Coral. Só pra dar informação, o cartão amarelo foi pro Norberto, foi por conta de uma falta fora do lance. Vem Guarani, cruzamento fechado na boca do gol, vai cair que pegou o goleiro da Ponte. Rapaz, ela quase chegou no jogador do Guarani que estava lá por pouco. O Guarani não vai pra rede. Por pouco, muito pouco. O primeiro gol do jogo era do Guarani. Termina o seu raciocínio aí, meu comentarista. Veja bem que a Ponte não consegue trocar uma sequência de passes. Haja vista esse último lance do ataque da Ponte, onde o Leonaldi viu que não tinha condição de passe, chutou de longe, a bola subiu demais, foi para fora. Então não há finalização com precisão, muito erro de passe, jogo truncado. E derby geralmente é sempre assim, jogo feio e, como diz o Amoroso, né? Derby não é para jogar bonito, é para ganhar. O Sérgio Pasquini tá dizendo que um derby mais feio que o outro. Um abraço, Sérgio. Obrigado, César Augusto. Se eu não mandei mensagem pra você, abraço, tô mandando. Se eu já mandei, tô mandando de novo. É posse de bola pro time da Ponte Preta, Giancarlo. Vem o lateral da Ponte, lado esquerdo, solta a bola pra Echaporã, emprestado pelo Atlético Mineiro. Da ponta pro meio, vai pra cima da marcação. A bola volta, sobra pra Ramon. Atlético Goianiense emprestou pra Ponte. Solta a bola pra Giancarlo, menino da base. Chega na dividida do Madison. A bola volta, sobra pro time da Ponte. Felipe Amaral já tomou cartão pro Thiago Oliveira. Daí, Thiagão. Daí, Thiagão. E o que ele fez, ô Coral? Não fez nada, né? Deu a bola pro Guarani agora. Um chute ali completamente despretensioso, pegou mal demais. Na verdade, a gente tá vendo esses lances assim desde o primeiro tempo, né, Marcelo? O jogador pode tocar, trabalhar um pouco melhor a bola, opta pelo arremate, sem sucesso, sem perigo. Tiro de meta 0-0. Derby é aqui na Rádio FI. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Que legal ter você junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior, no nosso canal de áudio, na Rádio FI. Você que está também nas parceiras, W Esportes, Portal Araraquara News e também na Rádio Futebol na Canela, seja muito bem-vindo. E a Ponte agora tem posse de bola no campo de ataque, falta ali na divisória do gramado, lado direito para cima do Leonaldi. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Muito bem, você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo, vamos que vamos. Mudou. E vai mexer a macaca, hein, ô Coral? Vai embora, já amarelado 19, Felipe Amaral para a entrada do 25, falamos dele há pouco. O Alisson, Amaral foi embora 19, o Alisson com a 25 já em campo. Segunda mexida da Ponte Preta na segunda parada. O Alisson na vaga de Amaral, meu comentarista Wagner Ferreira, a entrada do Alisson no lugar do Amaral. Levou cartão amarelo e evidentemente que o Hélio dos Anjos quer terminar o jogo com 10, né? Com 11, não vai querer terminar com 10. Acho que um dos motivos pela substituição. E ele já entrou fazendo caca, perdeu a bola, teve que fazer a falta aqui no campo de defesa pra cima do Nicolas Careca, tá parado o jogo. E daqui a pouco o Guarani também vai mexer, já o meu repórter Albert Cavalcante, que tá lá no palco do jogo, vai trazer a informação pra gente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Seja muito bem-vindo, você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho. Futebol FI, Futebol Interior YouTube. Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal, use e abuse, seja bem-vindo. Gosto muito da sua participação, a gente gosta, a gente curte demais a sua participação. Vamos lá, daqui a pouco o meu repórter informa pra gente as alterações. É falta pro Guarani, Giovanni Augusto, chuveirou na boca do gol, vem o toque, a bola passa, vai embora. E um que entrou já participou ali, o Lucão do break. E o outro também, o Silas. Os dois, hein, Albert Cavalcante? Quando foi embora amarelado, o Leandro Vilela, ele que estava pendurado, está fora da próxima partida contra o Tombense. Guarani joga fora de casa, vai embora ele, camisa número 31, entre 96 Silas.
E Júlio César, imperador de Campinas, número 7, vai embora. E entra ele, o loucão do break, com a camisa número 9. Muito bem, 2 alterações aí do Benhur Moreira, treinador da equipe do Guarani. Meu comentarista Wagner Ferreira fala dessas mexidas do treinador bugrino. É sangue novo, né, no time do Guarani. Entrando o Lucão, até eu esperava que ele fosse tirar o Nicolas Careca. No entanto, ele mantém o Carecon ali no jogo e coloca o Lucão no lugar do Júlio César, que pouco vinha produzindo também. Agora vamos ver se ele tem sorte nessa alteração. É um atacante a mais, o Lucão muito mais de frente do que o Júlio César. E no meio campo, o Leandro Vilela também, acho que pelo mesmo motivo que o Hélio tirou o Amaralzinho, ele tira o Vilela, que já com cartão amarelo, o Guarani quer terminar o jogo com 11. E o Lucão agora quase achou um passe ali pro Nicolas Careca, chegou o Norberto, meteu um bico na bola, a bola se perde e vai embora. É escanteio pro Guarani pelo lado direito. E o Careca original tá lá na torcida do Guarani. Centroavante, Careca, que fez história no Guarani, campeão brasileiro de 1978. É escanteio pro Guarani pela direita, bola pra Giovanni Augusto. 19 minutos e meio passados do segundo tempo. Vai pra bola, chuveirou na boca do gol, passou pelo Lucão, passou pelo Silas. Vai sobrar do outro lado esquerdo. É pro time do Guarani, Matheus Pereira tá pra trás como caranguejo. Pra trás, a ponte deu bote, Danilo Gomes ganhou, falta! Danilo Gomes ganhou, falta pra Ponte Preta, Coral. E amarelo pra ele, pro 16, Matheus Pereira, por tentar ali travar o contra-ataque da Ponte Preta com o Danilo Gomes. Cartão amarelo então para o lateral esquerdo bugrino. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Jogo obrigado, a Ponte tem posse de bola, Luca soltou pro Ramon, boa bola, lado esquerdo vem Macaca, bola pra Echaporã, invadiu a grande área, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga do Guarani, voltou Jean Carlos, briga Bruno José, e a bola bateu no Luiz Flávio de Oliveira, no tapa na bola ali do Madison, aí sobrou pra Ponte, era o Silas que tava lá, aí não pode, porque aí a bola é do Guarani, porque a bola ia sair de uma posse para outra, né, Coral? E o Claudinei cantou a bola, né? Demorou para acontecer isso, porque por várias jogadas ali você narrou que ele estava perto do lance ali, mal colocado. Agora, inclusive, até caiu o Luiz Flávio de Oliveira, mas tá tudo ok com ele. Você continua participando nas nossas arquibancadas virtuais, Facebook, Futebol Interior, compartilha a nossa transmissão. Tá no YouTube também, fique à vontade. O árbitro ia tomar uma caneta do jogador do Guarani, não quis tomar não. Fala, ô Ney. O derby é tão ruim, tecnicamente, que até o árbitro cai. É, ele não quis tomar a caneta do jogador do Guarani não, e aí a bola ficou pro time do Guarani. A Ponte Preta tinha a posse de bola, perdeu. Nicolas Careca, o jogo é muito truncado. O Wagner Ferreira, tá certo que é derby, mas é ruim o jogo, é fraquinho o jogo, hein, Wagner Ferreira? Não há sequência de passes, né? Não há jogada, não há possibilidade de colocar em prática uma estratégia de jogo, um plano, um jogo planejado, um jogo apoiado, não tem condição. Porque assim que o ataque está chegando, já vem a falta e realmente os jogadores também não estão aí muito inspirados para fazer lá uma jogada individual e o jogo vai se arrastando aí pro 0-0. E agora, pra falar em falta, mais uma. A Ponte já bateu aquela falta e já sofreu outra falta. O Jean Carlos fez uma jogadaça aqui, meteu um chapeuzinho, na sequência foi parado com falta, tá parado o jogo pra Ponte ali, Coral. E amarelo pro 96, Silas, o volante que entrou há pouco na equipe do Guarani. Já entrou, mostrou seu cartão de visita pro Jean Carlos, amarelado, boa oportunidade pra Macaca. Quem sabe agora, Corsato? Marcelo. Eu. E com esse resultado, o Guarani sai temporariamente da zona da degola, 16º com 6 pontos, e a Ponte Preta estaciona na 10ª com 8 pontos. É isso, empate por enquanto, quase metade desse segundo tempo, falta pra Ponte Preta, apenas um na barreira do Kozlinski. Echaporã vai pra bola, perna direita pro gol. Gente do céu, Ponte não conseguiu acertar um chute no goleiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Que legal ter você junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Ó, YouTube, Futebol Interior, Futebol FI, se inscreva no nosso canal, dá um joinha na transmissão, compartilha também para ela chegar a mais torcedores de Ponte Preta, de Guarani. Toda vez que estivermos online aqui com as transmissões, você recebe notificação aí no seu aparelho também e fica acompanhando as nossas transmissões. É claro, sempre um prazer ter você com a gente aqui no YouTube ou então no Facebook Futebol Interior. Jogo obrigado, é o Derby 203, 23 minutos passados do segundo tempo. A Ponte Preta tinha a posse de bola, perdeu, recupera a posse de bola o time do Guarani. Na sequência, o Alisson, Giovanni Augusto. Amarelo pra mas andou da cartão também o Luiz Flávio de Oliveira, hein? Não tivemos nenhum no primeiro tempo e agora com 23 minutos da etapa complementar é o 6º
cartão, né? Quarto para jogador do Guarani, Ponte Preta teve 2, então amarelo para o 10 do Bugre, Giovanni Augusto, por falta em cima do Alisson. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. E como passa o tempo no balanço das horas, tudo pode mudar. 23 minutos e meio, segundo tempo. E o placar do jogo é esse. No Brincão de Ouro da Princesa, no derby, segue 0 Guarani, 0 Ponte Preta, Ney. Placar ao vivo, futebol interior, o Cruzeiro segue vencendo o Grêmio 1-0 em Minas. Ontem, Série B, Vasco 1, CSA 0, Novo Horizontino 2, Ituano 1. Marcelo Corsato. O que não te desafia, não te transforma. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. 24 minutos passados desse segundo tempo. Manda abraço pro Carlos Corsato. Tá de boa na Lagoa, é claro. O chefe não vai trabalhar no Dia das Mães, né? Tá lá sentadaço na sua rede, com aquele charutaço na boca, tomando o seu vinho. Vinho seco, tá? Tá acompanhando a nossa transmissão. Um abraço. Aliás, deixa eu mandar um feliz aniversário pra dona da pensão da casa do Carlos, Dona Maria José. Parabéns, Dona Maria José. Felicidades. Você vai pro céu direto. Não precisa nem falar com o senhor lá em cima, viu? Aguentar esse mala, ninguém merece. Tá pagando todos os seus pecados aqui em vida mesmo. Abraço, Maria, parabéns. É posse de bola pro time do Guarani, bola enfiada pra Lucão do break. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira. Briga que briga, Thiago. Não é mais Lopes, é Oliveira. Jogou a bola no alto, ela foi na lua, voltou pra terra, caiu de novo. No gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Caiu no meio, sobrou pra Leonaldi. Dá um tapa na bola o Alisson. A bola volta, sobra Dornelas, tira dali. Tira dali Dornelas, a bola volta, sobra. Matheus Pereira jogou, a bola voltou, sobrou. Vamos pôr essa bola no chão, gente, pelo amor de Deus. A bola volta pra Ponte Leonaldi, assim. Aí sim, colocou no chão. Vamos jogar com ela no tapete verde do Brinco. Bola pra Ramon e Chaporã. Ramon passou, cruzou na boca do gol. Afasta a zaga. Afasta a zaga. Futebol às vezes não tem muito segredo, bota a bola no chão, né, Coral? Escanteio pra Ponte. Faltou alguém ali pra completar ali pro fundo das redes. Um bom passe sempre pela ponta esquerda. O Echaporã encontrou o Ramon Carvalho. O cruzamento rasteiro afasta o perigo. Ronaldo Alves. Escanteio pra Macaca, lá pela ponta esquerda, Corsato. 25 minutos e meio, tem jogador do Guarani caído no gramado. Meu repórter tinha ido, mas voltou. Tudo tranquilo aí, né, Albert Cavalcante? Agora estamos tranquilos agora, que eu tinha ido, mas voltei, estou de volta. Quando ele está no chão, né? O João Vitor, zagueirão, camisa número 28. Não sabemos se é a lesão do empate, né? Que a Ponte Preta apertando muito, ou se realmente ele sentiu quando o técnico Benhur Moreira ele chama mais 2 jogadores para fazer substituição. Vamos ver quem vai entrar e quem vai sair. Beleza, Albert tá lá, daqui a pouco ele traz a informação pra gente. Derby 203 é aqui na Rádio FI. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Ô Wagner, não tem derby, né, cara? Teve um pouquinho de derby no começo do jogo que o Guarani sufocou. Lá depois, cara, só embromação, hein? É um negócio, né? Só merchan. Filme do Leão da Metro, né? Leão aparece, dá um rugido no começo, bom, tem 90 minutos de fita, sequência, só fita. Realmente, o derby deixou muito a desejar, jogo feio, jogo truncado e ninguém respeitando ninguém, porque, veja bem, ninguém tá superior ao outro time, tá bem igual, bem equilibrado. Se o jogo for pro 0-0, vai ficar de bom tamanho pros dois times. Evidentemente que pro Guarani é pior, que tá apenas saindo da zona de rebaixamento. Pra Ponte, tá jogando fora de casa, é o visitante, soma um ponto a mais no seu ativo e mantém uma boa sequência. O Guarani mexe. Mudou. Vamos lá. Muito bem, Guarani vai mexer aí. Você já tem as alterações, Albert? Sim. Vai. Foi embora, João Vitor, camisa número 28, vai entrando o 34, Delan. João Vitor, camisa número 28, vai embora, entra o 34, Delan. E o Nicolas Careca, camisa número 11, vai embora. E entra o 97, Iago. Nicolas Careca, número 11, vai embora. E entra o 97, Iago. Muito bem, Iago e Derlan nas vagas de Careca e João Vitor. O João Vitor sai de maca, da maca motorizada. É escanteio pra Ponte, Norberto chuveirou na boca do gol, afasta a zaga, tira, volta, sobra pra Iago, trabalhando pela primeira vez aqui no campo de defesa pra Giovanni Augusto, a bola bate no jogador da Ponte. E aí, Wagner Ferreira, mais 2 alterações, as últimas do Benhur. Uma no Guarani por motivo de contusão, no caso do João Vitor saindo, machucado, entrando o Derlan. Tranquilamente dá conta no recado, porque até pouco tempo ele era titular da zaga juntamente com o Ronaldo Alves. E no ataque,
a saída do Careca para a entrada do Iago. O que o Guarani faz? Abre o jogo pela direita com o Iago, centraliza mais o Careca e o Lucão do break, e seja lá o que Deus quiser. O Guarani está tentando ganhar o jogo, mexendo no ataque, principalmente com a entrada aí do Iago, essa é a intenção. E a Ponte só fez 2, né? Tem mais 3, mas só com uma parada. Exatamente. Só pode fazer mais uma parada, ele pode mexer 3 vezes. Dá pra colocar o Matheus Anjos ainda, hein? Ah, melhor não, hein? Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Guarani recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque, esse é perigoso. Bruno José dominou, tocou a bola para Giovanni Augusto, vai para cima da marcação do Thiago Oliveira, das costas para a marcação, sai da grande área, tem dificuldade, Thiago Oliveira tá na caça dele. Giovanni Augusto, boa bola boa na direita pro Diogo Matheus, tem dificuldade, mas mesmo assim domina. Jean Carlos tá na marcação, Iago tá perto dele, ele toca para quem vem de trás, o chute pro gol do Silas vai embora. Sem perigo nenhum, a bola se perde e vai embora. É tiro de meta. Era o Madison que estava lá. Tiro de meta para o time da Ponte Preta fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, Futebol FI, seja bem-vindo. Você que tá também, de repente, querendo mandar mensagem no Zap, tá na tela, embaixo do nosso repórter, o Wendel Coral, 98989-3526. Manda aí a sua mensagem, que o Claudinei tá lá atento, tá serelepe, tá todo ligado, esperando a sua participação. Ele quer... Tá serelepe. Ele quer falar com você, com o internauta, torcedor aqui dos canais Futebol Interior. Ele está acompanhando também a resenha virtual na nossa arquibancada lá no YouTube Futebol FI e também Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal, nos dois, viu? Clica lá, se inscreva nos dois canais e você terá aí toda vez que tivermos transmissões, notificação no seu aparelho. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. No balanço das horas tudo pode mudar. 30 minutos e meio passados é segundo tempo. O placar do jogo é esse. Ninguém é de ninguém no brinco. Guarani e Ponte 0-0, Ney. E sai o primeiro gol do Verdão. Palmeiras 1, Fluminense 0 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Bola rolando também até aqui para Atlético de Goiás 0, Goiás 1. Marcelo Corsato. Seja muito bem-vindo. Você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, vamos que vamos, com emoção pra você, na ponta da chuteira. Seja bem-vindo, nada de já era, hein? Nem pro lado verde e branco, nem pro lado preto e branco. Vai, Ney. Só lembrando que já às 18 horas tem Santástico contra o Cuiabá na Vila, tá bom? Tem o quê? Muito bem. Santástico. Certo. Rapaz. Muito bem, esse Claudinei Corte. Olha a Ponte, Echaporã dominou, fez a finta, chega no último reforço. O jogador do Guarani dá um tapa na bola, tira dali. Rapaz, se não tá atento ali o Silas, a Ponte ia pra rede agora, ou pelo menos ia ter uma boa chance com o Echaporã. A bola voltou no campo de ataque, mas o Guarani já perde, a Ponte recupera com o Jean Carlos. Lado esquerdo tocou, bola no peito do Echaporã, coloca no gramado, vai pra cima da marcação do Madison. Pra lá, pra cá, perna direita. Cruzamento / chutamento fraquinho. Mudar. Kozlinski pegou, vai, Coral. Recuou a bola ali pro Maurício Kozlinski, o Echaporã, no momento em que o Hélio dos Anjos prepara mais 2 mudanças e 2 laterais direitos. O 13, Bernardo, e o 22, Igor Formiga, vão entrar. Quer mexer nas laterais o técnico da Ponte Preta, Hélio dos Anjos. Se eu não estou enganado, é o primeiro derby do Hélio, né? Sim, porque primeiro ele derby dirigiu dele. o Guarani, mas não disputou. Foi muito rápido. E tem gol. Oh, não tem. Não tem? Era do Fluminense, mas acho que o VAR anulou. Vamos aguardar. Então, para as mudanças, vão sair os 2 laterais. Vai embora o 26, Jean Carlos, para a entrada do 22, Igor Formiga. Vai jogar improvisado ali no setor. E quem vai embora também é o lateral direito, Norberto, número 2, para a entrada de Bernardo, número 13. Então, confirmando, Norberto 2 saiu, Bernardo 13 entrou. 26, Jean Carlos foi embora. O 22, Igor Formiga, já em campo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. E aí, meu comentarista, Ponte mexe nas 2 laterais. O Igor Formiga chegou a ser cotado para o lugar do Jean Carlos, né? Não é? Não sei se seria uma improvisação, como está sendo. Até o Coral pode até me ajudar. Se é uma improvisação ou é um jogador da posição mesmo? É improvisação. A posição de origem dele é a lateral direita. Tem gol.
Então vamos. Legal, informando então, confirmado o gol do Fluminense. Cano, agora Palmeiras 1, Fluminense também 1, segundo tempo de bola rolando no Allianz Parque. Continue participando, mandando a sua mensagem pra gente. Aqui tem Guarani no campo de ataque lateral. Posse de bola pro time do Guarani. Domina. Giovani deu as costas pra marcação. Tocou pro Matheus. Cruzou na boca do gol. Passou pelo Alisson. Não passa pelo Thiago Oliveira. Meteu o cabeção na bola. Tirou dali. A bola se perde e vai embora. Mas tá marcado impedimento do ataque do Guarani. O auxiliar número 1, Daniel Luiz Marques, pegou o impedimento. Por isso, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes a base de troca. R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Que legal ter você junto com a gente por aqui. Continue mandando a sua mensagem no YouTube, Futebol Interior, Futebol EFI. Se inscreva no nosso canal. Manda lá sua mensagem pra gente no Facebook Futebol também. Interior. Futebol Interior. Seja bem-vindo, use e abuse e participe da nossa transmissão. Ponte no ataque, bola pro Echaporã, meteu o bico na bola. Tira dali Ronaldo Alves. A bola volta, sobra aqui pro time da Ponte Preta. Chega, tira de novo, a bola volta com o Diogo Matheus. Perna esquerda, jogou na frente, Lucão subiu, voltou. A bola volta, Lucão tá impedido. E jogador da Ponte tá caído. Gente do céu. Cara, vou falar um negócio pra você. Poucas vezes eu narrei um jogo que não teve jogo quase, cara. Olha, tá difícil. Fabrício caído no gramado. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável, jogue com moderação. Agora o Iago fez um corte aqui pelo lado direito, posse de bola defensiva pro Guarani, não, o árbitro deu posse pra Ponte, lateral esquerdo, vai pra bola ali, o jogador da Ponte, Ramon, que tá na esquerda agora, tocou a bola pra o Fabrício domina, chega, perde a bola, volta, sobra pro time do Guarani, vai Coral. Se me permite, eu quero fazer uma pergunta ao nosso comentarista, o Wagner Ferreira. Wagner, tô com a sensação, até pelas mudanças da Ponte Preta, que tá jogando aí, tá satisfeito com o empate, ou estou errado? Tem informação? Público e renda. Vai. Público para 6.544 pessoas, com a renda para R$ 116.750. Muito bem, 6.440 pagantes para R$ 116.750. Olha o time do Guarani, Lucão do break, dentro da grande área, chega Fabrício, mete o pé na bola, achei que foi com o pé meio alto o Fabrício lá, o árbitro disse que não foi nada, a Ponte recupera, mas já perde, a bola com o Bruno José, sai da ponta, veio pro meio, caiu sozinho Bruno, o Alisson ganhou pra Ponte, tocou, boa bola, na esquerda pra Echaporã, 4 do Guarani, 3 da Ponte, Echaporã, lado esquerdo, vai pra cima da marcação do Derlan, pra lá, pra cá, puxou, perna esquerda, fica com ela, demora pra tocar. Luca tá dentro da grande área, ele fica com ela, chamou pra dançar, cruzou na boca do gol, fechado, desvio, pegou o goleiro, mas demorou uma eternidade pra tocar, hein? Tá parecendo eu pra acordar, ô Wendel Coral. O cara demorou tanto pra tocar que parece eu acordando. É, demorou tempo suficiente pra uma escola de samba conseguir desfilar, né? A sua escola inteira ele não decidiu o que foi fazer, mas eu quero a resposta do nosso comentarista, por favor. Desde cedo eu achei que o empate seria bom para a Ponte. O ataque da Ponte inexistiu. Evidentemente que eu tenho aqui a ficha do primeiro para o segundo tempo, tem uma finalização da Ponte no primeiro e uma no segundo. Assim, em direção ao gol, vamos chamar assim, as outras, né? De para fora, duas para cima, uma do Leonardo e outra do Chaporã no segundo tempo. Então realmente é o empate para a Ponte, eu acredito que vai cair de bom tamanho. Olha a Ponte, Igor Formiga, lado esquerdo, perna direita puxou pra perna esquerda, ele é direito, não tem a perna esquerda pra cruzar, vai ter que puxar pra direita, chegou, encostou na marcação Derlan, bola volta, sobra pra Ramon, Ramon tem chuteira amarela, jogador da Ponte Preta domina, sai da ponta, vem pro meio, meia esquerda, toca a bola na direita, vai trabalhando a macaca com Bernardo fez golaço contra o Operário, soltou essa bola, tocou pra Danilo Gomes, deixa a bola pra Leonaldi domina, deixa a bola pra Bernardo, vai pra cima da marcação, boa jogada, vai Bernardo, invadiu a grande área, lado direito, cruzou, era pro Luca, estica o pé, Ronaldo Alves tira, volta, sobra com Danilo, cruzou na boca do gol, fechado, Kozlinski, sai do gol, goleiro do Guarani, a Ponte tentou chegar, mas o Kozlinski arma o contra-golpe, Giovani Augusto fez a finta no primeiro, no segundo, tocou boa bola pro Lucão, Iago tá livre, Lucão invadiu a grande área, vai pintar o gol, corta a zaga da Ponte!
Corta a zaga da Ponte. Por pouco, muito pouco, o Guarani na velocidade. Cara, se o Lucão toca pro Iago, era um abraço, hein, Albert Cavalcante? Não pode perder o contra-ataque 3 contra 1. O Giovanni Augusto, bela jogada, achou o Lucão do break pelo lado esquerdo. Ali ele pegou e só tinha um defensor. O Iago passava livre pelo lado direito, ele quis dar o drible. Acabou perdendo uma chance incrível para o Guarani. Escanteio pelo lado esquerdo. Lá vem o Bugrão, tentando abrir o marcador. Tem que dar moral também pro Fabrício, o zagueiro que fez o corte. Vai pra bola ali, o Diogo Matheus. É perna direita, lado esquerdo. O Guarani quer o primeiro gol do jogo. 38 minutos, chuveirou na boca do gol. A bola vai, passa todo mundo. Esse escanteio é o retrato do jogo, Marcelo, cara. Mas nem no escanteio tem emoção, difícil, né? Tá difícil. Gente do céu. Wagner Ferreira, pra mim, o escanteio é o retrato do jogo, cara. É, um dos piores derbys dos últimos tempos, né? Não teve jogo jogado, teve muita briga, né? Muita falta, jogo picotado e, evidentemente, que aquilo que a gente já disse há um tempo atrás aqui, jogo se encaminhando pro 0-0, que será a nota do jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Olha a Ponte, Ramon ganhou, tocou pro Luca, muito forte o passe. Demorou pra tocar, quando tocou errado, aí o Kozlinski foi nela. E ele não fez nenhuma coisa nem outra, né? Nem chutou, nem acabou tocando, ele recuou ali pro goleiro Maurício Kozlinski. Hoje, não Futebol é o G, Marcelo. Interior. E a Ponte tenta de novo. Vamos lá. Segue 0-0, 39:40, segundo tempo. Posse de bola para Danilo Gomes. Puxou perna esquerda. Cruzou fechado na boca do gol. Chega, bate na zaga, vai embora. O Echaporã tava lá. O Diogo Matheus também. Ele ameaçou ir na bola e não foi. E aí enganou todo mundo, até o narrador aqui. Mas o árbitro tá dando tiro de meta, viu, Coral? Tiro de meta marcado. Não deu o desvio ali do Diogo Matheus. Portanto, sem pressa, vai bater ali o tiro de meta. O goleiro Maurício Kozlinski. 0 para o Guarani, 0 para a Ponte. Rádio FI com você no Derby 203. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Carlos Salles está com a gente, Sérgio Soares também. Deixa eu ver quem mais. Joubert Silva. Tá todo mundo acompanhando a gente aqui nos canais Futebol Sérgio Interior. Soares? Sérgio Soares. Técnico da Lusa? Cara, boa pergunta, hein? Não é não, provavelmente não, né? Não, né? Torcedor da Ponte, né? Não ia se declarar assim, né? Portuguesa, que o ano que vem estará na principal divisão do futebol paulista. E atenção, torcedor, tá na hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. No balanço das horas tudo pode mudar, passados 41. 41 é segundo tempo de jogo. O placar do jogo é esse. Ninguém é de ninguém. 0 Guarani, 0 Ponte Preta. Claudinei Corsi. Série A, Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fluminense vão empatando por 1-1. O Atlético do Goiás vai perdendo para o Goiás por 1-0. Daqui a pouquinho, em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi, tem Bragantino, Red Bull Bragantino e Corinthians. Marcelo Corsato. Não tem jeito, dentro do meu peito bate paixão. Você está na Rádio Futebol Interior, vem o time do Guarani, campo de ataque pela meia esquerda. Bola com o Giovinco, como diz o nosso repórter Albert Cavalcante. É o Giovanni Augusto, domina, toca a bola para Matheus Pereira. Soltou um pouco mais atrás para o zagueiro da equipe do Guarani, fica com ela por ali, o jogador que é o Derlan. Derlan salta a bola no meio para o capitão. É o Giovanni Augusto, vai tocando bola o time do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Olha o Guarani, campo de ataque pela direita. Vem cruzamento na boca do gol. Lucão pra fora! Pra fora do gol! Cruzamento na pinta do Diogo Matheus pro Lucão. O Lucão subiu, testou de cabeça e perdeu, Albert Cavalcante. Inacreditável Futebol Clube. O cruzamento de Diogo Matheus na medida, na cabeça do Lucão do break, ele de frente, ali na risca da pequena área. Ele cabeceou tentando tirar o goleiro Kaique França.
Ele tirou demais, acabou tirando o goleiro e no gol certo do Guarani. Que chance o Guarani perdeu, que chance o Lucão do Blanc perdeu. Inacreditável, Marcelo. É, rapaz, o Guarani gosta do jogo, no finalzinho vem pro campo de ataque com o Iago pra lá, pra cá, vai pra cima da marcação, Formiga bate na bola, é lateral, posse de bola, campo de ataque, parece que o Guarani vai pôr um pouquinho de pressa no jogo. Diogo Matheus tocou pro Giovanni Augusto, deu calcanhar, Diogo Matheus cortou da ponta pro meio, no carrinho, na bola, chega na bola, os dois chegaram na bola, o da Ponte e do Guarani, na sequência teve um entreveiro lá, hein, do Igor Formiga com o jogador do Guarani, jogador da Ponte cai, o Alisson que tá lá, ih, rapaz, tem treta, hein, tem empurra, Faltava tem essa, sai sim. daqui, seu pai não é mulher, sua mãe não é homem, Ih, virou bolo agora, hein? Virou bolo, Coral, Albert, Coral. É, o Luca ali pra cima do Matheus Pereira, também ali o Madison pra cima. Ih, agora o Kaique França empurrando o Matheus Pereira também. Só faltava essa, né? Agora pro derby ser truncado de vez, só faltava ali esse entrever. Agora o Thiago Oliveira aponta o dedo ali, o dedo em riste para o Bruno José. Cartões terão que acontecer. Agora depois tem um abraço do Fabrício com o Bruno José, agora com o Leonardo. Depois de se bater, vem todo mundo se abraçando, mas pelo menos tem que ter um cartão ali para uns 2, 3, viu, Marcelo? Ô Wagner. O Luca tá até agora com o Matheus Pereira. Meio que cereja do bolo essa confusão toda aí também do jogo, que é ruim demais, hein? Como o jogo, acho que foi mais interessante essa confusão aí do que o jogo todo, viu? Ficou interessante esse MMA aí entre jogadores da Ponte e do Guarani. Não podia faltar, né? Tinha que ter como ingrediente de um derby. Amarelo aí pro Thiago Oliveira. Vamos aguardar. Vai dar pra alguém do Guarani também. O Albert tá lá no Brinco de Ouro, pode nos auxiliar pra quem foi o cartão. Mas o da Ponte foi para o Thiago Oliveira. Estamos esperando aí pra ver a distribuição dos cartões aí, viu? Beleza, enquanto isso eu chamo um teaser. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vai, Albert, pra quem foi o cartão? Diogo Matheus, ele estava pendurado, também estava pendurado, não joga a próxima partida contra o Tombense no dia 14, no sábado. Então, ali do Leandro Vilela, Diogo Matheus está fora da próxima partida. E o árbitro quer dar mais cartão, hein? Vai lá no banco, tá com o cartão amarelo em mãos, o Benhur conversa. Ele deu cartão, me parece que não é pro Benhur, não, é pra alguém lá que tá atrás do Benhur. Mandou tirar a coleta. Qual deles agora daqui fica difícil. Vamos atrás da informação. Júlio César. Júlio César, camisa número 7. Ele não estava pendurado. O Júlio César leva cartão amarelo no banco de reservas. Inteligente demais. Rapaz, Júlio César ele conseguiu jogar, não tomar cartão, mas quando foi pro banco tomou o cartão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Depois daquele lance lá do Lucão, o Joubert Silva. Lucão, pelo amor, meu filho, receba. Abraço, Joubert. O Amaury Monteiro, Washington Benite, tá todo mundo acompanhando a gente aqui no Facebook. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O jogo ficou parado um tempão, já passamos de 45, estamos com 46, daqui a pouquinho os acréscimos, vai Ney. O luva de pedreiro não perdia não, hein? Não perdia não. Mais 5. Vamos até 50, informa Albert Cavalcante, estamos com 46. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Seja muito bem-vindo, Futebol FI, Futebol Interior no YouTube, se inscreva no nosso canal, manda lá sua mensagem, tô esperando a sua participação, obrigado você que tá junto com a gente também no Facebook, Futebol Interior, vai Ney, informação placar ao vivo. Finalizado no Allianz Parque, Palmeiras, 1 gol de Dudu, Fluminense também 1 gol de Cano. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Quase 47, você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Cara, o Luiz Flávio de Oliveira desandou a dar cartão pra todo mundo, velho. Desandou a dar cartão pra todo mundo. E pior que ele mostra no bolo e a gente fica comprando bobo e vendendo pasmado. O Luca tava lá, o Ramon tava lá também, tem jogador do Guarani caído, né? Me parece que foi pro Ramon, hein, o Albert? Albert não, o Wendel. Foi pro Ramon Carvalho mesmo, pela falta em cima do camisa 98, ali do Guarani, o Madison. Então mais um amarelo
para o 40, Ramon Carvalho. Muito bem. O pessoal, o jogadorzada tem que lembrar que tem VAR, né, cara? Essa entrada foi forte, hein? Foi forte. E aí, Wagner Ferreira, finalzinho de derby, 203, 47 minutos e 40, segue 0-0. Ninguém mereceu vencer, né? Jogo muito truncado, inoperância dos dois ataques, as defesas realmente se superando. E evidentemente que um jogo nervoso, truncado, muitas faltas, o jogo não fluiu e o 0-0 vai acabar sendo bom aí pro jogo, né? Não que seja interessante pro Guarani, melhor pra Ponte que leva um ponto fora de casa. Marcelo, e agora 9 cartões amarelos, todos eles aí foram distribuídos no segundo tempo, 3 apenas para jogadores da Ponte, 6 para atletas do Guarani. A Ponte já tem a bola aqui no campo de ataque pela esquerda, mas o jogador do Guarani naquela falta que sofreu lá, que tomou cartão, o Ramon, pegou a bola e jogou direto pro gol. Pro goleiro da Ponte Preta, tipo um recuo. Entendi, foi nada. Lateral pra Ponte, Igor Formiga joga essa bola, toca pra Luca. Luca dominou, chega Derlan, tira dali, Diogo Matheus, a bola volta, sobra com o Alisson. Dá um bico na bola. Aí o Leonaldo briga, o Danilo Gomes também chega na marcação, Matheus Pereira. A bola fica com o time do Guarani, que quer ainda puxar o contragolpe. Pelo lado esquerdo, Bruno José, perigoso. Vai pra cima da marcação do Bernardo, chega, encosta por ali o Alisson. A bola volta, sobra pro time do Guarani, Derlan. Dá um tapa na bola, toca no meio pra Silas. É o Matson que tá lá, deixa pra Matheus Pereira, domina pro time do Guarani. Para, pensa, toca a bola aqui do lado direito. Vai trabalhando o Guarani, bola com o Giovanni Augusto. Fez a finta, boa jogada, tocou dentro da grande área pro jogador do Guarani. Chega o Alisson, tirou errado. A bola voltou, o Matheus Pereira vai bater pro gol, trava a zaga da Ponte. Tirou errado o zagueiro da Ponte, hein? Quase deu um presente pro Guarani no fim de jogo. Ronaldo Alves fica com ela aqui no campo intermediário. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes à base de troca. R$ 399,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Olha o Guarani, linha de fundo, cruzamento na boca do gol. Passa por todo mundo, ninguém pega. Cruzamento que veio da esquerda. Chegando o time do Guarani. A bola passou, isso aqui do Iago. Quase o Guarani vai pra rede, hein, Albert? No finalzinho o Guarani tentando agora mais uma vez o cruzamento dentro da grande área pelo lado esquerdo. Olha, se o jogador do Guarani não tivesse cortado o cabelo, Marcelo, poderia ser o primeiro gol do Guarani no derby. E me parece que quem tava na bola no cruzamento era o Silas, rapaz. Ele cruzou quase o gol do Guarani. Guarani tem posse de bola, campo de ataque pela direita, não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, da FIFA, ponto final no derby 203. Derby fraquinho. A gente vai falar muito, mas 0 pro Guarani, 0 pra Ponte Preta. Vem aí nos canais Futebol Interior. Claudinei Corsi, o fim de jogo FI. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 18 horas em Campinas, ponto final no derby número 203, 0 para o Guarani, 0 para a Ponte Preta, num jogo simplesmente horroroso. Quem foi ao estádio, quem acompanhou aqui, sentiu que realmente esse derby de número 203 poderia riscar, né, do mapa e jogar de novo o 203, porque esse aí realmente a coisa complicou. Deixa eu liberar já meu repórter lá do estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Albert Cavalcante. O seu destaque aí nesse início de fim de jogo, Albert. O Guarani que vem defendendo, uma invencibilidade de 3 jogos, agora 4 jogos, o Guarani que está 4 derbys sem perder, e ali no final do jogo, ali quando os jogadores saíram ali para se cumprimentar, houve ali um empurra, um diz que me diz, que um fala que fala, mas ali chegou a arbitragem junto, ali a comissão técnica das duas equipes já foram levando os sócios jogadores para o vestiário. Então o Guarani conseguiu, querendo ou não, conseguiu manter a invencibilidade e também momentaneamente sai da zona do rebaixamento. O Guarani que estava ali flertando com a zona do rebaixamento, claro que ainda tem rodadas ainda para frente para ser completado, mas o Guarani vai sair da zona do rebaixamento. Legal, vamos ouvir então aqui o Lucão do Break. Daqui a pouco o Lucão vai falar. Acho que não vai não. Não vai não, né? Acho que não. Vamos deixar quieto isso aí então.
Deixa quieto. Acerta aí, William Coral. Lucão do Break, na minha visão, não sei porque que é reserva desse time do Guarani, cara. Porque, olha, ele é mais jogador que o Nicolas Careca, viu? Muito mais, aliás. Mas ele também, o Wagner vai falar já, acabou entrando, perdeu um gol, não deu passe pro outro, sei lá. Vamos ouvi-lo aí. Aqui no alto-falante aqui embaixo, vamos ouvir. Vai dar tudo certo. Se Vai não no der multi. tudo certo agora é porque não era o momento. Aí, quando for o momento, vai dar tudo certo. Assim é a nossa vida. Nossa vida é assim. Lucão tá falando, o jogo foi bom, a gente merecia ganhar. Perdi um gol lá, não tive confiança pra fazer. Mas a nossa equipe se apresentou bem. Para as mães, feliz dia para minha mãe, para a Rosa. Te amo muito, mamãe. Esse dia especial não pude fazer o gol, mas sabe que o homem que eu sou, que eu me tornei, eu devo a você. Um beijo para todas as mães do mundo aí, do Brasil. Vocês são muito especiais. Obrigado, boa noite. Legal, tá aí o Lucão do Break. Pelo menos a gente pegou homenagem ao Dia das Mães, não é isso, o Marcelo Cossato? Verdade, pelo menos uma coisa boa ele fez no jogo, né? Que foi falar da mamãe dele aí, homenagear as mães. O Kaique França parece que vai falar pela Ponte Preta lá, viu, Ney? Estamos aguardando aí, ver se o Kaique vai falar, Pra mim, vamos o melhor ouvi-lo. da Ponte no jogo. Legal. Sexta-feira, dia 13, contra o Novo Horizontino. Boa noite a todos. A gente sabe que é um derby, que é um clássico, que os ânimos estão exaltados. As duas equipes disputando cada palmo do campo. Eu acho que dentro do possível a gente fez um bom jogo. Começamos tomando uma certa pressão, mas também que é normal, porque o adversário está jogando em casa. E sexta a gente tem que ir em busca da vitória em casa. Muito obrigada pelas suas informações. Muito bem, tá então o Kaique França falando, o Lucão do Break falando também. Os dois pseudo-craques que a gente tinha elencado aqui, Wagner Ferreira, o Luca e o Giovanni Augusto, não apareceram na partida. E a gente está já dentro do fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Albert Cavalcante já deixou a cabine lá do estádio Brinco de Ouro da Princesa, já foi lá para a sala de imprensa para trazer aí a palavra do interino, né, o Benhur. Vamos com o destaque então do Wendel Coral, o destaque da Ponte Preta nessa abertura do fim de jogo, Wendel. Pois é, Cláudio Decor, foi um jogo horroroso entre as duas equipes, mas principalmente da Ponte, né, que terminou a partida aí com 9 finalizações, 4 chutes travados e 5 finalizações para fora, ou seja, nenhuma em direção à meta defendida pelo goleiro Maurício Kozlinski. Não trabalhou, o goleiro do Guarani, aliás, trabalhou só para cobrar os tiros de meta, né? Então, acabou ali nem sujando o uniforme, escanteios 11, 8 para o Bugre, 3 para a Macaca, e ali o número de cartões amarelos acabaram sendo 10. Tem o número de né? faltas aí, Wendel? Tem, 22 faltas cometeu o Guarani e 20 faltas cometeu a Ponte Preta. No caso, então, 42 faltas e 10 cartões amarelos. Todos eles distribuídos no segundo tempo de jogo. Com o resultado, a Ponte Preta está na 10ª posição em 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Marcou 3 gols, sofreu 3, saldo de 0 e 8 pontos na tabela de classificação. E com a própria posição diz, né, na 10ª colocação, a Ponte Preta está literalmente no meio da tabela. Legal, Wagner Ferreira, o seu destaque nessa abertura de fim de jogo. Daqui a pouco você vai falar muito mais, analisar, dar nota para os jogadores do Guarani, notas para os jogadores da Ponte Preta, e o ouvinte que quiser participar, eleger o melhor jogador em campo da Ponte e melhor do Guarani, fique à vontade, nós aqui iremos votar no melhor do Guarani e no melhor da Ponte também, porque tivemos um empate, então estaremos elegendo com a nossa equipe aqui o melhor do Guarani e o melhor da Ponte. O ouvinte pode votar através da nossa live no Facebook, exclusivamente, o Marcelo vai estar acompanhando lá. Wagner Ferreira. Pois é, 0-0, podemos dizer que é uma nota para o jogo, né? Porque realmente não tivemos aquele futebol esperado. Não tivemos jogo. Não tivemos um derby esperado, né? Cheio de vibração, cheio de oportunidades. O Coral aqui já deu mais ou menos o scout do jogo, as finalizações da Ponte, todas para fora. O Kozlinski não fez uma defesa, o Guarani por outro lado tentou chegar, finalizou mais, teve mais chances de gol, mas os ataques realmente inoperantes na tarde de hoje, tanto pelo lado da Ponte como pelo lado do Guarani. As estrelas não brilharam. Giovanni Augusto seria um destaque do Guarani? Não foi. Lucas seria destaque pela Ponte? Não foi. Muita marcação, um jogo muito picado, e pelo número de faltas, vamos dizer que foi mais ou menos igual aqueles da 105. Você divide pelo meio, vai dar uma falta a cada 2 minutos, se eu não estou enganado. Que coisa incrível, né? Um derby horroroso. Daqui a pouco tem mais também, Marcelo Cossato já era participando com a gente aqui.
tem o Wendel Coral tentando pescar aí a entrevista coletiva do técnico da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos. Teremos também o Albert Cavalcante com a entrevista coletiva do técnico interino Benhur, as notas do jogo, como eu já falei aqui, do Wagner Ferreira, e os comentários também do Wagner Ferreira. São 6 horas mais 7 minutos, 18 horas 7 minutos, rápido intervalo e a gente volta já já aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior para Guarani 0, Ponte Preta 0 no derby número 203. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. 18 horas mais 11 minutos, 18 e 11 em Campinas. Fim de jogo aqui dos canais de Futebol Interior, repercutindo, né, o derby de número 203. 0-0 é o placar do jogo, num jogo simplesmente horroroso, né? Tivemos, na verdade, não pode dizer nem que teve um jogo, né? Tivemos alguns nuances de jogo de futebol, alguns momentos, mas com 42 faltas e 10 cartões amarelos, realmente a coisa fica muito complicado. Eu já tenho o Albert aí na ponta da linha. Albert já está na sala de imprensa? Ô, Claudinei Costa, estamos na sala de imprensa, sim, esperando o técnico interino, o Benhur.
Legal, você acredita no anúncio do novo treinador ainda hoje, Albert, ou não? Acredito que não, viu, Claudinei Corsi? Acredito que não. Acho que para essa próxima semana aí, se for aparecer alguma novidade, será pela semana. Tá certo. O nome mais forte é Matheus Costa mesmo, que dirigiu lá o Operário, né, o Albert? Repita, Claudinei Corsi. Matheus Costa é o nome mais forte, técnico que dirigiu o Operário? É isso mesmo. Só que o Guarani tem essa tática, né, de colocar o nome do futuro nas redes sociais. E a torcida não gostou nada, né? Uma chuva de críticas. Então aí vamos esperar se realmente será o Matheus, né? Ou será mesmo o técnico interino, o Benhur, será efetivado. Legal, às 18 horas mais 12 minutos, vamos aqui adiantando a nossa pauta, então, aguardando a entrevista coletiva do Benhur e também do técnico Hélio dos Anjos. Pois não, Marcelo? Rapidinho, só para falar dessa história do Matheus Costa aí, a gente sabe que hoje em dia as redes sociais, elas mandam, né? Elas têm influência, não vou dizer que manda, mas tem influência dentro dos clubes, todos, né? Então, às vezes, pode ser que eles tenham recuado um pouco com relação ao Matheus Costa devido a essa rejeição da nação bugrina. Eu acho um bom nome, mas ele tem alguns problemas nos clubes que ele passou, né? Então, sei lá, mas pode ser que isso aí tenha atrapalhado já o anúncio do Matheus Costa, mas a gente sabe que é o nome preferido ali da diretoria do Guarani. Se falou no começo do Elano, né? Mas parece que já desistiram do Elano. Tá certo, ainda aqui no YouTube, mandando um abraço aqui para Renata Lopes, manda um abraço aí para os pontepretanos do Campo Grande. Eu não sei se é do Campo Grande aqui em Campinas ou do Campo Grande do Mato Grosso. Provavelmente Campinas, né? Deve ser Campinas, né? O Thiago Simões também com a gente aqui. Quem mais aqui? O Romero, o Sidney Antônio. Pergunta aqui para você, Marcelo Corsato. Será que a Ponte Preta vai jogar igual com o Novo Horizontino? Então, hoje sobrou disposição, né? Mas faltou futebol. E não é o suficiente para você se garantir no campeonato da Série B. Só a vontade. Precisa ter vontade, porque se você não tiver vontade também, você não joga essa Série B, né? E o Novo Horizontino tá melhorando, vem de 2 vitórias consecutivas, um time que não tinha vencido no ano ainda, como a Ponte Preta foi rebaixado no Campeonato Paulista, mas tá melhorando. O time do Novo Horizontino venceu o bom time do Ituano na última rodada, então tem que jogar bola, né? Por exemplo, hoje o Wagner falou aqui, a gente falou, o ataque da Ponte Preta quase não apareceu, o Luca principalmente fez nada no jogo, a Ponte não chutou bola no gol, dar trabalho pro Kozlinski, que foi um mero espectador. Quando a Ponte chutou, a bola foi quase no Moisés do Carelli. Legal, 18 horas mais 15 minutos, adiantando a pauta aqui, Felipe Marques, vamos então para a eleição do melhor jogador em campo do Guarani e o melhor jogador em campo da Ponte Preta. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Legal, eu vou começar lá com o Albert Cavalcante no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Albert Cavalcante, para você, o melhor em campo do Guarani, Albert. Nossa, difícil, hein? Que pergunta, hein, Claudinei Corsi? Pra mim vai ser, eu vou colocar, por mais que ele tenha perdido o gol, eu vou votar no Lucão do Break, pelo menos pela vontade. Ele não pode ficar no banco de reservas, ele tem que ser titular. Legal, um voto então para o Lucão do Break. No caso do time da Ponte Preta, o melhor em campo da Macaca. É você, Albert. Ô, Claudinei Corsi. O melhor da Ponte para você. O melhor da Ponte Preta para mim, eu vou votar no Kaique França. Kaique França aí, quando o Guarani chegou com perigo, o Kaique França fez as defesas necessárias. Kaique França no lado da Ponte. Legal, Kaique França então, o voto do Albert Cavalcante na Ponte Preta e o Lucão do Break para o voto do Albert no Guarani. O nosso repórter, ele é muito educado, né? A entrevista coletiva nem começou, ele já tá falando baixo. Ele tá com muita gente lá, né? Ele está meio envergonhado, né? Vamos então agora com o nosso outro repórter que cobriu as coisas da Ponte Preta, o Wendel Coral, o melhor, já o Wendel, daqui a pouco, dá pra ir, Wendel? Vamos lá. Legal, o melhor em campo da Ponte Preta, o Wendel. Kaique França. Legal, 2 votos. E do Guarani? No Guarani, algumas peças, assim, um pouco mais para se destacar, vou de Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, 1 voto então. Pra você, Marcelo Corsato, o melhor da Ponte Preta. Goleiro, Kaique França.
3 votos. E no Guarani? Guarani... Rapaz, eu vou votar no Giovanni Augusto. Procurou o jogo durante todo o jogo. Legal, então 2 votos para o Giovanni, 1 para o Lucão do Break. Na Ponte Preta, por enquanto, unanimidade, 3 votos para o Kaique França. Wagner Ferreira, comentarista Canais de Futebol Interior. Primeiro, Guarani, Wagner, o melhor em campo. O Marcelo foi cirúrgico, né? Giovanni Augusto procurou o jogo o tempo todo, só que não, né? Então ficou devendo, era uma das estrelas, como o Luca pelo lado da ponte, então por esse motivo nem o Giovanni vai ter uma nota inferior aqui no time do Guarani. Eu poderia votar no Bruno José, que procurou jogar, principalmente no primeiro tempo. No segundo caiu. Eu vou ficar, sabe com quem? Pela regularidade. Diogo Matheus, lateral direito. Diogo Matheus, então, 1 ponto, melhor em campo do Guarani. Tem algum ouvinte votando aí, ou Marcelo Corsato? Então, eu vi aqui, que eu saí e voltei, né? Mas tinha 3 votos para pro Kaique França, na Ponte Preta. Tranquilo. Ô Wagner, na Ponte Preta? Unanimidade, sem problema. Bom goleiro. Ele estreou na Série B, né? Jogou todos os jogos da Série B. Fez a torcida esquecer de Igor Vinhas, de Ivan, que tá lá no Corinthians. Então vai se firmando aí o garoto, aí o Kaique, e hoje realmente mostrou porque tem sido titular. Legal, então o melhor em campo do Guarani no derby de número 203, eleito pela equipe do futebol interior, Giovanni Augusto com 2 votos, 1 voto para o Diogo Matheus e outro para o Lucão do Break. E na Ponte Preta, unanimidade, 4 votos para o Kaique França. Fala, Marcelo. Só vai dar uma pequena DR nas notas do jogo aí, viu? Porque o comentarista já falou que ele vai receber uma nota baixa. Vai. Ô Edel. Tudo bem. Você quer tirar seu voto, Giovanni Augusto? Vamos fazer o seguinte, pra gente tirar ele de melhor em campo, porque senão vai dar uma DR do caramba aqui. Você tira ou eu tiro? Vocês podem discordar do comentarista. Não tem problema. Ué. Então, cara, eu vou manter o Giovanni Augusto. Você vai manter o Giovanni Augusto? Você vai manter, Corsato? Pera aí. Mas por que você fica titubeando assim pra trocar de ideia? Não, porque senão depois o comentarista vai dar um voto baixo pra ele, aí vai ficar, o nego vai falar, pô, esses caras tão loucos. Mas quem tá nos ouvindo tá sabendo que o Wagner não tá será explicando. uma nota baixa, será a segunda nota do time do Guarani. O primeiro pro Diogo Matheus, a segunda nota pro Giovanni. Então eu vou votar no Diogo Matheus. Você vai mudar o seu voto, Marcelo Corsato? Você mudar quem ganhou do Guarani. Ouvintes do Canais Futebol voto. Interior, Marcelo Corsato acaba de mudar o seu voto para o melhor em campo. Diogo Matheus, lateral direito. Então 2 votos e 1 voto para o Giovanni. Então Diogo Matheus eleito melhor em campo pelo Guarani e Kaique França eleito melhor em campo da Ponte Preta. Primeira vez que isso acontece, não? Vale. O Albert votou no Lucão, né? No Lucão. No Lucão. Você tá vendo? Hoje ninguém tá concordando com nada aqui. Você não tá concordando com o voto do Albert? É a opinião do Albert. Isso é o fruto do uma derby. Loucura, 6h20. É o fruto do derby que nós assistimos. Felipe, vamos faturar, a gente volta já. Se tivesse feito o gol ali, teria sido melhor em campo. Vai, Felipe. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro!
Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Isso. Claudinei Cossí. Legal, 6h22, já está rolando a entrevista coletiva, Wendel Coral, com o Hélio dos Anjos, é isso? Sim. Vamos ouvir. Alguns jogadores acima de 11 quilômetros, e eu tenho certeza que o nosso time, eu falo pelo nosso time vai responder muito bem nessa competição. A Ponte não vai passar susto na competição. A Ponte vai ser sempre uma Ponte muito aguerrida, muito dedicada e com boa técnica. Vinícius Barel, Rádio Central. Boa noite, Hélio. Hélio, você tem, é um costume seu fazer essa... o Amaral e o Alisson. É por conta dele ainda ser muito novo, o ritmo da Série B é um ritmo muito forte. Você está tomando cuidado com o Amaral nesse sentido? Principalmente porque o Amaral tomou um cartão amarelo. E ele sendo um jogador com pouca experiência, tomando conta do Giovani, você entende? Não é fácil. Então eu tenho que pensar nisso. E penso também numa coisa que é muito importante. Para vocês terem ideia, todo mundo que está jogando aqui hoje iniciou o ano em janeiro. Você sabe quando o Amaral iniciou o ano? Eu já tinha 15 dias que eu estava aqui quando o Amaral iniciou o ano lá na base. O primeiro jogo treino que eles fizeram foi onde eu vi o Amaral, fez um jogo treino com a gente, eu vi o Amaral e o coloquei dentro do meu grupo. Então ele é um menino que, 18 anos, a pressão de jogar um campeonato como esse, num nível de competitividade, sem poder errar, porque eu não posso amenizar, eu não posso chegar, Amaral, vai de qualquer jeito, você é um menino, não. As cobranças, né, a responsabilidade dele é muito grande. Agora, é um jogador acima da média. É um jogador acima da média, pode ter certeza disso, absoluta. Posso até errar, mas é um jogador de um futuro brilhante, porque tem 18 anos de idade, fazendo uma sequência de 5 jogos agora, né, 5º jogo, né, veio de 3 jogos seguidos, correspondendo bem. Agora o Alisson tem uma coisa boa. O Alisson, toda vez que o Alisson entra, o Alisson dá gás pro meio campo. Ele é muito forte. É um jogador que não tenho nenhuma dúvida também que vai nos ajudar bastante. Hélio, a Ponte conseguiu o segundo jogo sem perder, né? Buscava essa vitória fora de casa. Eu queria que você comentasse o fato dessa vitória fora de casa ainda não vir o comando e se isso já começa a te incomodar ou não, porque depois a Ponte volta para casa agora contra o Novo Horizontino e pode de repente fazer 7 pontos em 9 aí para um campeonato tão disputado, é uma boa pontuação. E só emendando, você não conseguiu fazer mudanças no setor ofensivo e eu dei uma olhadinha, você tinha poucas opções ali no banco com atacantes, o Pedro Júnior ainda não está em condições. Isso também é algo que vem te incomodando, essa falta de opções no setor ofensivo ou não? Não. Eu estou trabalhando de acordo com o que o clube está colocando para a gente e eu estou muito feliz, muito satisfeito com a posição do clube, com as decisões do nosso presidente, juntamente com a sua diretoria de futebol. Eu estou muito tranquilo com isso. O que a gente tem que criar uma situação é o seguinte, já que o problema é não ganhar fora de casa, então eu vou fazer do princípio. Eu espero ganhar todos os jogos dentro de casa e empatar todos os jogos fora de casa. Aí nós vamos comemorar, caso você seja Ponte Preta. Aí nós comemoramos alguma coisa no final da temporada. Então, são coisas. E outra coisa, o modelo, a identidade de um time de futebol não passa por um processo de 7, 8 jogos. Esse grupo aqui ele foi totalmente reformado em relação ao Paulista. E uma coisa, todo mundo já tá falando como coisa positiva. A característica do time da Ponte hoje é muito voltada pelo que é a Ponte. Então, é um time de intensidade, é um time agressivo com a bola, mas muito agressivo sem a bola. Muito agressivo sem a bola. Então, nós estamos modelando. Eu falei para eles, olha, uma vitória contra o Guarani, dentro do brinco, para nós é muito importante pela autoafirmação, porque esse grupo está procurando auto se firmar. É um grupo sofrido juntamente, é um grupo que está atendendo os anseios de uma torcida sofrida, de uma torcida que vem de muito... 18h26, estamos acompanhando aqui a coletiva. Legal, então, tá aí a coletiva do Hélio dos Anjos, o Wendel Coral falando, o Hélio dos Anjos e dentro daquilo, né, falando muito do Amaral, que é o garoto que vem aí da base, e também que a Ponte Preta, e a gente evidentemente já frisou isso, mudou a maneira de jogar, né? Pois é, Claudinei Corsi, sempre que ele tem a oportunidade, ele sai em defesa, né, do Felipe Amaral, muito jovem, 18 anos de idade, e desde que chegou na Ponte, que conheceu esse garoto, né, no jogo treino contra o Independente de Limeira, já na preparação aí para o Campeonato Brasileiro,
o Hélio dos Anjos rasga elogios ao garoto da base que forma hoje a dupla do meio de campo, né? A dupla de volantes, junto com o Leonaldi, 2 crias das categorias de base da Macaca que podem render aí bons frutos no futuro para a Ponte Preta. O Amaral hoje jogou, depois saiu amarelado já no segundo tempo. O Leonaldi atuou pela partida inteira. As categorias de base da Ponte, quem sabe para o futuro aí, sendo bem rentável para a Macaca. O Ney. É isso, gostou do Amaral, Wagner Ferreira? Gostei. Ele tinha a incumbência, né, de vigiar o Giovani. Olha, que acabou tendo resultado, porque Giovani praticamente não apareceu. Um jogador de categoria e tal, tem técnica, mas encontrou sempre uma marcação em cima ali do Felipe Amaral. E realmente foi muito bem o menino. E como disse o Wendel, né? Jogador que pro futuro vai render muito para Ponte Preta. Legal, são 18 horas mais 27 minutos. Ouvimos então o técnico Hélio dos Anjos, entrevista coletiva ao final do Derby 203, que terminou empatado, 0 para o Guarani, 0 também para a equipe da Ponte Preta. Aguardando ainda a entrevista coletiva, o Albert Cavalcante está na ponta da linha. Não chegou por aí o Benhur ainda, Albert? Não chegou ainda o Benhur, não. Estamos no aguardo, Candinho Corsi. Tá muito bem, mas é ele mesmo que vai falar, né? É ele mesmo que vai falar. Legal, estamos aguardando então, 18 horas mais 28 minutos. 18 e 28, eu acho que a gente poderia ir adiantando aqui as nossas notas do jogo, né? Assim que chegar o Benhur, a gente dá uma interrompida. Mas vamos então começar com o time mandante. As notas do jogo, Felipe Marques. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, e as notas do jogo aqui com o comentarista Wagner Ferreira, o nosso presidente. Tudo certinho aí, Wagner? Tudo certinho, Ney. Jogo tranquilamente. Vai ser fácil hoje. Vai ser fácil hoje? Fácil. Então tá bom. Vamos começar então com o goleiro do Guarani, o Kozlinski. Não sujou o uniforme, né? A Ponte não exigiu nada do Guarani. Uma bola, outra recuada. Talvez a Ponte tentando chegar uma ou duas vezes, mas não foi no máximo. Não fez uma defesa que merecesse destaque. Mereceria uma nota elevada, mas não jogou. Então, não comprometeu, vai ficar um pouquinho acima da média, nota 6. Nota 6. E o Diogo Matheus, eleito por você o melhor em campo e também pelo Marcelo Corsato? Gostei, bastante participativo no jogo, atuando ali pelo lado direito, justamente onde a Ponte tinha uma certa deficiência, que era pelo lado esquerdo com o Jean Carlos. Então o Diogo Matheus se meteu pro ataque, ele fez boa jogada, fez cruzamentos, então por isso mereceu a nota 7. Nota 7. E o João Vitor, Wagner? Nota 6, rebatedor, né? Sem poder sair jogando, rebatedor, sem comprometer, nota 6. Nota 6 para o João Vitor. E entrou no lugar dele o Derlan. Ele saiu machucado a 27 do segundo tempo, Wagner. Não jogou muito, mas também naquela fase em que a Ponte não chegava, ele acabou sendo simplesmente um rebatedor. A mesma nota do João Vitor, nota 6. E o Ronaldo Alves. O Ronaldo Alves. Rebatedor também, não perdeu uma bola. A Ponte também não exigiu muito da defesa do Guarani. Vai ficar com nota 6,5 pro Ronaldo Alves. Nota 6,5. Ele que estava até perigando não jogar, né? Acabou entrando em campo. E o Matheus Pereira pela lateral esquerda do Guarani, Wagner. Houve alguma especulação, né, antes do derby, né, que o Leandro Castan poderia ser escalado por aí. Mas realmente nem no banco apareceu o Leandro Castan. É o que a torcida da Ponte queria, né? Exatamente. Mas nem no banco o Castan ficou. Bom, nós estamos aqui com o Leandro Vilela, o cabeça de área do Guarani, nota 6. Não, o Matheus Pereira. Matheus Pereira, nota 5. Ele teve trabalho ali pelo lado direito, onde era o ponto forte da Ponte, ali com o Danilo Gomes jogando pela direita, em cima dele, geralmente caía algum outro jogador por ali. Teve dificuldade, o Matheus Pereira, nota 5. E o Leandro Vilela? Nota 6 para ele. Nós já sabíamos disso, né? O Leandro Vilela é apenas um jogador de marcação. Quando precisa passar do meio de campo, pisar na área, esquece. Nota 6 para o Leandro Vilela. E ele que não joga o próximo jogo, né? E o Rodrigo também tá machucado. Acho que vem índio por aí, hein, Wagner? Entrou no lugar dele o Silas, a 17 do segundo tempo. Sem muita desenvoltura, né? 17 não tem um bom tempo para mostrar futebol. Nota 5 pro Silas, vai ficar na média. Legal. E o Eduardo Persson? Relativamente bem. Ele foi escalado para jogar mais ou menos atrás ali. Logo na frente do Ronaldo Alves e do João Vitor aparecia o Persson. Muitas vezes até o zagueiro passava por ele, tanto ele como o João Vitor, e ele ficando lá atrás, aparecendo sozinho ali atrás. Mas não evoluiu. Vai ficar na média 5. 5 para o Persson e entrou no lugar dele o Madison a 37 do primeiro tempo. Sem criação nenhuma no ataque do Guarani.
apenas rebatedor, tentando conter as tentativas de investida da Ponte, vai ficar também com a mesma nota do Persson, 5. Legal. E o Giovanni Augusto, camisa 10 do Guarani, Wagner? A segunda melhor nota, né? Vai ficar com 6, porque tentou buscar o jogo, mas a marcação cerrada, principalmente do Felipe Amaral. Você veja bem, ele tem 32 anos, o Felipe Amaral tem 18, quase é o dobro da idade. Então, realmente, o gás é outro, não teve espaço para jogar o Giovanni Augusto. Não tem nenhum destaque do Giovanni aqui, não. Num chute a gol, lançamento, nada do Giovanni Augusto. Vai ficar com uma nota 6. E o BJ, o Bruno José? Bruno José, é a nota 6 também. Boa participação no primeiro tempo. Criou algumas jogadas aí pelo lado direito, onde era o ponto fraco da defesa da Ponte, né? Pelo menos em tese. Por ali, o Jean Carlos, indecisão ali, do próprio treinador da Ponte, põe esse, põe aquele. Tratou de colocar o moleque e o Guarani jogou ali em cima dele. Então, com o Bruno José, algumas jogadas boas no primeiro tempo. No segundo, não apareceu, sumiu com todo o ataque do Guarani, nota 5,5. 5,5 para o Bruno José. Legal. E o Nicolas Careca hoje, Wagner? O Nicolas Careca é o jogador de sempre, não aproveita as chances que tem, usa muito o corpo, apenas isso, e tecnicamente fraco, sem domínio de bola. Nota 4 para o nosso Careca. Nota 4. E entrou no lugar dele o famoso Iago, a 27 do segundo tempo. Por incrível que pareça, se mexeu mais um pouco e tentou alguma coisa ali pelo lado direito. Vai ficar com uma nota 5 o Iago. Tá devendo ainda, né? Desde que foi contratado, não apresentou aquele futebol. Mas segundo Albert Cavalcante, é aquilo mesmo. Ele foi contratado, jogador que não faz gol. Cisca, vai pra cima, joga aberto na beirada do campo, mas na hora de finalizar é uma negação. Nota 5 pro Iago. E o Júlio César, Wagner? Não foi bem hoje não. Não sei se um pouco inibido pela marcação, sentindo a juventude do outro lado. Nota 4 pro Júlio César. Nota 4 para o Júlio César. Entrou no lugar dele o Lucão do Break a 17 do segundo tempo, Wagner. Pela tentativa de melhorar o ataque do Guarani, eu acho que o técnico foi feliz colocando o Lucão. O Lucão é a mesma coisa que o Careca, né? Não tem domínio de bola, não tem técnica, vai só na raça. Teve 2 chances, uma com ele próprio e outra que ele poderia fazer um lançamento, acabou não fazendo. E por essas e outras fica com uma nota 5. Melhor do que o Júlio César, que teve 4. Legal. E a nota do técnico interino Benhur, Wagner Ferreira? Vai ficar com uma nota 5. Não é que tenha escalado errado, mexeu onde tinha que mexer, também não tinha muita opção. Nota 5 aí pro nosso Benhur Moreira, 44 anos, gaúcho, quando era jogador era zagueiro e completa agora 45 anos em 12 de maio. Legal, tá então as notas do Guarani, daqui a pouco a gente vai voltar com as notas da Ponte Preta. Deixa eu aproveitar aqui para dispensar o nosso repórter da Ponte, o Wendel Coral, com o seu destaque final da Macaca. O Wendel diz aí. Ponte Preta, que após o empate no derby de número 203 contra o Guarani 0-0, está na 10ª posição na tabela de classificação geral. 8 pontos ali na Série B, a 2 do G4, né? Que atualmente tem o Grêmio na 4ª posição. A Ponte que se reapresenta amanhã à tarde e se prepara para enfrentar o Novo Horizontino na próxima sexta-feira. Ney, valeu, abraço. Grande abraço, Wendel. Valeu, até a próxima. 6h35, vamos com a coletiva agora do... Criou 3 chances no primeiro tempo, o goleiro da Ponte foi muito bem. Teve também o Lucão do Break no segundo tempo, uma chance clara, ele acabou errando. E a sua experiência ali no banco de reservas, enfim, gostaria que você falasse sobre esse resultado no empate. Satisfação estar presente com vocês aqui hoje. Acho que foi um clássico bem disputado. Acho que foi um jogo pesado. Sabia que ia ser um jogo pesado. Eu acho que a equipe respondeu bem, a equipe foi bem, ela disputou, ela ganhou duelos, então fiquei muito satisfeito por isso. Tivemos algumas chances, eu acho que os 15 primeiros minutos nós tivemos controle do jogo, né? Eu acho que principalmente pelo lado esquerdo nosso de ataque, e depois a Ponte foi equilibrando um pouco o jogo, que é natural, que é normal, mas assim, eu gostei muito da equipe. Entregou tudo que tinha que ser entregue lá dentro do clássico. Logicamente que nós precisávamos muito da vitória, mas futebol é assim, cara, a gente tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. Eu acho que nós tivemos e é isso aí, temos que seguir em frente trabalhando para cada vez melhorar. Boa noite, professor.
Qual a sensação, né, de estrear em derby, mesmo 3, 4 dias de treinamento, mesmo que não é suficiente, né, para mudar a equipe, né, mesmo você trabalhando junto com o ex-treinador, na sua avaliação, o que faltou para o Guarani sair com os 3 pontos, né, vencer o derby, e qual é a principal mudança que o Guarani precisa para a sequência do campeonato, né, a tática ou a de postura? Bom, primeiro a sensação de estar à frente do comando nesse jogo tão grande que é, um clássico, um dos maiores do interior, uma satisfação imensa, mas os atletas me deixaram bem à vontade, acho que isso é importante salientar, e eles tentaram entregar o que eles pudessem lá dentro, foi o que eu pedi, entrega tudo lá. É um jogo grande, jogo pesado, onde nós tínhamos que ter postura de time que queria vencer. Eu acho que a gente teve, entrou forte, começou firme. Eu acho que eu conheço bem o treinador do nosso adversário, sabia que eles vinham forte, tá? Então por isso que nós procuramos, salientava sempre que os duelos não tinham que ganhar. Desculpe, qual que foi a outra pergunta? Qual é para a sequência do campeonato, né? Ou qual é a principal mudança que o Guarani precisa, né? De tática ou até mesmo de postura para conseguir os resultados melhores? Cara, eu acredito que a gente vem fazendo bons jogos, tá? Eu quero salientar muito aqui o Daniel Paulista. Acho que o trabalho que vinha fazendo era um trabalho bom. Eu participei, eu agradeço muito a eles, a comissão dele por ter me ensinado muita coisa, me deixaram sempre à vontade para ajudar eles no trabalho. E eu acho que o nosso time não vinha jogando mal, logicamente que nós sabíamos que estava oscilando, mas eu não mudei nada hoje por causa disso, porque o trabalho estava sendo bem feito, eu só queria manter o que já tinha, lógico que alguns ajustes tem que dar, e a gente procurou ajustar nesses 3 dias, principalmente a parte mental, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer isso, acho que os jogadores compraram a ideia, levaram para campo. Então, assim, hoje era um jogo mais de alma, um jogo mais de disputa, um jogo mais de coração. E eu acho que a gente se comportou bem, por isso eu parabenizo todos os atletas pelo empenho deles hoje. Professor, boa noite. Prazer em conhecer o Léo Tonin, Rádio CBN Campinas. Queria que você comentasse um pouquinho com relação à parte de finalização do Guarani. O Guarani é o time que mais finaliza no campeonato, cerca de uma média de 7,4 por jogo, mas só marcou 3 gols. E principalmente em casa parece que os gols fazem mais a diferença. Empate com o Sport, Criciúma com gol de pênalti, mas foi um jogo bem complicado, agora o empate da Ponte. Como trabalhar isso para as demais partidas, o restante do campeonato? Olha, logicamente a gente sempre está criando, é importante a gente criar. Então a gente tem criado, acho que a gente tem que melhorar essa parte do último passe, da finalização, ter um pouco mais de calma, entendeu? Então assim, isso é de cada um, essa tomada de decisão, às vezes a gente não controla aqui do lado de fora, mas a gente treina muito isso, cara, e às vezes é o jogador mesmo dentro do campo, às vezes domina a bola, às vezes é para bater de primeira, domina demais. Então, assim, cara, isso você não tem como tu controlar, sabe? Eu acho que o que a gente tem é que incentivar eles a estar cada vez treinando mais, procurando a melhorar, porque daqui a pouco a bola começa a entrar e aí as coisas começam a melhorar, as coisas começam a bater na canela e entrar, como a gente se diz no futebol. Então, assim, logicamente que a gente precisa dessa melhora, principalmente nos números, os números é um pouco baixo, por tanto que a gente tem criado, e então, assim, só o trabalho vai fazer com que a gente possa evoluir, cara. Então, a gente tem que continuar trabalhando. Boa noite, Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria saber o que é preciso para a equipe do Guarani ter um pouco mais de intensidade por muito mais tempo. Começou a partida 5 minutos abafando a Ponte Preta e depois caiu um pouco. O que é preciso para ter mais intensidade? Eu falo em questão de minutos, 20 minutos, meia hora, em relação a isso, intensidade no jogo. Eu acho que essa intensidade ela sempre tem, só que a gente tem que saber usar ela, né? É difícil um time jogar os 90 minutos no mesmo ritmo, não tem, é difícil. Acredito que a gente começou hoje bem, 15, 20 minutos pressionando o seu adversário. Depois começou a equilibrar, que é natural, a gente tem um adversário forte também do outro lado, nós temos que valorizar o adversário que estamos enfrentando. Então, logicamente que assim,
eu acho que é difícil tu manter uma intensidade o jogo todo. A gente sempre, qualquer time vai oscilar. Algum momento ele vai estar melhor do que o adversário, algum momento o adversário vai estar melhor que tu. Então, eu não vejo que a nossa equipe, principalmente na parte física, sabe? Na parte física eu não vejo que a nossa equipe está deixando a desejar, está aguentando o jogo. Eu acho que hoje foi um jogo forte, um jogo de muita disputa, a gente aguentou até o final. Os duelos, pode ver, a nossa linha de trás foi bem, principalmente os dois laterais, os dois zagueiros, os dois volantes, os caras duelaram. Então, assim, estava bem ajustado. Então, isso hoje eu não vi problema nenhum e também não via nos outros jogos também. Logicamente que, às vezes, o adversário precisa do resultado e ele acaba te colocando um pouco para trás. Isso é natural. Boa noite, Fernando Lovato, da Rádio Planeta Guarani. Queria saber até que ponto a saída do Persson no começo do jogo mudou o seu planejamento de jogo, já que o Persson tem uma característica de jogo diferente do Maxson. Exatamente. Muda um pouco as características dos atletas. Logicamente que eu adiantei um pouco mais o Vilela e deixei o Matos como primeiro, na hora que nós começasse a construir ali por dentro. Posicionei os dois, o Vilela no lado do Giovani, em alguns momentos estava dando certo, depois coloquei ele um lado a lado, mas aí o Vilela acabou tomando cartão depois, então começou a ficar um pouco perigoso, e eu queria reforçar um pouco mais essa disputa ali por dentro, começou a faltar um pouco de ajuste, então por isso que eu usei a troca depois de tirar o Vilela e botar o Silas. Boa noite, Benhur, Isabela da Tati Record TV. Justamente você terminou falando aí do Silas, eu queria saber, né, que você comentasse um pouco dessa opção de promover a estreia do Silas. Ele ficou um tempo sem jogar, justamente nesse clássico. Eu acho que é um atleta que sempre passou segurança para nós. Logicamente que ele passou por um período inativo por ter sofrido uma lesão logo no início da pré-temporada. Então ele vinha treinando bem. Então, assim, às vezes a gente tem que entender o momento do atleta, né? E eu acho que ele correspondeu bem o que a gente pediu, foi o primeiro jogo dele, então assim, ele precisava de uma oportunidade e ele mostrou. Muitas vezes eu que ficava às vezes com o pessoal que não viajava, que ficava aqui treinando, então assim, eu sempre tive esse cuidado de procurar evoluir os atletas que estão aqui, porque eu sabia que uma hora ou outra nós vamos precisar de todos, a gente precisa de todos os atletas. Então, assim, eu fiquei feliz hoje também pela estreia dele, pela entrega dele. Todos que estão aqui hoje fizeram o melhor pelo Guarani. Então, assim, estou muito satisfeito com o que ele rendeu hoje. Boa noite, Benhur, Victor Freitas, do Bugricast. O Guarani é a equipe que mais toma cartões amarelos nesta Série B. Hoje foram 6 e 2 desses custaram desfalques para o próximo jogo. O Diogo Matheus e o Leandro Vilela não vão jogar. Por que o Guarani toma tanto cartão amarelo e qual é o problema? É psicológico, é tático? Olha, isso aí também não gosto muito não, sabe? Também não gosto. Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio, o jogo tem que ter o equilíbrio, mas às vezes tem alguns cartões que é necessário, às vezes é um cartão que nem sempre tu consegue chegar justo, e às vezes a gente tem que entender que dá para controlar o cartão. Tem momentos que dá para segurar um pouco mais, então eu acho que cada atleta tem que ter essa leitura do jogo, tem que ter essa leitura do lance. Tem horas que dá para segurar um pouco mais, tem horas que não dá, tem horas que vai chegar atrasado. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que procurar melhorar. Eu acho que a gente não pode ficar tomando muito cartão amarelo assim, mas às vezes faz parte, cara, faz parte do jogo. Eu acho que hoje foi um jogo muito truncado, um jogo que foi muito disputado, foi um jogo disputado, e isso aí, acho que tomamos 6 cartões, foi isso? Então faz parte, cara, faz parte. O que não pode é faltar empenho lá dentro, não pode faltar vontade de poder ajudar. Logicamente que nós precisamos controlar isso aí, ok? Fala, Benhur, beleza? Gustavo Biano, APTV. Benhur, quando houve a troca no comando técnico, o Ricardo Moisés deu entrevista aqui e disse que ia dar oportunidade para você, depois para várias pessoas, disse que não, vou apostar no Benhur. Eu até perguntei para ele antes do jogo o seguinte, falou, em off, né, não estava no ar, se o time ganhar, o Benhur fica, a gente vai avaliar.
Então, com qual sensação você sai de campo? De que, eu correspondi, né, devo continuar, ou você, né, de repente, está ciente de que nos próximos dias deve chegar um novo treinador? Cara, uma sensação que eu tenho foi de que eu fiz um papel, acho que eu fiz o papel de um auxiliar da casa, entendeu? Acho que não é eu que vou dizer se eu vou ficar ou não, acho que o presidente que tem o direito de decidir, mas o meu dever é vir aqui, eu sou funcionário do clube, o meu dever é vir aqui e fazer a minha parte. Eu acho que eu procurei fazer a minha parte nesses 3 dias, tá, junto com o grupo, porque eu estou há 2 anos no clube, conheço todos os atletas, então, assim, eu acho que eu pude ajudar da forma que eu esperava. Benhur, boa noite. Vinícius Bueno, do Sport TV. Seguindo essa linha da pergunta do Biano, de já projetar os próximos dias, queria te ouvir sobre o próximo jogo do Guarani como mandante. A partir de amanhã o Brinco vai ficar fechado, né, por alguns dias para esse plantio da grama de inverno. Embora não seja oficial essa transferência do jogo para Manaus, a gente sabe que num calendário tão desgastante, uma viagem para lá, não sei se é bem vista pela comissão técnica. Você foi consultado? Você vê com bons olhos essa ida para Manaus, para o jogo contra o Vasco? Por enquanto eu não fui consultado, não sei ainda se já foi confirmado esse jogo lá. Cara, isso a diretoria, né, sabe como conduzir, mas eu sei que é desgastante, lógico que é desgastante, nós temos 3 jogos fora aí, e 3 jogos longe, todos longe. Então, assim, a gente tem que avaliar, logicamente que eu não sei o que vai acontecer, mas como hoje eu estou à frente, né, eu estou me preparando para próximo dia treinar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que treinar os atletas. Então, assim, eu vou me preparar para o amanhã. Não sei se depois de amanhã vai ser o treinador ou não, mas eu preciso me preparar para amanhã. Então, isso eu vou fazer, vou me preparar. Se chegar outro treinador aí, vou estar aqui de braços abertos para abraçar ele, para ajudar ele, que eu acho que é o meu dever. E eu sei que eu sou funcionário do clube. Eu não sou treinador ainda, eu sou apenas um auxiliar da casa. E eu procurei fazer o meu melhor hoje. Bom, tá encerrada a entrevista, Benhur. Você quer deixar um recado aí pelo dia especial hoje? Queria dar um abraço em todas as mães, né, bugrinas, todas as mães de todo o Brasil, em especial para minha, dona Marlene, para minha sogra, dona Rosângela. Eu acho que hoje foi um dia especial e a gente tentou fazer o nosso melhor aqui para dar um presente para eles, mas acabou não dando certo. Mas fico feliz pela entrega de todos os atletas. Também queria deixar um abraço aqui para o nosso torcedor, que veio aqui, procurou nos ajudar, procurou incentivar todo mundo. Então, eu acho que o papel do torcedor é esse, é vir aqui apoiar seu time até o final. Depois, quando acabar o jogo, tem o direito de reclamar, tem o direito de xingar, de vaiar, mas quando tiver o jogo rolando, incentiva os atletas. Porque os caras estão ali tentando fazer o melhor. Então, eu queria agradecer e deixar um abraço para a torcida. Bom, está encerrado então. Agradecemos aos jornalistas aqui presentes. Você também, Benhur. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Legal, 6h50. Albert Cavalcante, fique à vontade para o seu destaque final aí depois da coletiva do técnico interino Benhur. Pois não, Albert? O Guarani defendeu uma invencibilidade de 3 jogos no Clássico, né? No ano passado, pela Série B, venceu por 1-0 no Brinco de Ouro e empatou sem gols no Moisés Lucarelli. Na atual temporada pelo Paulistão, o Guarani foi mandante e venceu por 3-0. E no jogo de hoje, um empate. Agora são 4 jogos sem derrota no derby. Com esse resultado, o Guarani sai da zona do rebaixamento, está na 16ª posição por enquanto, porque Sampaio, Corrência e B vão jogar. Se o Sampaio não pode vencer, se não passa o Guarani, colocando novamente na zona da degola. O próximo jogo do Guarani é contra o Tombense fora de casa, dia 14, no sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, em Minas Gerais, pela Série B. Os pendurados do Guarani na partida de hoje é o Diogo Matheus, o Leandro Vilela, o Nicolas Careca e o Ronaldo Alves. O Diogo Matheus acabou levando o terceiro cartão amarelo junto com o Leandro Vilela e eles estão fora da próxima partida, Claudinei Corsi. Legal, Albert Cavalcante, grande abraço para você, muito obrigado pelas reportagens aí no Derby 203 e até sábado que vem, Albert, um abraço. Um abraço até sábado que vem, mandar, um feliz, atrasado, ainda dá tempo, um feliz Dia das Mães para minha mãe, para dona Josi, um beijo no coração dela, ela que foi para Tatuí
foi passear lá, foi descansar na sua fazenda em Tatuí. Então mandar um beijo pra minha mãe. Mãe, te amo. Você dá muito trabalho para sua mãe, Albert? Ah, com certeza. Por isso que ela vai e eu fico. Tá certo. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Tá aí Albert Cavalcante, então, com seu destaque final do Guarani, 6h52. Já o Wagner Ferreira vai analisar aqui as duas entrevistas coletivas. Vai dar a nota da Ponte Preta, né? Que a gente estava no meio do... Vamos seguir, o Felipe, com as notas, né? Não precisa nem abrir o quadro. O Wagner vai seguir aqui, já dando as notas da Ponte Preta. Então, vamos seguir. O quadro já estava em destaque, né? Então, vamos lá. Wagner Ferreira, 6h52. As notas da Ponte Preta, começando pelo goleiro Kaique França. Dá uma ajeitadinha aí. Não está saindo. Garoto ainda, né? 26 anos, pertence ao Corinthians, 1,86 m, boa estatura para goleiro. E foi o destaque do jogo, pelo menos na nossa votação aqui, deu unanimidade para o Kaique, nota 7. Primeiro tempo o Guarani deu uma certa pressão no começo do jogo, ele esteve presente lá fazendo a sua parte. No segundo nem tanto, mas tranquilo, bom goleiro, está provando porque é titular desde o início da Série B. Todos os jogos da Série B o Kaique jogou, nota 7 para ele. Nota 7 para o Kaique França. E o Norberto, lateral direito da Ponte, Wagner? Vai se firmando a cada partida, hein? Aquele gol que ele marcou na última partida, acho que foi contra o Brusque, se não me engano, um belo gol. Acabou sendo manchete em alguns noticiários, né, da TV. Ele foi bem no jogo de hoje, mas um jogo muito perigoso, né? Ele não se arriscou muito no ataque, não. Teve o problema da contusão, né? Aquela pancada na cabeça, juntamente com o Luca. E desnorteou um pouco o Norberto, mas sem comprometer, vai ficar na média 5. Média 5 para o Norberto. Entrou no lugar dele o Bernardo a 32 do segundo tempo, Wagner. É mais porque o Norberto já estava com um cartão amarelo e o... Cabeça rachada. Pois é, e o Hélio dos Anjos entendeu de terminar o jogo completo, né, com 11. Então o Bernardo entrou, fica um ponto a menos com o Norberto, nota 4. Nota 4, então, para o Bernardo. Entrou a 32 do segundo tempo. Isso. E o Thiago Oliveira? Thiago Oliveira, ele com o Fábio Sanches forma uma boa dupla. Aliás, o Fábio Sanches é que faz o Thiago Oliveira crescer. E é uma segurança, né? Porque é jogador mais jovem. Thiago Oliveira tem 20 anos, 1,89 m, jogador da base. Foi bem o Thiago, nota 6. Legal, lembrando que Red Bull, Bragantino e Corinthians estão jogando 0-0 e o Santos vai vencendo o Cuiabá 2-1 pela Série A. Qual a nota do Thiago Oliveira? Nota 6. Nota 6. E o Fábio Sanches? Fábio Sanches, né, vinha jogando, sentiu a contusão logo a 16 minutos do primeiro tempo, não pôde mostrar todo o seu futebol, é uma pena. Mas o Thiago não sentiu a ausência dele não, porque o Fabrício entrou, muita gente torceu o nariz, mas o Fabrício acabou convencendo. Então, o Fábio Sanches, nota 6, pelo pouco tempo que ficou em campo. E o Fabrício? A mesma nota, acho que manteve o sistema defensivo da Ponte ali, passou incógnita, né, passou sem tomar gol, nota 6 pro Fabrício. Jean Carlos? Mais fraquinho, né? Não tanto pela condição do garoto, que ele tem 19 anos, 1,75 m, jogador da base da Ponte. Ele preocupado, né? Porque todo mundo sabia que ia jogar todo mundo em cima dele. Geralmente o Guarani começou o primeiro tempo jogando por ali. Tinha o Bruno José toda hora enxuriçando por ali, ele não se aventurou, ficou na dele, mas não comprometeu. Fica na média 5. Média 5 para o Giancarlo. E entrou no lugar dele o Igor Formiga, 32 do segundo tempo. Não era por motivo de cartão. Talvez com 32 ele não estava comprometendo também. O Giancarlo estava relativamente bem. Entrou, ficou do mesmo tamanho ali o Igor Formiga. Nota 5. Nota 5. E o Amaral? Teve a missão, né? Seria dificílima de marcar o Giovanni Augusto. Não tanto porque o Giovanni não apareceu, talvez em função disso mesmo, né? O Felipe Amaral é um garoto, 18 anos, todo o vigor físico aí pra cima de um jogador já de 32 anos, mas foi bem, inclusive foi destaque do técnico Hélio dos Anjos na coletiva. Nota 6 pro Felipe Amaral. E entrou no lugar dele a 16 do segundo tempo o Alisson. Já estava com um cartão amarelo e entrou o Alisson, que é um jogador forte, né? De força e um pouquinho mais já rodado do que o Felipe Amaral. Nota 5 pro Felipe. Pro Alisson. Legal, as notas dos jogadores da Ponte pelo comentarista Wagner Ferreira e o Leonaldo Wagner. Discreto, né? Um jogador cabeça de área,
teve a preocupação muito mais de marcar do que chegar. Quando chegou, tentou alguma finalização, mas errando totalmente o alvo. Vai ficar aí um pouquinho acima da média, nota 6. E o Ramon? Ramon, nota 5 para ele. Ele que veio do Atlético Goianiense, né? Tem 24 anos, é novo ainda. Um jogador que dá estabilidade ali no meio-campo da Ponte, principalmente protegendo o lado esquerdo da defesa. Preocupado ali com o Giancarlo. Então estava sempre aparecendo o Ramon por ali. Fica na média, 5. E o Echaporã? Chaporã apareceu pouco no jogo, né? Eu tenho aqui algumas anotações, mas só tem um chute dele a gol, que foi no segundo tempo. Chute para fora, até o pessoal brincando aqui que a bola foi parar no Majestoso. Equívoco, né? Porque a bola foi chutada no gol do placar e o Majestoso fica por lá de cá. Foi lá no Laurão. É, mais ou menos isso. E Chaporã, deixa eu ver se no primeiro tempo não há nenhum chute, nenhum registro do Chaporã. Nota fraca, nota baixa para ele, fraco Chaporã, 4. E o Luca, hein, Wagner Ferreira? Seria um dos grandes destaques, né? Cabeça rachada também, né? Da Ponte Preta, mas teve aquela pancada na cabeça juntamente com o Norberto. Aliás, os dois jogadores da Ponte se bateram. E o Luca sumiu do jogo, né? Não tem um destaque dele aqui de chute a gol e nem nada pro Luca ali. Infelizmente veio para ser estrela e acabou sendo um dos destaques negativos. Nota 4 para ele. Danilo Gomes. Pra mim, gostei sim. Depois do Kaique, seria o Danilo Gomes, um jogador que procurou o jogo, procurou o ataque e deu algum trabalho aí pra defesa do Guarani. Nota 6 pro Danilo Gomes. E a nota do técnico Hélio dos Anjos, Wagner? A mesma nota do Benur, vai ficar com uma nota 6. Ele gostou, inclusive, do rendimento do time, né? Ele que reformulou todo o grupo aí para depois do Campeonato Paulista. O Benur você deu 5. 5, então é a mesma nota pro Hélio, nota 5 também. Nota 5 também. Então ele fez o que tinha que fazer. Toma alguns cuidados defensivos, o ataque da Ponte não funcionou, como também não funcionou do Guarani, e a análise dele foi realmente sensata, né? Dando valor à reformulação no grupo e dizendo que a Ponte tem uma intensidade de jogo que não teve no Campeonato Paulista e que garantiu que a Ponte jamais vai sofrer pressão nessa sequência de Campeonato Brasileiro da Série B. Legal, a nota para o jogo, hein, Wagner Ferreira? O que podemos dizer? É uma nota bem baixa, né? O 0-0 poderia ser um 0 pro jogo. Mas como é intenso, teve aquela briga de MMA, teve alguma... Deu para divertir um pouquinho. Vamos ficar com uma nota 4 pro jogo. Nota 4. Para fechar as notas, Luiz Flávio de Oliveira, Wagner... Um primeiro tempo tranquilo, os jogadores se respeitando, mas no segundo desandou a dar cartão amarelo, tentando Foram 10. Tentando parar no cartão os jogadores. Talvez, né, pela intensidade do jogo, segundo tempo, o pessoal ali querendo definir o jogo, muita disputa ali, muita falta, e ele acabou segurando o jogo no cartão amarelo, que é o que ele tem que fazer. Agora, se mereceu ou não mereceu, eu acho que até que aplicou bem os cartões, porque todos que receberam realmente mereceram o cartão. Foi bem o Luiz Flávio de Oliveira, tem 44 anos, ele mora em Cruzeiro, né? É o árbitro da CBF, árbitro FIFA. Foi bem, não comprometeu não. Tá muito bem, tem uma nota para ele de 1 a 10, Wagner? Ficar com uma nota 6 aí pela arbitragem, não teve lance polêmico nenhum, né? Para começar, os ataques nem entraram na área para ter disputa, para ter qualquer interpretação de pênalti, nada disso. Faltas, se perto da grande área, poucas faltas. Tudo falta de meio campo ali, na lateral do campo. Então, sem problema para a arbitragem, que teve, né, o Daniel Marques de surpresa escalado no lugar da Neuza Inês Bach. Bem o assistente número 1 e o número 2 também, esse Daniel Paulo Zioli, que mora em São Caetano do Sul, é administrador de empresas, tem 40 anos. Uma nota boa para a arbitragem, vou dar um 6 aí para todo mundo. Legal, então. Aí as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, Wagner Ferreira passando a régua, então. Você ouviu atentamente a entrevista do Hélio dos Anjos, também do Benhur, pelos lados do Guarani. O jogo 0-0, muitas faltas, muitos cartões. Passando a régua aí do que foi esse derby 203, Wagner. Para descontrair um pouquinho, contar uma historinha aqui do derby em que o goleiro André Dias, da Ponte Preta, ele falou assim, arrumou uma benzedeira para benzer o uniforme da Ponte para um jogo no Brinco de Ouro. E evidentemente que, né, foi feito o trabalho e tal, Ponte Preta entrou pro derby, logo de cara
2-0 pro Guarani. 1-0, né, gol de Djalminha, 2-0, gol do Amoroso. No intervalo, o André Dias falou, pô, que trabalho que foi feito esse, né? Pegou, tirou o uniforme benzido, né, vamos chamar assim, entre aspas, e colocou um outro uniforme. O que aconteceu? A Ponte virou o jogo, empatou com o Gaúcho 2-1 e o Careca empatou 2-2. Depois ele veio a saber que a benzedeira era a torcedora do Guarani. Que coisa, hein, Wagner? Assim não dá, né? Aí fica difícil. Fala aí, Wagner. Por essas e outras, vamos encerrando o nosso derby aqui. Lamentavelmente um jogo fraco, mas cumprimos o nosso trabalho com a nossa missão. Nós deixamos o jogo agradável pro ouvinte, é isso. Legal, Wagner. Grande abraço para você. Ótimo final de domingo. Um beijo na dona Salete. E vamos em frente. Vamos em frente. Um abraço e até sábado, né? Com sábado, às Tombense e Guarani. Até lá. É isso aí. Tá aí, Wagner Ferreira, então. A gente vai, então, agora com a ficha técnica do jogo dentro do nosso fim de jogo, em nome de Prone Alimentos, em 30 segundos. Marcelo Corsato chega com a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, Derby 203, narramos nesse domingo, Dia das Mães, 8 de maio de 2022, sexta rodada Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani empatou com Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, o Leandro Vilela, o Eduardo Persson e o Giovanni Augusto, Bruno José e Nicolas Careca e ainda o Júlio César. O técnico, o Benhur, ele tirou o João Vitor, o Leandro Vilela, o Eduardo Persson, o Careca e o Júlio César e colocou o Madison, Lucão do Break, Silas, Iago e o Derlan. A Ponte jogou com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, o Fábio Sanches e o Jean Carlos, o Amaral, o Leonaldi e o Ramon, Echaporã, Luca e o Danilo Gomes. O Hélio dos Anjos, ele tirou o Norberto, o Fábio Sanches, que saiu contundido bem no comecinho do jogo, 16 minutos do primeiro tempo, Jean Carlos e Amaral. E colocou o Fabrício Dornelas, o Alisson, Igor Formiga e também o Bernardo. O árbitro da partida, o Luiz Flávio de Oliveira, ele deu 10 cartões ao todo no jogo, 6 para o Guarani, 4 para a Ponte. Guarani, Diogo Matheus, Matheus Pereira, Leandro Vilela, Giovanni Augusto, Júlio César e o Silas. Júlio César tomou cartão já depois que tinha sido substituído no banco de reservas. Na Ponte Preta, Thiago Oliveira, Amaral, Ramon e também o Luca. Auxiliar número 1, Daniel Luiz Marques, o 2, o Daniel, só que o Paulo Zioli. Quarto árbitro, o Thiago Luiz Scarascati. Analista de vídeo, Antônio Rogério Batista do Prado, Rogerinho. O árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. O avaro, Fabrício Porfírio de Moura. E o observador de VAR, José Henrique de Carvalho. No estádio Brinco de Ouro da Princesa, 6.544 pagantes para R$ 116.750. 0 para o Guarani, 0 para Ponte Preta nesse domingo das mães no Derby 203. Ney. Legal, Marcelo, grande abraço, muito obrigado aí, você que narrou 0-0 Guarani e Ponte, Derby 203. Grande abraço e até a próxima, Marcelo. Um abraço, Ney. Sempre um prazer estar junto com os amigos aqui nos canais Futebol Interior. Um abraço para o internauta torcedor e até mais. Tchau. Legal, 7 horas mais 5 minutos. Esse Marcelo Corsato conferindo a ficha técnica do jogo aqui para você. Guarani 0.0 no derby número 203. Uma passadinha aqui antes da gente encerrar o nosso fim de jogo na sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos Bahia 4, Londrina 0, Brusque 0, Chapecoense 0. Também o Vila Nova fazendo 2-0 no Náutico. O Sport fez 2-0 no Tombense. O Operário fez 2-0 no Criciúma. O Vasco fez 1-0 no CSA. 2-1 para o Novo Horizontino em cima do Ituano. Novo Horizontino, próximo adversário da Ponte. Tombense, próximo adversário do Guarani. O Cruzeiro venceu o Grêmio 1-0. Guarani e Ponte Preta 0-0. Na classificação geral da Série B do Campeonato Brasileiro, os 4 melhores
Primeiro, Bahia, 13 pontos. Segundo, Cruzeiro, também 13. Terceiro, Sport, 11. Em quarto, Grêmio, com 10. A Ponte Preta na 10ª colocação, com 8 pontos. E o Guarani na 16ª, com 6 pontos. Na zona da degola, 17º, Sampaio Correia, 5 pontos, que está jogando agora. 18º, Londrina, 5. 19º, Tombense, 5. Em 20º, CRB, 1-0. Lembrando, desculpa, o Sampaio Correia joga amanhã, às 8 da noite, contra o CRB. Se o Sampaio Correia vencer ou empatar, ele já passa o Guarani e vai para a 16ª colocação. 7 da noite, mais 7 minutos, ponto final no nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 7 horas mais 7 minutos em Campinas. Sete e 7, ponto final também na jornada esportiva especial do derby número 203, Guarani 0, Ponte Preta 0, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você conferiu na narração de Marcelo Corsato, nos comentários de Wagner Ferreira, nas reportagens de Albert Cavalcante e o Wendel Coral na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Muito obrigado a você que esteve com a gente também através do portal Araraquara News, da Rádio Futebol na Canela de Mato Grosso do Sul e da W Esportes de Ribeirão Preto. Você curtiu aqui Guarani 0, Ponte Preta também 0, derby 203, em nome de Betchamps. Vem jogar na Betchamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar, na Vila Padre Anchieta. Brumas, uniformes e camisetas personalizados. Acesse brumascamisetas.com.br. Com a gente também Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Por aqui a coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. Muito, mas muito obrigado mesmo pela sua participação nos nossos 2 canais do YouTube, Futebol FI, Futebol Interior, através da nossa live no Facebook, do canal de áudio no nosso site e também no nosso app, para você curtir aí sempre a Rádio Futebol Interior. 7 e 9, estamos indo embora, grande abraço, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Para você, mamãe, que está aqui presente entre nós, parabéns. Para você, mamãe como a minha, Suzel, que partiu já há 5 meses, um beijo onde você quer que esteja. Essa jornada é exclusivamente para você. Grande beijo e a gente se encontra por aí, pelos caminhos da bola. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.